Sim, com muito prazer, amigos da Bandeirantes em Campinas, toda a região, esse mundão afora, pela internet, pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Começo concentração neste sabadaço. Em Campinas, muito vento, tá querendo armar um tempinho nublado, faz tempo que não chove, choveu, mas desde dia 9 de julho que não chove, 9 de julho, faz tempo. E mesmo assim, no 9 de julho choveu pouco, precisa chover urgente, tá muito seco, seco, seco. Mas, meus amigos, estamos aqui, graças a Deus, firmes. Hoje é dia de Botafogo e Ponte, Ribeirão Preto, 17 horas. Quem narra aqui é Leandro Borges, o moço de Piracicaba, Mestre Tigrão nos comentários e Vladimir Catarino, o meu repórter, trazendo daqui a pouco a escalação da Macaca e as novidades. O Aranha, falava aí do Aranha, o Aranha, ele ficou, a Ponte fez uma parceria com a Prefeitura de Sumaré. Nós estávamos em 2002, 2003. Antes a Ponte foi lá para Mococa. A Ponte fez uma parceria com o rádio de Mococa. Quando a Ponte fez o seu centenário, em 2000, Mestre de Cá era o coordenador da Ponte lá em Mococa. E depois, com a saída do Pepe, quando o Pepe saiu da Ponte, trabalhava como auxiliar aqui, aí o de Cá foi para o profissional da Ponte. Vejam bem como são as coisas, hein? Chegamos a entrevistar de cá em 2000, quando o estúdio ainda era na General Osório, esquina com a Glicério. Era a Rádio Educadora naquela época. Entrevistamos de cá por ocasião aí do centenário da Ponte. E aí a Ponte terminou a parceria, foi para Sumaré, com a Prefeitura de Sumaré. E o Aranha foi para lá. De lá é que o Aranha veio para o Majestoso. Tudo bem, revelação da Ponte e tal. Aí quando chegou em 2004, teve um jogo em que o Lauro era o titular da Ponte. Olha como são as coisas. Você sabe quantos jogos o Lauro completou? Entre 2003 e 2004? 82 jogos que o Lauro não saiu do gol. Se machucou, pô, ser jogo. Se machucou e veio Aranha. Era campeonato brasileiro. E a Ponte no Majestoso recebeu o Atlético Paranaense. Quem que era o atacante do Atlético? Washington! O Mega Massa, que já tinha feito toda uma história na Ponte, sensacional. Quem não se lembra de Washington na Macaca? Cara, vou te contar. Majestoso, a primeira bola que sobrou para o Washington. Pá! Caixa. 1-0 Atlético, foi assim a estreia do Aranha. Que, aliás, foi um grande goleiro. 19 de abril de 2008, Guaratinguetá, de virada. Aranha pegou tudo e muito mais. Batista tava lá, o de cá era nosso comentarista. Tigrão tava lá em Guaratinguetá. Spray de pimenta, uma brigaiada. Nossa senhora. De cá não conseguia na cabine de Bandeirantes. Não sei que o Batista tinha que narrar com a camiseta puxada. Pra fazer uma máscara improvisada. Tigrão, você já viu o Tigrão com spray de pimenta. Nossa senhora. Aí a Ponte ganhou de virada 2-1 e sensacional vitória. A Aranha pegou um pênalti, pegou tudo e muito mais. Foi o jogo do Aranha, 19 de abril de 2008. Meus amigos, um grande abraço. Mais uma vez, muito boa tarde. Parabéns à coletividade Ponte Pretana. Ontem a Macaca, 123 anos. Que maravilha. E para homenagear você, torcedor sofrido da Macaca, que não desiste nunca, que sofre pela sua macaquinha, que tem a macaca no coração. Você que estava no Pacaembu naquele 2013, fantástica torcida, 30 mil no Pacaembu para Ponte Lanús. A Macaca de 77, Macaca sofrida. Hoje você reclama da Ponte. Você reclama da Ponte, mas naquela época a Ponte chegava na final. Esse que é o detalhe. Aquela Ponte de 69 e 70, 10 anos da segundona. A torcida Macaca invadiu os trens, as 9 caravanas de caminhão. E a Ponte não subia. Em 65, gol do Samarone, campeonato 64.
Ponte Santista, a Macaca não subiu, grande frustração. Já em 61 contra a Prudentina, a Ponte também não subiu antes. Década de 60, 68, a Ponte montou um timaço com vários jogadores experientes, inclusive Nicanor de Carvalho, ponta direita, Belo Homem e tantos outros. A Macaca não subia, mas em 69, um time de meninos, grandes revelações, Cilinho no trabalho de base, Cilinho deixou a Ponte, foi pro 15, Zé Duarte assumiu e veio o título de 69, a Ponte subindo depois de 10 anos, 1970, Campeonato Paulista, Macaca vice-campeã, roupada pra caramba, meteram a mão na Macaca. E aí a Ponte foi convidada pelo vice-campeonato para disputar o Roberto Gomes Pedrosa, que era o brasileiro da época. O único clube do interior que disputou o Roberto Gomes Pedrosa. E a Macaca, então, despontava para o cenário nacional. Todos os jogadores foram para grandes clubes. A Ponte teve que anunciar todo mundo. Goleiro Wilson Quinqueto foi pro Santos, Nelson Batista São Paulo, o zagueiro Samuel, primeiro pro São Paulo, depois foi pro Palmeiras, o São Paulo foi pro Palmeiras. Teve o Teodoro, volante, foi pro São Paulo, o Dicá foi pro Santos, voltou, foi pra Portuguesa, Alain foi pro Vasco, Manfrini Fluminense, Adilson, ponta esquerda, Fluminense, Ailton Lira, que era reserva, primeiro foi pra Caldense e depois estourou mais tarde no Santos e no São Paulo. O time era demais, um elenco espetacular, o Marechal da Vitória, Sérgio Abdala, que Deus o tenha, que faleceu em 2009 depois de um Ponte Caxias, faleceu na casa dele, eu disse aqui outro dia, o Pintado inclusive era o técnico da Ponte. Então, gente, para homenagear, na minha humilde opinião, a Ponte tem vários ícones na sua história. A primeira construção do Majestoso, uma coisa fantástica, construído pela torcida no comando de Moisés Lucarelli, e o torcedor da Ponte queria colocar o bumbum no Majestoso. Ele queria sentar no lugar que ele construiu, que o irmão construiu, que o pai foi lá, que o avô foi lá. 48, Majestoso inaugurado, começava a divisão de acesso. A Ponte disputou, não subiu, 49 não subiu, 50 não subiu, em 51 a Ponte, através de uma manobra política e bastidores, todos os clubes assinaram e estava a Ponte aclamada à primeira divisão. Sabe por quê? Sabe por que a Ponte foi disputar o Paulistão? Porque a Ponte tinha o Majestoso, a Ponte tinha torcida e tinha renda. E naquela época a renda que mandava. Então, através do seu estádio, que em 48, olha só, tinha São Januário e Pacaembu. Maracanã construiu para 50, tudo bem, todo mundo sabe essas coisas todas, mas em 51 lá estava a Macaquinha, graças ao Majestoso, e a Ponte teve uma década 50 espetacular, com grandes jogadores, grandes jogos. 5 de agosto de 51, a Ponte mete 3-1 no Palmeiras, o jogo das 5 coroas. Então, para homenagear você, torcedor da Ponte, Renato Silva, e na sequência, uma marchinha de 1971, falando do time de 69. Era uma referência a 69, com Dicá e Manfrini. E para você, Renato Silva, depois a marchinha 71, trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Rafael Ribeiro e Gilberto Sufi. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota ou na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção.
Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Domingo eu vou a Campinas pra ver minha Ponte jogar. Vai ser um show de bola que os campineiros vão dar. Domingo eu vou a Campinas pra ver minha Ponte jogar. Vai ser um show de bola que os campineiros vão dar. Bola aqui, parampam, bola pra lá, parampam, vai de Manfrini para de cá. E a matraca brigando em pé, olé, olé, olé. E a matraca brigando em pé, olé, olé, olé. Domingo eu vou a Campinas pra ver minha Ponte jogar. Vai ser um show de bola que os campineiros vão dar. Domingo eu vou a Campinas pra ver minha Ponte jogar. Vai ser um show de bola que os campineiros vão dar. Bola aqui, parampam, bola pra lá, parampam, vai de Manfrini para de cá. E a matraca vibrando em pé, olé, olé, olé. E a matraca vibrando em pé, olé, olé, olé. Pode cá, esse que é no nosso gás de cá, bola na rede, negão. Vai a matraca como porra, tá bonito. Valeu, depois de cá, de para Puma, deu na sobe, não, porque dinheiro puxou, Puma, que sobe, Manfrini, Bola aqui, parampam, bola pra lá, parampam, vai de Manfrini para de cá. E a matraca Grande Gabriel Ribeiro, parabéns, muito obrigado, você é espetacular, nossa técnica Bandeirantes, o Concentração. Um abraço aos ouvintes aqui se manifestando pelo WhatsApp. Deixa eu ver o amigo aqui de Souzas. Rapaz, depois de tudo que a gente falou aqui, ele quer saber sobre notícia da Copa Paulista. Meu querido Roberto Macedo de Souza, vocês não falam da Copa Paulista, Roberto? É o seguinte, a Copa Paulista, olha, uma piada. A Ponte, aliás, ontem o Iberlin deu uma entrevista e tal, o Batista perguntou, pô, Iberlin, e a Copa Paulista, como é que foi e tal? Não foi uma coisa planejada e tal? A Ponte só empatou uma partida em Bragança, o resto perdeu tudo, Roberto. A Copa Paulista tem 3 grupos de 6 equipes cada, é turno em retorno dentro do mesmo grupo. E nós já tivemos 6 rodadas, Roberto, 6. A Ponte é a última colocada, a Ponte está no grupo 2. O 15 tem 16, aliás, a Ponte perdeu na terça-feira por 15, 1-0 majestoso. O 15 tem 16, o Oeste tem 10, Primavera tem 10, o Juventus tem 9, Bragantino 4 e a Ponte tem 1. Então, 2 de cada se classificam, vai dando 15 e Oeste. E quem terminar em terceiro, Roberto, são 3 grupos, né? Então teremos 3 equipes terceiras colocadas nos seus grupos. Desses 3, os 2 melhores também se classificam. Tá? Então a Ponte amanhã, se a Ponte não ganhar, a Ponte joga amanhã lá em Barueri contra o Oeste. Se a Ponte não ganhar, estará eliminada com 2 rodadas de antecedência.
Um abraço a você, Roberto Macedo de Souzas e o Marcel de Nova Odessa. Tá bravo com o André e com a Elvis. Um abraço, viu, Marcel? Muito obrigado. Vamos lá, o homem que vai narrar aqui, Botafogo e Ponte. Opa. O moço de Piracicaba. Fala, Boles! Um abraço, boa tarde. Fala, Eduzaço Pinheiro. Tudo bem, Edu? Melhor agora. Daqui a pouco o Catarino falando também. Os amigos chegando. Vamos lá, Boles! Estamos aqui nos modernos estúdios da Rádio Bandeirantes no CB Studio Stadium para a transmissão daqui a pouquinho de Botafogo e Ponte Preta, um duelo paulista. Válido pela 23ª rodada, a macaca mais velhinha, né, Edu? Ontem completou 123 anos. Quanta história, né, Edu Zaço? Demais. E a Ponte, falar pra você, viu? É um sofrimento só, mas a galera, torcedor da Ponte, firme com a macaca, hein, Goles? Pois é, olha, daqui a pouquinho o jogo contra o Botafogo, jogo difícil. O Botafogo, é bem verdade que não marca 3 jogos, vem de 2 empates consecutivos por 0-0. Também tem jogo a menos em relação à própria Ponte Preta, vai jogar contra a Chape, aquela história, né? A situação de que não deu para a Chapecoense sair de Chapecó algumas semanas em função da temperatura muito ruim, do clima ruim. Esse jogo já tem data para acontecer, será daqui a alguns dias. Ah, já tem data? Já, não na próxima quarta, na outra quarta-feira. Vai ser o jogo contra a equipe da Chape. Então a Ponte vai fazer a sua 23ª partida, o Botafogo a 22ª. A Ponte com o Pintado aí, uma situação regular, né? De uma vitória, um empate, uma derrota. Vitória na última rodada, na estreia empatou e acabou perdendo de virada por Criciúma. E evidentemente que a macaca busca dar um presente para o seu sofrido torcedor. E a verdade, esse ano comemora um título extremamente importante, que foi o título do Campeonato Paulista da Série 2. Então é isso, a Ponte de Vitória vem embalada e quer um resultado positivo, mas não vai ser fácil, porque nunca é fácil jogar contra o Botafogo no estádio Santa Cruz, na Arena Eurobike. Já, 5 da tarde, a bola rola, Edu. Aliás, 1 da tarde, estava 32 graus em Ribeirão Preto, com sensação de 35, 36, mas quem sabe mesmo da Ponte, os detalhes, bastidores, quem joga, quem não joga, ele vive o dia a dia da macaca aqui na Bandeirantes. Fala, Vladimir Catarino, meu repórter. Você tá bom, Catarino? Fala, Edu, tudo bem? Melhor agora, diga. Um abraço a você, ao Boles, a todo mundo ligado conosco, ao ouvinte da Bandeirantes, em especial ao torcedor da Ponte Preta, macaca de tantas glórias, de tanta história, ontem comemorando mais um aniversário, 123 anos. E você sabe, Edu Pinheiro, que a minha família tem alguma relação com a Ponte Preta. Nós somos uma família, né? Eu faço parte de uma família de 10 irmãos. Sendo 9 homens e apenas uma mulher. Coitada dela. Exatamente. O meu irmão acima de mim, eu sou o caçula, a raspa do tacho, né? O meu irmão acima de mim, o José Cláudio, saudoso, faleceu há 3 anos. Ele chegou a jogar nas categorias de base da Ponte Preta, rapaz. Vinha lá de Americana para jogar nas categorias de base da Ponte Preta, na época que era só infantil, juvenil, né? Ele estava passando exatamente da categoria infantil para juvenil, mas aí resolveu que não queria mais jogar bola, queria apenas ficar lá pelas ruas lá da cidade americana, acabou não levando a carreira adiante, mas tem um pouquinho, faz parte um pouquinho da história da Ponte Preta. Meu irmão Zé Cláudio aí foi jogador das categorias de base da macaca, viu, Edu? Parabéns, mas 10 ser o último, a rapa do tacho? Sou o último, né? Meus pais vieram lá de Itamarandiba, norte de Minas Gerais, lá próximo da Bahia, vieram primeiramente para a região ali de Irapuru, Dracena, Pacaembu, para depois virem aqui para a cidade americana, né? Dos 10 irmãos, o único que nasceu em Americana fui eu, os demais nasceram parte em Minas, parte lá na cidade de Irapuru e Pacaembu, então eu sou a raspa do tacho, o único que nasceu aqui na região, na cidade americana. Deixa eu mandar um abraço pro Bruninho, meu amigo, gosta das histórias da Ponte, viu? Obrigado pelo WhatsApp aqui, pelo carinho, viu, Bruno? Um abraço pra você, qualquer hora aquele café, hein? Pra falar das coisas da macaca. Um abraço, Bruno. Com relação à Ponte, né, Edu? Joga hoje, daqui a pouco pega o Botafogo. Aliás, o Botafogo traz boas lembranças, né? A primeira vitória da Ponte Preta no campeonato foi aquela sobre o Botafogo, no majestoso 2-0 lá no primeiro turno. Para o jogo de daqui a pouco, mais uma vez, pela 23ª vez, a Ponte não poderá repetir a escalação de um jogo para o outro, porque não terá o Arthur, que está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo na vitória sobre a Chape. A dúvida fica entre Gabriel Silva ou Mailton, né? O Gabriel é da posição, o Mailton seria improvisado por ali.
não tem jogado na lateral esquerda, e também tem a possível volta do Felipinho. Não é certa ainda, porque o Pintado pode até fazer alterações no meio campo. O Elvis também pode ser poupado aí por questão de desgaste físico, né? Talvez Lucas Natan pinte como novidade também na equipe da Ponte Preta, mas enfim, a equipe busca a segunda vitória consecutiva no campeonato, busca subir ainda mais na tabela de classificação e encara daqui a pouco o Botafogo, quarto jogo aí sob o comando do técnico Pintado. Edu? Vamos aguardar aí como é que fica o esboço da escalação, se com 3 atacantes e aí só 2 volantes e um meia, ou 3 no meio, né? 3 volantes. Eu acho difícil, aqui é apenas achômetro. Não acho que ele mantenha o esquema com 3 atacantes não, viu, Edu? Ele disse, inclusive o Pintado, né? Disse na entrevista coletiva após o jogo contra a Chapecoense que a opção dele naquela partida por jogar com 3 atacantes, foram 2 motivos. Uma, a necessidade da vitória, a Ponte precisava muito dessa vitória, e outro, o fato de jogar em casa contra um time que estava de forma desesperada brigando na parte de baixo, né? Agora joga fora de casa contra um time que tem uma campanha melhor, que é a equipe do Botafogo. Então, eu acredito que o Pintado não vai optar mais uma vez pelo esquema com 3 atacantes, não. Quero saber um pitaco seu, do Boris também, porque você é o seguinte, você tem uma vantagem, viu, Catarina? Você tá na beira do gramado, cara. Jogos aqui se acompanha, você tá ali e tal. O Boris também sempre acompanhando. Eu gosto assim, eu gostaria mais assim de 3 volantes, um meia. E ali na frente eu colocaria o Eliel e aquele... Como é que é aquele atacante lá que logo de cara fez 2 gols Paulo aí? Baia. Paulo Baia. Paulo Baia é meio rapidão, ele corta assim, aqueles cortes dele, bate bem, chuta bem. Paulo Baia chuta bem. O que você prefere, hein, Catarino? Olha, Edu, eu acho que um esquema com 3 volantes, claro, é um esquema mais defensivo, né? Visa mais a marcação, mas você tem volantes, por exemplo, no time da Ponte que marcam bem, mas que também sabem jogar à frente, sabem sair bem. É o caso, por exemplo, do próprio Felipinho, o próprio Leonaldi tem essa característica, né? Então acho que quando você fala friamente que o time vai jogar com 3 volantes, não significa necessariamente que o time vai ser um time mais retraído, mais retrancado. Não vejo dessa forma, também concordo com o amigo. Mas não creio que ele opte pelo Paulo Baia e pelo Eliel. Acho que o André, nesse momento, para ele, Pintado, é titular absoluto, né? Até pela história que tem o André, por tudo que o André já fez na carreira, nem tanto pelo que está fazendo agora na Ponte Preta. Então acho que essa questão no ataque, o André para mim é titular absoluto, pensando na visão do técnico Pintado, mas concordo com você, dá para pensar num esquema com 3 volantes e mesmo assim o time não ser totalmente retraído e retrancado, né, Edu? É verdade. E pra você, hein, Boris? Você também é quietinho e tal, só narra, mas dá uns pitacos de vez em quando também, hein, Boris? Não, eu tô de olho manja aqui. muito de futebol o Boris, hein, Edu? Não é por nada não, manja muito, hein? É que o narrador esportivo, antes do jogo, ele prefere observar, prefere ouvir, porque daí quando a bola rola, quando o árbitro apita, quando a jornada esportiva tem início, daí o cara não para de falar, né? E é a atenção total. Eu gosto sempre de ouvir os amigos, afinal de contas, são pessoas abalizadas, pessoas que conhecem realmente do Riscato, mas eu concordo com o Vladimir. Nesse momento, o André é o titular e eu acabo dando mão à palmatória em relação ao Pintado, né? Desde quando chegou o André, o Pintado ainda não era o treinador, estava visivelmente fora de forma, sem ritmo, mas ele melhorou. E hoje é o centroavante, né? O Pintado sempre gosta de jogar como um cara de referência, e é este o jogador. E agora ele ganhou mais uma opção, né? Porque o Lucas Natan entrou bem e fez o gol da vitória. Então é mais uma opção aí que o Pintado tem. Não ficaria surpreso não, já questão aí de alguns segundos. A gente traz a escalação da Macaca para o jogo contra o Botafogo, 1 hora antes do início do jogo, mas não ficaria surpreso, por exemplo, com a própria utilização do Natan logo de início. No último jogo com Paulo Baia, Eliel e André funcionou, por mais que a Ponte tenha feito gol só na parte final do jogo, ele é o mais pela direita, a hora pela esquerda, o Paulo Baia também cortando com o pé invertido, né, sendo destro, jogando na esquerda para cortar e bater cruzado, com o André sendo o cara de referência. Só que hoje o jogo é mais pesado, né? Tem esse Botafogo que deve partir para cima da Ponte, tentando resolver a parada logo no início. Então todo cuidado é pouco. Eu acredito até uma postura mais defensiva da Ponte, principalmente no início do jogo. Edu? Ô, Edu. Pois não? O Botafogo, né, terá 2 desfalques hoje para enfrentar a Macaca. Também não vem com a sua força máxima o técnico Marcelo Chamusca. Ele não terá o lateral direito Tássio e também o atacante Salatiel. Ambos estão suspensos aí pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, ele tem a volta, ou as voltas, os zagueiros Lucas Dias e também do Márcio Silva e o volante Tarek. São os jogadores que voltam de suspensão. A dúvida fica sobre a presença ou não do Xuxa, né? O Xuxa é um jogador
que o torcedor do Botafogo gosta bastante, mas que nas últimas partidas, nas 3 últimas partidas, não foi utilizado pelo técnico Marcelo Chamusca, que ele disse exatamente que não há problema nenhum, que o Xuxa apenas não seria jogador para aquele momento, para aquelas partidas de forma específica, mas também não vem completo o time do Botafogo não para daqui a pouco. Não é aquele Xuxa do Mirassol, né? É outro Xuxa, né? Deve ser, Esse né? acho que já parou, né? Esse tá com a idade da própria Xuxa, né, Edu? Nossa, 60 anos. Eu vou falar pra você, e jogou na Ponte. Jogou. Xuxa jogou na Ponte. Eu me recordo do Xuxa no Mirassol. Esse Xuxa, ele esmagava os adversários. Todo mundo que ia lá pra Mirassol apanhava do Mirassol em função do Xuxa. Só jogou no Mirassol, grande Xuxa. Ô Edu, rapidinho, ontem, claro, foi aniversário da Ponte, um dia especial. Tava vendo aqui no Instagram da Ponte, vários jogadores do atual elenco manifestaram, né, a expectativa de aniversário, né, registrando acima de tudo essa situação envolvendo a Ponte. Aqui o Fábio Luciano, zagueiro da Ponte, jogou muita bola. Parabéns, macaca querida, e obrigado por tudo. 123 anos de história. Tem aqui, ó, do Luca, parabéns, macaca querida, satisfação e respeito máximo. E ele colocou um gol que ele fez em um jogo contra o Atlético Paranaense. Na saída do goleiro, uma cavadinha na bola, sensacional. Luca, Leonaldo postou, Cássio Gabriel, Fábio Sanches. Deixa eu ver mais aqui, ó. Tem aqui o preparador de goleiros. o Douglas. O DG Douglas, né? O que foi lá pro Bragantino. Garoto, né? Teve algumas oportunidades no time. Isso, já foi lá no exterior, né? Já foi pro exterior. Moisés. Não, Áustria. Moisés, atacante Moisés, parabéns Ponte Preta, uma honra fazer parte dessa história. Enfim, muito legal realmente estas manifestações de jogadores do atual elenco que passaram pela Ponte Preta em comemoração aos 123 anos da Macaca. Edu. Olha, Fábio Luciano e Luiz Fabiano foram 2 grandes revelações, final da década de 90, 97, 98, 99, aparecendo aí. Teve um monte de revelação, mas as 2 grande destaque, Fábio Luciano e o Luiz Fabiano, né? Olha, é o seguinte, vamos dar uma faturada, ô Catarino, esse lateral esquerdo, Gabriel Silva, né, recém-chegado, o Arthur hoje não joga. Se ele for escalado, nossa, mas faz tempo que não joga, hein, Catarino? Desde o ano passado, né? É conterrâneo, viu, Edu? É conterrâneo? É conterrâneo. É Piracicabano. Deixa eu puxar a ficha aqui. Aqui não, não diga. Bom, você falou, tá falado. Piracicaba? Piracicabano, é Piracicabano. Na verdade, o Gabriel Silva jogou por muito tempo no futebol italiano, depois foi para a França. Isso, o último time dele foi na França. Inclusive, ele tem uma escolinha de futebol lá em Piracicaba, e essa escolinha também, ela tem um espaço destinado ao aluguel de festas infantis. Inclusive, meu filho recentemente completou 10 anos, e um pouquinho antes a gente foi lá, fui com a esposa lá conhecer o espaço muito bonito, muito bem arrumado, né? E ele estava lá, curiosamente, eu falei com o pai dele, e o Gabriel tá onde? Ele falou, tá ali, ó, tá sentado. Daí eu fui lá e me surpreendi, porque a última informação que eu tinha é que ele estava na França, isso foi em meados de maio, né? Ele falou, não, ele rescindiu lá com o time, tá aqui, tá livre no mercado. E daí, surpreendentemente, esta informação de que ele acertou com a Ponte. É um lateral que fez a sua base praticamente no Palmeiras, jogou no time de cima do Palmeiras, e depois, prematuramente, acabou saindo, jogou no Nantes, jogou, me parece que no Atalanta ou Udinese, jogou na Itália. Estava na França, como você disse, mas de fato está há alguns meses sem jogar, né, Edu? Teria dedo de Leandro Boles nessa negociação jamais. De Gabriel Silva narrador, quando indica esse ou aquele... Não dá muito certo, Não dá, deixa quieto. Piracicaba, vou te contar, viu? Piracicaba terrível, rapaz. De Coutinho, Mazola, Chicão, André Cruz, Renato Silva, que fez o no da Ponte, Leandro Boles, Piracicaba fantástica! Jonathan Cafu... também. 2014 foi importante. Guto Ferreira. Tá vendo, Edu? Perdeu de 4/15 de 2014 e mas o ano que subiu, né? Não, isso foi no Paulista. No Paulista, isso. 15-4.0, um dos gols de Cafu. Aí a Ponte contratou o Cafu para a Série B e com o Guto Ferreira no comando subiu pro Brasileirão. Grande Cafu. Foi pro São Paulo, né? Tá no Cuiabá, né? Agora tá no Cuiabá. Foi pro São Paulo, depois ficou muito tempo na Bulgária, jogou no Bordeaux, jogando também no futebol da Sérvia, se não me falha a memória, naquela região, e agora voltou pro Corinthians, teve toda aquela situação, o Corinthians contratou, e ele está emprestado ao Cuiabá e vem fazendo até um campeonato regular do Cuiabá, sendo o titular em vários jogos, Jonathan Cafu, chamado por alguns de Jonathan Cafu. E o Cleison tá lá também no Cuiabá, que passou pela Ponte, do Ituano veio pra Ponte.
Gente, falar pra você, esse tal de Daverson, pra falar em Cuiabá, mais rabuda, não. Aquele que fez o gol do Palmeiras Libertadores é demais, rapaz. Ele foi entrevistado lá nesses bem amigos da vida aí. Falar pra você, o cara acabou com o Flamengo. Aliás, a final foi Palmeiras e Flamengo que ele fez o gol. E ele, pelo Cuiabá, semana passada, marcou um gol aí no Flamengo. Vamos dar uma faturada? Quem sabe sai a escalação da Macaquinha em 16h05, 17 horas, a bola rola em Ribeirão Preto para Botafogo e Ponte. Macaquinha, 123 anos e um dia, a gente volta já já. Você está na Bandeirantes em Concentração. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Concentração. Concentração Bandeirantes, concentração de Botafogo e Ponte, começa às 17 horas no Santa Cruz. Há um detalhe, aqui a Rádio Bandeirantes é Leandro Borges e na TV Bandeirantes o Batista transmitindo. Vai começar daqui a pouco, 16h20 a transmissão, hein? O pessoal já chegou, tá lá o Greger no camarim, Batistão passando aquele pente, CH se arrumando no terno. Então Batista, CH e Gleger para transmissão de Botafogo e Ponte. Repito, agora 16h07, 16h20. Daqui a pouquinho começa a transmissão, então, por gentileza, fica aqui o convite também. Você, né, vendo pela TV Bandeirantes e ouvindo também o nosso Leandro Borges, por que não? Tá? Oi, Edu. Um ótimo pedido. Ouviu, Edu? Saiu a escalação da macaca? Não, ainda não, Edu. Mas só para dizer, hoje estava programado mais um jogo lá em Ribeirão Preto. Comercial e Grêmio Prudente jogariam hoje 10 horas da manhã pela Copa Paulista. Mas aí, atendendo a um pedido do Ministério Público e da própria Polícia Militar, a Federação Paulista ela fez uma alteração, temendo um possível confronto de torcedores, já que com certeza a torcida da Ponte vai estar em Ribeirão Preto, até temendo o fato de 2 jogos na mesma cidade, 2 equipes que são rivais, né? Então a Federação Paulista acabou alterando esse jogo do Comercial, vai ser amanhã contra o Grêmio Prudente pela Copa Paulista. Então hoje apenas um jogo em Ribeirão Preto, exatamente esse jogo da Ponte contra o Botafogo, Edu. O ouvinte aqui, final 5114, do Washington também postou aí, parabéns à Ponte, Washington mega massa, quem viu, hein? O Washington fez 83 gols em 103 jogos, a média 0,80 gol por jogo, inacreditável. O Washington, artilheiro da Copa do Brasil 2001, foi vice-artilheiro do Brasileiro, em 82, o Washington, aliás, 2002, né? O Washington jogou na Ponte um pouquinho em 98, foi embora, voltou em agosto de 2000, ficou até abril de 2002. 103 jogos e 86 gols, inacreditável. Brincadeira, o Washington marcou gol no Palmeiras, no Santos, no São Paulo, no Corinthians, todos do Rio ele marcou, jogando pela Ponte. Marcou gol no Flamengo, no Vasco, Fluminense, América, Botafogo, todos. De grande porte, o que mais o Washington marcou foi contra o Palmeiras. Pô, inacreditável, né? Uma fase maravilhosa. Ontem o Iberlin falava de jogadores que foram revelados, que passaram pela Ponte, que foram à Copa do Mundo, né?
Eu fiz aqui a relação Valdir Pérez, que veio do Garça para a Ponte, mas é considerado revelação porque o Valdir Pérez ele não tinha contrato profissional. Quando ele chegou na Ponte, o primeiro contrato profissional foi na Ponte. Valdir Pérez, que logo foi para o São Paulo, foi na Copa de 74, de 78, de 82, como jogador do São Paulo. O Carlos, Oscar e Polozzi, os três foram convocados para a Copa de 78 na Argentina, sendo que o Carlos foi convocado em 82 como jogador do Corinthians e 82, da Ponte, perdão, opa. O Carlos é o único jogador na história que foi convocado para 2 Copas do Mundo como pertencendo a um clube do interior, que foi o caso da Ponte. Então, 78 e 82, convocado como jogador da Ponte, 86 estava no Corinthians. Oscar foi convocado em 78 como jogador da Ponte e 82, jogador de São Paulo, 86 também de São Paulo. Polozzi foi convocado em 78 como jogador da Ponte. Chicão, volante, tinha passado pela Ponte, não é revelação da Ponte, mas em 78 na Argentina estava lá como jogador de São Paulo. Juninho Fonseca, em 82, convocado para a Copa de 82 como jogador do Corinthians, grande revelação da Ponte. André Cruz, revelação da Ponte, foi na Copa de 98, era jogador do Milan. Luiz Fabiano foi em 2010 na África do Sul como jogador do São Paulo, revelação da Ponte. Edson Bobrão, hoje técnico aí da Ponte na Copa Paulista, não merece isso, Edson Bobrão, né? Também técnico do Sub-20, em 86 na Copa do México. O Edson Bobrão jogou 2 partidas, Telha Santana, o treineiro, mas era jogador do Corinthians. E o Mineiro, sim, Mineiro não é revelação da Ponte, do Rio Branco de Americana. Passou primeiro pelo Guarani, voltou para o Rio Branco, depois veio para a Ponte. Na Ponte, o Mineiro foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Aí, em 2006, era jogador do São Paulo, convocado então para a Copa. E tem também um que o professor José Moraes dos Santos Neto destaca em um dos seus livros sobre as histórias da Ponte, do Armandinho. Armandinho foi um atacante que foi na Copa da Itália. A Copa da Itália foi em 34, também foi um fiasco. O Brasil jogou só 1 ou 2 partidas e olha lá. Mas Armandinho jogou com o Leônidas da Silva. Armandinho, revelação da Ponte, década de 20. Aí da Ponte teve as suas andanças e estava no São Paulo da Floresta, que originou o São Paulo Futebol Clube. Então, quando o Armandinho ele foi para a Copa de 34, ele foi contratado pela CBD. Naquela época era CBD. Era comum naquela época os jogadores que estavam parados eram contratados pela CBD e convocados pela seleção brasileira. Então, quando o Armandinho foi convocado, ele estava sem clube. Mas depois da Copa que ele foi para o São Paulo da Floresta. É isso aí. Meu caro Vladimir Catarino, nada de escalação da Ponte ainda. O Botafogo já está escalado, viu, Edu? Quem? O Botafogo já está pronto. Ah, você sabe que o Salatiel não vai jogar, você disse aí? Isso, está suspenso. E o Totoyato da Sacramento, toda vez que Salatiel marcar gol, ele liga pra mim. Tá vendo, Edu? Não falei pra você, porque ele não contrata Salatiel. Aí passa um tempo, gordo de Salatiel. Ele liga pra mim. Edu, eu falei pra você, Salatiel, tem que falar na rádio, contrata Salatiel. E a Ponte também tá escalada, Edu. Ah, bom, então vamos aqui ao nosso Gabriel Ribeiro, nosso maestro, macaquinha escalada na voz de Vladimir Catarino. É, rapaz. E o Pintado mantém o esquema com 3 atacantes, hein? Hoje vai com 3 atacantes, Paulo Baia, Eliel e André. E o Gabriel Silva fará sua estreia com a camisa da Ponte Preta. A macaca escalada então com Kaique França, é o goleiro com a 12. Na lateral direita vem o Luiz Felipe com a 14. A dupla de zaga com Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27. E na esquerda Gabriel Silva, que hoje veste a camisa de número 24. No meio-campo, a Ponte Preta manda o Leonaldi 5, Amaral 8, Felipinho meia dúzia e a tríade de atacantes, o Paulo Baia jogando com a 16, Eliel 9 e André 90. Gabriel Silva é 34. Repetindo então a escalação da Ponte, Edu e ouvintes da Bandeirantes, Kaique França é o goleiro 12, Luiz Felipe na lateral direita 14, na zaga 4 Matheus Silva 27, capitão do time o Fábio Sanches, na esquerda Gabriel Silva com a 34. Meio campo tem Leonaldi 5, Amaral 8, Felipinho meia dúzia e à frente Paulo Baia 16, 9 Eliel, 90 André. A Ponte já confirmada a escalada para pegar o Botafogo, Edu. Aquele banco assim devagar, Poiduzão, né? Deixa eu que já falo alguns ajustes. Quem que é o goleiro, Pedrão ou Luan? Pedrão, hoje é o Pedro Rocha 1.
Pedro Rocha 1, pois não? Mailton 2. Mailton 2. Edson 3. Edson, eu não coloquei essa aqui, peraí. Edson 3. Tomás Kaique 13. Quem? Tomás Kaique. Tomás Kaique, com que número? 13. 13. Samuel Andrade 17. Samuel Andrade, número? 17. 17. Fraga 18. O Fraga, voltando aí, teve um pouco no banco, mas depois da contusão de fevereiro não jogou mais. Mas tá no banco, tá indo. Tem hora que não, tem hora que sim. 18, Fraga. Lucas Natan 20. Lucas Natan que fez o gol contra a Chapecoense 20. Everton, de novo no banco, hein? Everton que sofreu aquela... Aliás, tá fazendo um ano, hein? Foi em agosto. Foi em agosto ano passado, a contusão lá em Brusque. Jogou um pouquinho contra o Juventus, jogou um pouquinho contra o Vitória. No banco, que número que é o Everton? 22. 22. O Everton é o outro agora. O Everton, 23. O Everton, achei aqui 23, joga também de lateral direito. Ramon Carvalho, 40. Ramon Carvalho, 40. Igor Torres, 77. Igor Torres, 77, um momentinho por gentileza. Luiz Felipe aqui tá como titular. O Thiagão Oliveira ali no banco, né? Não, dessa vez não foi pro banco não, Edu. E aquele menino chamado Euler, é um zagueiro da base, né? Não tá no banco. Também hoje não. Deixa eu ver quem mais aqui, por gentileza. É o que eu pensava aqui. O Pablo Diego se recupera. Né? Isso, ainda entrega ao departamento médico. O Gé teve hérnia de disco, cirurgia. Não sei quando é que volta. Previsão é no final do mês de setembro, começo de outubro. Nossa, final de setembro. E o Jean Carlos, lateral esquerdo, esse é joelho, só o ano que vem, operou, né? Exato, esse é já um caso mais sério, mais complicado, né? Olha, dos pendurados que eu tenho aqui, é o Edson, o Leonaldi, Ramon Carvalho e o Kaique França, goleiro. São esses mesmo, Edu. Bateu? Exatamente. Edson, Leonaldi, Ramon Carvalho e Kaique França, pendurados. Perfeito. Vamos lá, vamos ao Botafogo? Vamos ao Botafogo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. A Pantera, o Botafogo escalado pelo Marcelo Chamusca com o Matheus, é o goleiro 1, Juan 2, Lucas Dias 3, Márcio 4 e Patrick Bray meia dúzia. Tarik, aliás, capitão do time, joga com a 5, Toró 7, Guilherme Madruga 8, Ivonei 10. 9 para o Edson Cariús, 11 para Luiz Henrique. Vou repetir aqui o time do Botafogo que encara a ponte. Matheus 1, Juan 2, Lucas Dias 3, Márcio 4, Patrick Bray meia dúzia. Tarik, capitão do time 5, Toró 7, Guilherme Madruga 8, Ivonei 10, 9 Edson Cariús, 11 Luiz Henrique. São os titulares. No banco estarão à disposição do Chamusca o Gabriel Gasparotto com a 12, Vidal 13, o Diogo Silva 14, Luiz Felipe 15, Jean Victor 16, Pedro Rodrigues 17, Carlos Manuel 18, Edson Carioca 19, Gustavo Xuxa hoje no banco com a 20, Lucas Cardoso 21, Marco Júnior 22 e Erickson 23, Edu. Vamos à arbitragem. Será que acho que o trio é Carioca, é isso? Carioca, a equipe vem do Rio de Janeiro. Yuri Elino Ferreira da Cruz é o árbitro. Assistente 1, Daniel do Espírito Santo Parro. 2, Wallace Miller Barros Santos. No VAR estará o paulista Adriano de Assis Miranda. Olha, é o seguinte, se não for professor de educação física, é funcionário público, se não autônomo. É um desses três. Se tá, o trio tá dentro, hein? O Yuri, que vai apitar, tem 31 anos, é professor de educação física lá no Rio de Janeiro. O Bandeira 1, Daniel do Espírito Santo, tem 43 anos, também professor de educação física em Saquarema, Rio de Janeiro. E o Bandeira 2, o Wallace Miller, ele tem 33 anos, é funcionário público em Saquarema. Tá bom, quer dizer, não precisou abonar, né? Jogo de sábado, tá tranquilo. E ele promete, o árbitro promete o Yuri amanhã estar na orla de Copacabana correndo 5 quilômetros. Sem dúvida. E segunda-feira, 8 horas, na Prefeitura de Saquarema, o Wallace Miller sem falta. Ô Edu, olha um detalhe interessante deste jogo, né? O Guilherme Madruga e o André, pra mim, fizeram os 2 gols mais bonitos até aqui desse Campeonato Brasileiro da Série B. O Madruga fez aquele gol de bicicleta no jogo contra o Novo Horizontino, você se recorda. Sim, e o André, aquele golaço de voleio, né? Contra o Vitória, um dos gols mais bonitos
desse Campeonato Brasileiro da Série B. De um lado, o Madruga, aquele golaço de bicicleta contra o Novo Horizontino, e do outro lado, o André, que tem a 90 estampada na camisa, que marcou aquele golaço de voleio contra o Vitória no Majestoso. E você que é o rei da tabela, né, os próximos jogos, Vai. você está sempre de olho, assim e não que vai sai parar, a... né, Edu? Você viu que não vai parar lá, né? Então, Não vai parar. Mas você sabe o que eu achei, Boris? É que, dando uma olhada, lembrei de ti, falei, olha, nós não vamos ter, em algumas semanas, jogos no meio da semana, né? É tudo... Essa semana, né? Nós não tivemos, a outra semana não vamos ter também, na outra também não. Né? Não tem jogos no meio de semana. O Guarani, por exemplo, vai jogar na sexta, né? Mas já é rodada do fim de semana. Não teremos rodada no meio de semana. Bem lembrado, Edu. Vai ser um pouco light, não sei até quando, porque a CBF publicou, a última vez que eu vi, até dia 23 de setembro. Isso. Tem data. Então, veja bem, no caso, você quer ver a dupla campineira? Nós estamos aqui, Botafogo e Ponte, amanhã Guarani e Juventude. Depois, sexta-feira que vem, Guarani Sport, depois domingo, Ceará e Ponte. A Ponte depois pega o Ceará lá. Pauleira, hein? Depois, na outra semana, dia 25, sexta-feira, Ponte Londrina, sábado, Sampaio Correia e Guarani. Depois, na outra semana, dia 1º de setembro, sexta-feira, é o derby. Até agora vocês têm notícia do derby, é isso mesmo? É 1º de setembro, 21h30, sexta? Por enquanto é confirmado. Há uma movimentação do Guarani, né, na tentativa de modificar, mas é complicado. Tem interesses das emissoras, tem também a própria CBF junto à tabela, mas por enquanto está confirmado para 1º de setembro, 9h30 da noite. A tabela só quebra em meio de semana no dia 5 de setembro, depois do derby. Terça-feira, Chapecoense e Guarani. Mas mesmo assim, a Ponte só no sábado, dia 9, Ponte e Sampaio Corrêa. Para a Ponte ainda não quebrou. É só final de semana. Depois, dia 15 de setembro, sexta, Vila e Ponte, é final de semana. Depois, 16 de setembro, sábado, Sampaio e Guarani. Quer dizer, para a Ponte continua até 16 de setembro, só uma vez por semana, final de semana. Depois, sexta, dia 22 de setembro, Ponte e Mirassol. E no dia 23, no sábado, dia seguinte, CRB e Guarani. Então, para Ponte, só final de semana até 23 de setembro. Então vai ser bem light, né? Bem light. Ameniza para mim também. Vamos lá, só final de semana, se Deus quiser. Não tem jogo 11 horas de domingo, né, Edu? 11 horas de domingo. Edu! Aí, ó. Olha lá. Aí, ó. Falou. Deixa eu ver aqui. E não tá no grupo, hein? Tigrão. 16h20. Não. Fala, Tigrão. Ponte Escalada, Tigrão. Um abraço, boa tarde. Alô, Edu. Um abraço pra você, um abraço pro Bolis, pro Catarino, pro amigo ouvinte da Bandeirantes. Olha que som, hein, Edu? Meu Deus do céu. Equipamento novo, hein? Equipamento novo, investimento, mas os nossos ouvintes merecem qualidade. Repete aí o time aí, Edu, por gentileza. Oi, Catarino. Repita a Ponte aí, Catarino, por favor, pro Tigrão e pros ouvintes da Bandeirantes, Catarino. Com todo prazer, Tigrão, pra você e pra todo mundo ligado conosco aqui na Band, a Ponte de Kaique França, 12. Luiz Felipe na lateral direita, 14. A dupla de zaga com Matheus Silva, 4. Fábio Sanches, capitão do time, 27. Estreando na lateral esquerda, Gabriel Silva com a 34. Meio campo tem Amaral, 8. Leonaldi, 5. Felipinho, meia dúzia. E no ataque, Paulo Baia, 16. Eliel, 9. André, 90. A Ponte de Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Gabriel Silva. Amaral, Leonaldi, Felipinho, Paulo Baia, Eliel e André. Bom, Edu, pelo menos o Elvis, né, tá sendo poupado aí dessa situação ruim e às vezes não conseguir produzir, uma situação complicada, aquele negócio todo, mas eu acho que é um acerto. Eu acho que age com correção aí, no caso, a comissão técnica, o Pintado, porque realmente ele vem com muita dificuldade de se movimentar. E eu tô dando uma olhada aqui, parece que nem no banco, né? Nem no banco. Não, nem no banco, viu, Tigrão? Não foi relacionado, não. Pois é, então a Ponte não tem meia, não teria o meia, porque a minha opção era realmente de começar sem o Elvis. Eu faria um 4-4-2, né? Sem o Elvis, com o Paulo Baia, fechando aí esse meio campo. Mas vamos lá, ele pode voltar, ele pode, de repente, ocupar esse espaço do campo sem problema nenhum. Ele pode ser aí um dublê de um atacante pelo lado esquerdo ou um meia, porque só com os 3 volantes
nós vamos ficar prestando atenção quem é que vai ter mais liberdade para sair e seja o que Deus quiser. E a outra grande atração da Ponte é a estreia do Gabriel Silva, número 34, e a gente vai ficar atento aqui para ver também fisicamente como é que está o jogador. Eu também não começaria com o André, falei isso a semana toda, não começaria com o André, né? Eu colocaria mais um no meio campo e faria a dianteira com o Eliel e com o Paulo Baia. E colocaria mais um no meio. Quem que seria esse um? Claro que eu explico aqui. Seria o Ramon Carvalho. Mas eu também não começaria com o Felipinho. Eu começaria com o Ramon Carvalho, né? Eu começaria com Elvis, com o Amaral, Leonaldi e o Ramon Carvalho, e fecharia esse tripé com o Lucas, que fez o gol aí, Salvador, que deu a importantíssima vitória para a Ponte contra a Chapecoense. É o que eu faria, Lucas Natan. E a dianteira, eu começaria exatamente com Eliel e Paulo Baia. Ah, mas não escalou Lucas Natan. Ele vai de 3 volantes e está aparentemente aí com 3 atacantes. Beleza, um desses 3 atacantes vai ter que ser meia. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? Porque ele tem à frente a presença do André, ele tem à frente a presença do Eliel e ele tem à frente a presença do Paulo Baia. Eu tiraria o André e começaria com o Lucas Natan no meio, e aí adiantaria no meio, mas com liberdade para chegar à frente, para pisar na área, exatamente como ele fez no último jogo contra a Chapecoense. Aliás, ele entrou no lugar do Elvis. Por que não faz a mesma coisa, né? E não começaria com o Felipinho e sim com o Ramon Carvalho. Mas é questão de sutileza, de ponto de vista. Não começaria com o Elvis, não vai começar, e não começaria com o André, para dar um pouco mais de frescor físico, resistência física para o time dentro de campo. Ele fez opção pelo Felipinho, ele é o pintado. Tá bom, vamos ver como é que volta ao time o Felipinho. Vamos ver como é que é a pegada desse meio campo e vamos ver quem é que vai conduzir essa bola para frente. Porque, mas você está sendo incoerente, você está dizendo que não começaria com o Elvis e quer saber quem é que faz a transição ofensiva? Sim, para mim seria o Lucas Natan e eu não começaria o jogo com o André. Deixaria o André para entrar segundo tempo aí, 18 horas. Já teria baixado um pouco o calor em Ribeirão Preto e vamos em frente. Mas é só uma questão de ponto de vista muito pessoal. Vamos respeitar aqui a opção do Pintado e torcer para que a Ponte faça uma grande partida. Eduzão. O Edu, sim, só uma informação em relação ao clima, a natureza, né? Em Ribeirão Preto já temos imagens na tela da Band, sol, calor, muito calor. A informação que eu obtive agora há pouco, que em Piracicaba está chovendo forte, granizo, não é granito não, hein? Granizo. E a chuva está vindo aqui para a região. Eu verifiquei aqui do lado externo do CB Studio Stadium, realmente o tempo mudou, tá um céu nublado, começou a ventar. Tomara que esta chuva de lá não venha para cá. Mas como são as coisas, né? Os contrastes. A cerca aí de 200 quilômetros, né? Um pouquinho mais de Campinas. Muito calor em Ribeirão Preto. E aqui, temperatura com o céu, né? Temperatura mais baixa, amena, céu nublado. E na vizinha Piracicaba, 80 quilômetros daqui, chove granizos. São as coisas da natureza, né, Taiga? Coisas da natureza. E essa frente fria, ela já estava prevista, que chega para valer amanhã. Baixa temperatura, vamos ter um pouco de chuva, está vindo do sul, mas ela está entrando pelo litoral paulista. Por isso que Piracicaba, Campinas, Piracicaba já chovendo, aqui deve chover mais tarde, e Ribeirão, que está lá no norte do estado, demora um pouquinho mais, mas chega lá também. E aqui em Valinhos está ventando tanto, mais tanto, que eu abri a janela aqui agora e passou uma vaca voando, sendo carregada pelo vento. Vaca adulta, inclusive uma vaca de leite. Estava balançando tudo e a vaca voando, sendo carregada pelo vento, para que vocês tenham uma ideia da intensidade do vento aqui em Valinhos. Ô Tigrão, eu fiquei curioso agora, toda vaca adulta não é de leite? Não, nem todas. Ah, nem toda? Nem todas. Às vezes ela é adulta, mas ela ainda não é de leite. Depois ela vira de leite e às vezes ela vira de corte. E às vezes ela é uma vaca reprodutora também. Mas essa daqui já era uma adulta, assim, pelo semblante dela, já uma adulta já madura, experimentada, já uma vaca avó, uma avó vaca.
E passou voando aqui, cara, tentando se segurar no ar, o vento carregando ela. Coisa impressionante. Vamos dar uma faturada, quem sabe a gente internamente resolve Cuidado isso. com a vaca, já, hein? concentração Bandeirantes, 16h29, na tela da Band. Tá o Batistão para transmissão de Botafogo e Ponte aqui na rádio. Leandro Borges narra pra gente, até já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo e Tiago Prudente. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Concentração. Um abraço ao Paulo e a Rita Maluca de Jacobã, Conde, Paraíba, sempre participando do casal. Um beijo no coração de vocês aí, muito obrigado. Amanhã realmente Dia dos Pais. E boa sorte a Macaquinha. Sofrer mais um pouco, Edu, a partir das 17 com o Boris na narração. Nosso muito obrigado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa, mas o ouvinte mandou. Nasci com o escudo da Ponte tatuado no meu coração. Ao Wilson de Marzo, de Maringá. Saudações Ponte Pretanas. Forever, forever, forever. Pra sempre, sempre, sempre. O Wilson de Márcio, grande Maringá, grande ouvinte, grande Ponte Pretano. E a Macaca não tem uniforme novo aí, ô Catarino? Não é uma camisa nova? Não lançou? Será que hoje não é camisa nova? Uniforme comemorativo aos 123 anos, né, Edu? Não sei se vai usar exatamente na partida de hoje, mas um uniforme, aliás, muito bonito. Por sinal, lançado pela Ponte Preta em alusão aí aos 123 anos comemorados ontem, Edu. Nem tudo são flores. Essa semana a Ponte teve uma pendência financeira com o Luizão e com o Niltinho, rapaz. Niltinho não marcou nenhum gol pela Ponte, Niltinho. Aí saiu da Ponte, foi no Náutico. Quando estreou no Náutico, marcou um gol. Olha, somando o Luizão e Niltinho, R$1 milhão. Essa semana estourou a notícia. E o Eberlin, ontem entrevistado pelo Batista, quando o CH perguntou para ele dessas duas pendências, o que assustou foi o seguinte, que o Eberlin falou, isso é que vocês estão sabendo. Como quem diz claramente, né? Fora as ações que vão aparecendo e que a gente não sabe. Esse Marcelo Chamusca, treneiro do Botafogo, que subiu com o Guarani em 2016 da Série C para B, Marcelo Chamusca, treinou a Ponte em 2018. Ele ficou 5 jogos. Ele teve 3 empates e 2 derrotas, mas também não pagou, a Ponte não pagou. Ele também está no bolo da justiça, hein? Mas a Ponte foi uma brincadeira. 2018, eu não sei se era o Abdala o presidente ou já o Tiãozinho, acho que era o Abdala. Mas não pagou o Marcelo Chamusca, não pagaram, né? Tá com uma ação, tá no bolo da ação, tá no rolo. Meus amigos, final do Concentração Bandeirantes, Macaquinha escalada sem o Elvis nem seguiu, e sem o Arthur suspenso. Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Gabriel Silva. Vai fazer a estreia, Gabriel Silva, lateral esquerda.
jogou no Palmeiras. Amaral, Leonaldo e Felipinho. Amaral, Leonaldo e Felipinho, esse é o meio. Na frente, Paulo Baia, Eliel e André. Lá vai a macaquinha, 123 anos e um dia, seja o que Deus quiser, e até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Jornada Bandeirantes. Registrado com Bet Bola, Bet Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande forte abraço a você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes. Estamos chegando para mais uma transmissão esportiva. Campeonato Brasileiro da Série B, 23ª rodada. No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 17 horas, a bola vai rolar. Tem Botafogo e Ponte Preta. Ponte Preta e Botafogo. E aqui na Rádio Bandeirantes, o show de bola vai começar.
O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol com a marca tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação, estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e todos através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da nossa equipe. Você que está no YouTube, participe conosco na nossa arquibancada virtual, no nosso chat ao vivo. Deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje é sabadão, dia 12 de agosto de 2023, 5 da tarde, a bola rola, duelo paulista, Ponte Preta, vindo de vitória, venceu na última rodada, a primeira vitória do técnico Pintado, comando técnico da Ponte, ocupando a 13ª colocação com 26 pontos. Encara o Botafogo, que vai para o seu 22º jogo. Tem um jogo a menos em relação à Ponte, em função de uma partida que foi adiada. Botafogo é o 10º colocado com 32 pontos, mas há 13 jogos não vence. É o primeiro jogo da Macaca depois de completar 123 anos. Ontem, a Associação Atlética Ponte Preta, parabéns à coletividade ponte pretana. A Ponte ontem completou 123 anos de raça, de tradição, de paixão. Este amor maior, a primeira democracia racial do futebol do Brasil. É a Ponte Preta em campo que quer dar ao seu torcedor esta vitória de presente. Já 5 da tarde, a bola rola para Ponte Preta e Botafogo. E aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão deste jogo para Rocha Autopeças. 31 anos neste mês de agosto, descontos especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias LED brasileiras dos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade. Nova Light. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. E às 16 horas mais 41 minutos a partir de agora, girando o Timácio de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes, levando a melhor informação para você. As últimas da Macaca, que ontem assobrou velhinhas, 123 anos de fundação, antes da bola rolar no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Alô, alô, Vladimir Catarino, e o destaque da Macaca para a Macacada reunida para acompanhar já Ponte Botafogo. Boa tarde, Vlad. Boa tarde, Boles. Uma tarde ótima também para amigo ligado na Bandeirantes, em especial a você, torcedor da Macaca. Parabéns pelos 123 anos da Ponte Preta. A Ponte que na última rodada quebrou uma sequência de 5 jogos sem vencer. Bateu a Chapecoense 1-0 jogando no Majestoso. Pro jogo de daqui a pouco contra o Botafogo, o técnico Pintado terá um desfalque certo. Arthur, que está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo. Gabriel Silva faz a sua estreia na lateral esquerda. Por opção, o técnico Pintado não levou o Elvis, o meia não joga. Com isso, o time mantém o esquema com 3 volantes e 3 atacantes. Vai a Ribeirão Preto em busca da vitória, em busca de mais 3 pontos na tabela. Boles. Tarde de sol, de calor em Ribeirão Preto, e o tricolor Ribeirão Pretano, Botafogo, Vladimir Catarino. Como você disse, o Botafogo não vence há 3 partidas e também não marca gols nessas 3 partidas. Por isso tem atacante novo estreando. O Cariús, o Edson Cariús, faz a sua estreia, começando como titular pela primeira vez. Técnico Marcelo Chamusca também terá desfalques, não conta com o atacante Salatiel e o zagueiro, o lateral direito Tássio. Ambos estão suspensos. A análise do jogo, comentarista Bandeirantes, é o comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes. The Tiger Man, o fera da opinião, e a sua expectativa para o jogo. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Boles. Grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, aos demais companheiros, Edu, Catarino. Parabéns para a Ponte, bato continência para a torcida da Ponte. Esta sim eu respeito. Esta é o grande patrimônio do clube.
esta é imortal, assim como a própria instituição. Homens são importantes, jogadores, comissão técnica, diretores, dirigentes em geral, mas eles passam, a instituição fica. Ela é imortal. Todos os réis mortais, às vezes, se acham imortais como a própria instituição. Mas é uma análise utópica, uma autoanálise revestida de utopia que eles mesmos fazem. Nesses 123 anos foi assim, mas quem merece o meu respeito, o meu abraço, a minha continência, as minhas reverências e todos os meus elogios são os torcedores pontepretanos. Estes sim são os verdadeiros donos da Ponte Preta. Parabéns a todos e parabéns à Associação Atlética Ponte Preta, que faz um jogo duríssimo contra o Botafogo. Espero que dê encaixe. Olhando aqui, revirando a escalação, eu acho que o Paulo Baia vai encostar nesses 3 volantes aí para fazer uma função aí de condutor, para fazer essa função de transição meio-campo-ataque. Mas vamos esperar a bola rolar e já vamos dizendo quem é que está ficando mais entre os volantes, quem é que está com mais liberdade para sair. Por exemplo, eu entendo a presença do Felipinho, apesar que eu começaria com o Ramon Carvalho. Por quê que eu entendo a presença do Felipinho? Porque a Ponte está estreando um lateral que não joga há muito tempo, experiente, 32 anos, salvo engano, que é o Gabriel Silva, bem rodado na Europa, frequentador quando jovem das categorias de base da seleção brasileira, com título mundial inclusive, tudo certo, o jogador sabe jogar futebol, mas nós não sabemos como é que vai estar o ritmo dele, inclusive o próprio condicionamento físico. Como o Felipinho joga quase que como um lateral esquerdo mais adiantado, aquele volante que fecha o corredor do lado esquerdo e é canhoto, dá para entender a presença dele para que ele seja o anjo da guarda, o primeiro combate, para que ele não deixe, por exemplo, numa podre o estreante Gabriel Silva, de repente, no meio de 2 ou até de uma triangulação de jogadores do Botafogo. Dá para entender. Quando a bola rolar, a gente vai esmiuçando tudo isso para o amigo ouvinte inteligente e que merece também todo o nosso respeito, o nosso queridíssimo ouvinte da Bandeirantes, Leandro Boles, com chuva de pedra em Piracicaba e tudo. É isso, já tem bola rolando às 5 da tarde no estado de Santa Cruz, em Ribeirão Preto, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem Botafogo e Ponte Preta. Amanhã tem mais futebol aqui na Rádio Bandeirantes, 3h45, em 3h45. A bola vai começar a rolar do Brinco de Ouro da Princesa. Tem Guarani Juventude aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão na voz de Carlos Batista. E agora o destaque do Bugre Campineiro, Vladimir Catarino, que faz a primeira da sequência de 2 partidas em casa nessa Série B, começando nessa partida contra o Juventude. Técnico Humberto Louser não terá João Victor, que está suspenso, Derek, que está machucado, ainda na dúvida da presença tanto do Mike quanto do Bruninho e também do Matheus Barbosa. Tem promoção de ingressos para o torcedor, tanto no Tobogã quanto na Cabeceira Sul. É expectativa de casa cheia neste domingo no Brinco Boles. O destaque do plantão e âncora do futebol da Rádio Bandeirantes, ele já comandou concentração, vai trazer todas as informações do mundo da bola no decorrer de Botafogo e Ponte Preta. E assim que a bola parar de rolar, vai comandar o apito final. Alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande abraço, boa tarde, Edu. Um abraço, obrigado, Boris, uma honra ser o seu plantão, abraço aos demais da equipe, um grande abraço especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, é o seguinte, em termos de Série B, começou a rodada ontem com de virada Novo Horizontino 2, Mirassol 1. Novo Horizontino está indo para as cabeças aí, uma das primeiras colocações nessa Série B. E Tombense 0, Sport também 0, ganha aí um pontinho ou perde um pontinho o Sport. Tombense que, né, tá vendendo caro, tá numa situação difícil. Tombense é o primeiro na zona, mas o Sport é o primeiro colocado com 45, foi para 45 com empate. Novo Horizontino com a vitória, vice-líder com 42. Olha o seguinte, em andamento na Série B, lá em Criciúma, segundo tempo, Criciúma 2, Londrina 0, 17 horas tem também Sampaio Correia e CRB, 18 horas no Opa, em Goiânia, Vila e Avaí.
ficando para amanhã, 11 horas, Chapecoense e Atlético de Goiás, 15h45 no Brinco, Guarani Juventude, amanhã, 18 horas, Vitória e Ceará. E na segunda-feira, ABC e Ituano, fechando a rodada. Olha, o Guarani é o 6º colocado com 37, a Ponte é 13ª com 26 pontos. E no Brasileirão hoje, destaque para Botafogo Internacional, 9 da noite no Engenhão. Os paulistas amanhã, Corinthians e Coritiba, 16 horas. Tem Flamengo e São Paulo amanhã, 18h30 Maracanã. Fortaleza e Santos amanhã, 18h30. E na segunda-feira, Palmeiras e Cruzeiro, às 19h. E Bragantino e Vasco, às 9 da noite. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro e Gilberto Sufi. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
De volta no comando da grande jornada esportiva da Bandeirantes, já que estamos no clima de festa. Ontem a Ponte completou 123 anos de fundação. Hoje é dia de vestir roupa nova, né, Vladimir? É, uniforme novo da Ponte Preta comemorativo aos 123 anos sendo utilizado nesta partida contra o Botafogo. Vamos ouvir o técnico Pintado, que o Pintado disse nesse pré-jogo, nessa expectativa para o jogo de daqui a pouco contra o Botafogo. Não, o Gabriel é um jogador experiente, né? Já tem passagem aí por momentos, viveu momentos importantes já no futebol, no alto nível. A gente conta muito com essa experiência para um jogo muito difícil, um adversário que tem seus objetivos, né? Nós também. A gente vai tentar manter as boas atuações que a gente vem tendo em casa, fora também. Então, a Ponte vem de uma vitória em cima da Chapecoense, mas de um jejum de vitórias antes disso. Queria saber como é que vocês vão entrar em campo dessa vez, considerando o Botafogo um rival histórico. O que ficou para trás a gente já esqueceu, a vitória também, né? A gente está pensando daqui para frente. É uma equipe que vem crescendo nesse segundo turno. Eu fico feliz de ter praticamente a equipe completa, né? E o treino e os trabalhos da semana nos deixam confiantes aí para fazer um bom jogo. Técnico Pintado, portanto, confiante numa boa partida. Leandro Borges começou falando exatamente sobre o Gabriel Silva, o estreante da tarde. Direto e reto, aqui na Bandeirantes, chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai para o campo para mais uma vez mostrar o seu valor, escalada pelo técnico Pintado, com Kaique França, o goleiro 12, Luiz Felipe 14, 4 Matheus Silva, 27, capitão do time Fábio Sanches, 34 Gabriel Silva, Amaral 8, Leonaldi 5, Felipinho meia dúzia, Paulo Baia 16, Eliel 9, André 90, 12 Kaique França, 14 Luiz Felipe, 4 Matheus Silva, 27 Fábio Sanches, 34 Gabriel Silva, 8 Amaral, 5 Leonaldi, meia dúzia Felipinho, 16 Paulo Baia, 9 Eliel, 90 André. É o time da Macaca. Botafogo, orgulho de Ribeirão. Botafogo é escalado com Matheus 1, Juan 2, Lucas Dias 3, Márcio 4, Patrick Brey meia dúzia. Capitão do time é o 5, Tarek, 7 Toró, 8 Guilherme Madruga, 10 Ivonei, 9 Edson Carius, 11 Luiz Henrique. Vou repetir, o time do Botafogo, alô Ribeirão Preto. Matheus 1, Juan 2, Lucas Dias 3, Márcio 4, Patrick Brey meia dúzia. Tarek 5, Toró 7, Guilherme Madruga 8, Ivonei 10, 9 Edson Carius, 11 Luiz Henrique, time comandado pelo Marcelo Chamusca. Arbitragem do jogo. Vem do Rio de Janeiro, Yuri Elino Ferreira da Cruz apita. Assistente 1, o Daniel do Espírito Santo Parro. O 2 é o Wallace Miller Barros Santos. No VAR estará o paulista Adriano de Assis Miranda. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Expectativa muito grande de qual vai ser o comportamento da Ponte. A questão do preparo físico de ambas as equipes é um fator preponderante para que possamos determinar aí, para que possamos tentar projetar quem é que vai se dar melhor no jogo, porque a perda de líquido, a questão do cansaço maior do que o normal, de um cansaço muito forte, tem que ser levado em consideração pelas condições climáticas. Tempo muito seco e muito quente em Ribeirão Preto. A Macaca, olha lá, de novo, cara. Outro dia, tempos aí do Gilson Klena, foi toda de preto jogar em Ribeirão Preto. Hoje, toda de preto de novo. É uma obrigatoriedade, porque o Botafogo está todo de branco. Não sei se dá para negociar isso. Mas a verdade é que a roupa escura, todos nós sabemos, ela absorve mais o raio ultravioleta. Consequentemente, esquenta mais. Eu, por exemplo, dia muito quente, eu não saio de casa de roupa preta. Nunca. Por quê? Porque o calor fica potencializado. Mas esse é só um detalhe. Eu estou muito curioso para saber qual vai ser a formação tática com esses 11 jogadores que estão em campo. Acho que está mais para um 4-4-2 do que para um 4-3-3, apesar da entonação da escalação. E a gente espera
que a Ponte esteja atenta, muito mais importante do que as individualidades e do que a tática e do que a organização tática, é a atitude, né? Esse comportamento, comprometimento do time dentro de campo, que às vezes deixa um pouco a desejar, porque a Ponte é um time muito instável nesse aspecto. Às vezes mais atenta, às vezes mais guerreira e às vezes passeando, às vezes parece desinteressada pelo jogo. Espero uma Ponte ligada, atenta, contra um Botafogo organizado, que tem os seus 32 pontos, portanto 6 pontos a mais do que a Ponte, faz uma campanha mais sólida, inclusive com um jogo a menos. Vamos ver. Com o movimento da bola, a gente vai pontuando aqui, ó, amigo ouvinte da Bandeirantes, a organização tática, a formatação tática e as funções individuais desse time da Ponte pro pega do clássico de muita tradição, que já foi semifinal de Campeonato Paulista, que tem muita história e muita rivalidade. Vai rolar a bola e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz talentosíssima, vibrante, jovem e precisa de... Leandro Bolis. Obrigado, Tigrão. Tudo pronto. A bola vai rolar no estádio Santa Cruz nesta tarde ensolarada de sabadão na belíssima cidade de Ribeirão Preto, pontualmente às 5 da tarde. Apita o árbitro. Bola rolando. A partir de agora vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. Leandro Bolis. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão e através do YouTube. Vamos juntos em mais uma transmissão esportiva, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. É a Macaca em campo pela primeira vez, ao completar 123 anos de fundação. Então arrebenta, Macaca! Diante do Pantera, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Como disse o Vladimir, a Ponte com uniforme novo, com a cor preta, com detalhes em dourado. E do outro lado, o time do Botafogo também com o seu uniforme tradicional, a camisa branca, com as duas listras da altura do peito, nas cores preta e vermelha, calção branco e meia branca. E se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, neste primeiro tempo, a Macaca estaria atacando por gol da linha do trem. Sai jogando no campo defensivo, o time do Botafogo com Tarek. São 3 jogos sem vencer e sem marcar um golzinho sequer no Botafogo. Bola recuada por goleiro do Márcio, zagueiro por goleiro Matheus Alpino. Ele ajeita, domina com o pé canhoto, marca a distância André. Dentro da grande área com o pé canhoto, levanta a bola aqui na ponta para Toró, subiu para escorar de cabeça Luiz Felipe. A sobra da bola para Leonaldi no corredor, carrega a bola, traz a Macaca de ataque, levou para o fundo. Leonaldi preparou o cruzamento, chega o zagueiro para cortar. Completa o Patrick Breia, a bola foi embora em lateral para a Macaca bater. É o comecinho do jogo para você ligado no AM 1170 no FM, 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No visual, Vladimir Catarino, o gramado do Santa Cruz não tá legal não, né, Vladimir? Não tá legal não, tá cheio de falhas, né? O estádio foi cedido, foi alugado para um evento de pagode há 2 semanas atrás. Talvez tenha sido isso, o reflexo desse evento ainda com o gramado sofrido do Santa Cruz. Com a reforma do Santa Cruz, recentemente, né, o estádio se transformou em multiuso. Então, por isso, muitos shows são realizados. E o árbitro do Rio de Janeiro, Yuri Cruz, já está pedindo calma para integrantes do banco de reservas da Macaca. Eles reclamaram que iria lateral para a Ponte, o árbitro apontou lateral para o time do Botafogo, lateral este já batizou. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto, descontos especiais, aproveite, encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Desce o time do Botafogo, lançado o mexicano Juan Martínez. Lá pela direita, levantou, cruzou para a área. Chega Luiz Felipe para cortar. A bola encobre o Leonaldi, chega para André. André com peito para Felipe Amaral. Tentou o lançamento no kick da bola, deu uma vacilada. O Juan, a bola sobrou na ponta para Paulo Baia. Na marginal do campo, ele bota na frente, chega no carrinho, na cobertura. Juan, colocando a bola para fora, cedendo lateral para Macaca para bater. Com o estreante Gabriel Silva.
Chegou recentemente, foram 11 anos de Europa, ele que foi revelado pelo Palmeiras, volta ao futebol do Brasil, boa sorte ao Gabriel Silva. Cobra o lateral, do cobro tentou o André, foi desarmado, a sobra da bola fica para Macaca, para o Matheus Silva, devolveu a bola pelo meio, subiu, tirou o Tarek, volta para Felipe Amaral, coloca no terreno, abriu na ponta, passe feito, Luiz Felipe devolveu para Eliel, foi para a dividida, protegeu o Patrick Bray, a bola foi embora em lateral para o time do Botafogo e na queda o Eliel veio aqui. Não digo que era pista de atletismo, que não existe mais, mas é um local, um piso de concreto, né, Vlad? Ele saiu da área gramada ali, né? No carrinho, acabou escorregando e deu uma raladinha de leve, mas tá tudo ok com ele, Bolas. Vamos chegar a 4 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 em Ribeirão Preto. Chicken Supreme Seara, uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente o suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Aperta a marcação, o time do Botafogo, a ponte com Felipe Amaral, bota na frente, foi para a dividida e ganhou. Recupera a posse de bola, chega Toró na marcação, evita a ação ofensiva da Macaca, mas com uma ação faltosa. O árbitro pega a falta, o jogo está parado, é falta para Macaca bater. Lá atrás no seu campo defensivo, Pintado no comando, uma vitória, um empate e uma derrota. Treinador da Ponte que, portanto, faz hoje o seu 4º jogo no comando técnico da Macaca. Olha, pois não, Tigrão? Apesar da observação que fiz aqui de que a roupa escura, o uniforme escuro, ele absorve mais o calor, os raios ultravioleta, mas independente dessa sutileza, muito bonito o uniforme, números bem visíveis, grandes, bastante detalhes em dourado em cima de uma roupa toda preta do uniforme da Ponte. Gostei do uniforme comemorativo e o detalhe é o seguinte. Qual? Ele não tem a faixa, né? Ele não tem a faixa, nem nas costas e nem na frente, mas é bonito. Apesar de quebrar uma tradição mais do que secular da Ponte, ele não tem a faixa diagonal, é liso. E aí outros detalhes, como patrocinador, número, né? Manga da camisa, gola, uma risca lateral também, um friso lateral nos calções, tudo em dourado. Bonito uniforme com meias pretas, calções pretos, camisas pretas, com todos esses detalhes em dourado. Amarelo. Fica para fácil visualização também, é fácil de identificar os seus jogadores da Ponte. Amarelo para quem, Vladimir? O André, atacante da Ponte, cometeu uma falta lá no ataque, até por isso aquela reclamação junto do banco da Ponte Preta. Amarelo para o André, primeiro do jogo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos cravados, primeiro tempo. Série B do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Ponte Botafogo 0-0, Edu. Ele marcou um gol bonito, mas o André já perdeu o pênalti. 7ª partida, é o 2º cartão, já está pendurado, segue o jogo e continua, hein? O Criciúma vencendo, o Criciúma 2, Londrina 0, segundo tempo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, somos mais de 20 mil inscritos. Desce a Macaca, Felipinho da ponta para Paulo Baia curtiu para André, André recolhe, domina na entrada da grande área, bateu pro gol, a bola passa com perigo! André recebeu na meia esquerda e soltou a bomba! O goleirão pulou, mas acho que não chegaria não. Quase a Macaca abre o placar, Vladimir. Foi de longe, mas foi perigosa a bola do André, hein? Arriscou, quase surpreendeu o goleiro Matheus e teve aplausos dos seus companheiros, gostaram desse arremate do André. Quase a Macaca abre o placar em Ribeirão Preto, tem mais ponte, Leonardo recolhe, domina, perde a bola pro Tarek, o Igor Cariús está caído na disputa com o Matheus Silva. Lançamento para Toró, estica a perna, faz o corte, capitão Fábio Sanches. Luiz Felipe para Matheus Silva para Luiz Felipe, agora o árbitro para o jogo para que seja atendido o camisa 9, o Edson Cariús. Briga de bode. Uma disputa aérea com Matheus Silva, você viu, né, Tigrão? Briga de bode, cabeça com cabeça, é um perigo isso daí. Matheus Silva tá legal, tá inteirão, nem caiu. E o Cariús, é o Cariús, né? Sim. Parece que tomou a pancada ali na nuca, vamos ver, nesse momento é lateral. Rapaz, ele cabeceou a cabeça do Matheus Silva, graças a Deus, tá levantando, parece um pouquinho zonzo, parece sangrando um pouco, não sei se vai ser socorrido fora, mas graças a Deus, já tá se levantando. Esse tipo de contato é realmente muito perigoso, parece que é na região do nariz, da boca,
mas ele nem sequer deixa o campo. Continua e a Ponte dá sequência no jogo. Vem pela direita com o Leonardo, prepara o cruzamento, levantou na segunda trave, Felipinho de cabeça, escora pra fora. No cruzamento do Leonardo pelo setor direito, encontrou o Felipinho livre na segunda trave. Goleirão ameaçou sair, voltou. Se a bola vai em direção ao gol, não sei não, hein, Vlad? Foi uma jogada pueril, né? O Leonardo garoto cruzou e o outro garoto Felipinho tocou de cabeça, mas não acertou, a bola foi por cima. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Chegada dura pra cima do Paulo Baia, tem que pintar cartão, viu? O juizão vai mostrar pro jogador do Botafogo, Vladimir. Primeiro cartão amarelo para jogadores do Botafogo. A falta foi cometida ali pra cima do Paulo Baia no roubo, né? Na aproveitada de bola que teve a Ponte Preta na recuperação. O árbitro acabou marcando a falta e pinta cartão amarelo. E parece ser o Lucas Dias, já confirma ali quem tomou o cartão. E foi uma chegada muito forte realmente do zagueiro central do Botafogo pra cima do Paulo Baia. Dá oportunidade para Macaca abrir o placar na bola parada. Tá ajeitando a bola exatamente o Paulo Baia. Tem falta, Macaca, para bater o placar de 0-0. A TV tá mostrando, mas eu acho que não é Madruga não, viu, Vlad? Eu fiquei com impressão de ser o Patrick Bray, né? Camisa meia dúzia, a gente já confirma também. Se o VAR chamar, vai expulsar, hein? Tá esperando o árbitro, hein? Ainda não autorizou. Se o VAR chamar, foi um pisão, foi com o pé alto, carrinho, pegou só o jogador da Ponte. Acho que não vai chamar, se chamar é vermelho. Paulo Baia vem pra cobrança, bateu, a bola subiu, desceu, mas ultrapassou o gol defendido pelo Matheus Alpino, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Botafogo bater. Confirmando o Madruga mesmo, quem tomou cartão, segundo do jogo, primeiro para o Botafogo. Bola. Dias sai jogando curtinho pra direita para Juan, aperta na marcação a Macaca, Juan tem a posse de bola dominada no primeiro terço do campo pro time do Botafogo, chegamos a 10 minutos, primeiro tempo, você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, trabalha para no campo defensivo, o time do Pantera, quem trabalha é o Márcio recolhe, domina zagueirão alto, forte, parrudo, segundo Vladimir Cantarino do Botafogo, encontra Lucas Dias faz o passe curtinho para Tarik pro Madruga dá um tapa na bola, voltou na quarta zaga para Lucas Dias, recebe, domina o primeiro dar combate é o André, perto da risca do meio campo pro time da Macaca, ainda o Botafogo, Lucas Dias tentou o lançamento no vazio para absolutamente ninguém, apenas ocorre protocolarmente o Edson Carius, mas não chegaria na bola, é só lateral de graça para Macaca bater, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Agora com 11 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo, 23ª rodada, comecinho do segundo turno no Santa Cruz, em Ribeirão, Botafogo e Ponte 0-0, Edu Pinheiro. Ontem de virada, Novo Horizontino 2, Mirassol 1, Tombense 0, Sport 0, segundo tempo de Criciúma 2, Londrina 0. Tenta a bola esticada, o time do Botafogo, lançamento para o Patrick Bray, na proteção do Luiz Felipe, goleiro Kaique França jogando todo de azul, trabalha a bola pela direita, de novo para Luiz Felipe, com o pé direito, ele abre pela meia para Felipe Amaral, recolheu, dominou, aperta na marcação, Madruga, vacilou, perdeu a bola, Amaral, na sequência fez a falta para cima do Tarik, mas levou vantagem o time de Ribeirão, Luiz Henrique tentou passe por dentro, chegou, tocou na bola, Luiz Felipe, a bola saiu, é lateral para o time do Botafogo bater aqui pela esquerda, na dividida o Felipe Amaral levou a pior. Tá ali o árbitro pertinho dele para saber a situação do camisa 8 da Macaca, Vlad. Parece que já tá se recuperando, mas tá reclamando de dores. O árbitro foi lá conferir, tá tudo ok, já tá legal o Amaral. O público deu uma melhorada nos últimos minutos. O torcedor da Macaca marcando presença, acompanhando de perto o ataque da Ponte neste primeiro tempo. Mas quem tem lateral, quem tem a ação ofensiva nesse momento é o Botafogo. Patrick Bray levantou pra boca do gol pro Cariúcio, subiu pra afastar Matheus Silva. Coloca a bola pela linha de fundo, escanteio pro Botafogo. Jogada ensaiada, né? Esse lançamento do lateral buscando a área, Matheus Silva estava atento, colocou a cabeça na bola, linha de fundo, escanteio pro Bota. 12 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0, você ligado com o timaço de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. Escanteio pro Botafogo bater, Luiz Henrique e Ivonei. Luiz Henrique para cobrar com a canhota, Ivonei para cobrar com o pé direito, vem bola na área da Macaca, 0-0. Ivonei levantou fechado, desvio de cabeça para fora.
Aí que França saiu, não achou nada. O desvio, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, Vladimir. Aquela cobrança perigosa, porque é lá dentro, praticamente da pequena área, para o centroavante tentar alcançar. O goleiro Kaique França foi na bola, o último a tocar foi o Edson Carius. Linha de fundo, tiro de meta. É tempo de análise, Valdemir Gomes, dá palavra fácil, 0-0 e o jogo é em Ribeirão, Tigrão. Começa bastante equilibrado dos 3 volantes da Ponte. O que mais sai é o Leonaldi pelo lado direito, Felipinho já apareceu lá também na segunda linha do lado esquerdo como um elemento surpresa e cabeceou uma bola para fora. E a Ponte mantém sim 3 jogadores mais adiantados, Eliel, André e Paulo Baia, como a gente vê muito claramente nesse momento. Claro que com o dinamismo do jogo tudo muda, de vez em quando o Paulo Baia volta um pouquinho, está aguardando posição, não fez nenhuma ultrapassagem ainda o estreante, o Gabriel Silva, e a Ponte faz um jogo até agora organizado, são apenas 14 minutos, faz um jogo tranquilo, faz um jogo de organização, faz um jogo sem se expor e de muito equilíbrio contra o Botafogo. Quem gritou há pouco ali foi o Pintado, dizendo que o jogador do Botafogo era para cobrar o lateral um pouco mais atrás. E o árbitro, evidentemente, acabou aceitando o pedido do Pintado e com isso o Patrick Bray cobrou o lateral um pouco mais atrás. Ô Vlad, um detalhe em relação ao Yuri Cruz, o árbitro do jogo, ele está usando a chuteira de cravo, né? Normalmente o árbitro usa a chuteira sintética. Não é muito comum não, chuteira de cravo para um árbitro de futebol. Viu, mas ele subiu pouco antes de começar o aquecimento para testar ali, viu como estava o gramado e sentiu que não dava para usar não a Society, foi de trava mesmo. O Bandeirinha, por exemplo, está como a Society, assim como o quarto árbitro, mas o árbitro principal, apenas um detalhe, o Yuri Cruz, do Rio de Janeiro, utilizando uma chuteira de cravo. No quinto sinal eu confirmo para você, agora em Campinas, são 17 horas e 15 minutos. Futebol da Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tira lá atrás, bateu Silva para Macaca. Estava pressionado ali pelo Ibonei. Meteu a bola para fora, acendendo o lateral para o Botafogo bater pela esquerda. Vem para a cobrança o Luiz Henrique. Preferiu deixar para o especialista da posição, que é o camisa meia dúzia, Patrick Bray. Na área estão Ivonei e principalmente o cara da referência, que é o Edson Carius. Definitivamente marcado nesse momento pelo Luiz Felipe, mas está na sobra ali o Matheus Silva, se houver a necessidade de subir como atacante do Botafogo. Patrick Bray, a bola vai para o Edson. Kaique França saiu do gol, deu um suco na bola, a bola voltou para Patrick Bray. Pela canhota, recolheu o domínio, tentou a finta, Leonaldi trava. A bola sai, o árbitro está marcando apenas lateral para o Botafogo bater pertinho na linha de fundo. Aqui pelo setor canhoto, 0-0 com 16 minutos do primeiro tempo. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, estádio Santa Cruz em Ribeirão. Patrick Bray vem para a cobrança, se apresentou o Luiz Henrique. Será que vai para a área, Bray? Levantou na entrada dela, subiu para afastar Felipe Amaral. Paulo Baia briga pelo rebote, a bola fica para o Toró. Toró recolhe, domina por time do Botafogo, encara a marcação do Gabriel Silva. Para Madruga, Madruga pelo meio para Ivonei. Dominou, girou pé direito, ele bate, a bola desvia, bloqueada, vai embora. Pela linha de fundo, o Botafogo pressiona, Vladimir. É, o Madruga que é sempre abençoado, afinal ele madruga, né? Conseguiu uma bela jogada e escanteio. O Botafogo segue no ataque, bora. Tem escanteio para bater o time do Botafogo, placar de 0-0 em Ribeirão Preto, na área. Os zagueiros altos do Botafogo, Lucas Dias e Márcio, além do Tarek, capitão do time, camisa 5, fica ali no primeiro pau. Escanteio batido curto, dominou Juan, levantou, cruzou na segunda trave, subiu para afastar. Matheus Silva desvia a bola sai. Foi o Gabriel Silva, não, Gabriel não, foi o 34 da Ponte quem tirou. Gabriel, né? O Gabriel é 34, Vlad? 34, Gabriel é o 34. Marquei 24. Não, 34. 34, portanto, Gabriel Silva. Lateral para Macaca, aliás, pro time do Botafogo bater a Macaca, colocou a bola para fora. Levantamento lá dentro, subiu agora sim, Matheus Silva. Tentou ficar com a bola, não consegue. Eliel no primeiro, no segundo lance, toca na bola, mas a bola volta por Botafogo no meio campo. O mexicano Juan recua para o goleiro Matheus. Matheus de primeira com a canhota, já devolve a bola no campo de ataque. Sobe Gabriel Silva, escuro de cabeça, ninguém da Ponte. A bola volta ainda pro time do Botafogo. Botafogo nesse momento fica mais com a bola. A Ponte se limita a marcar. Já já o Tigrão fala
fala. Lançamento aqui na canhota, bola esticada com Patrick Bray. Chega Luiz Felipe para cortar. A bola sai em lateral pro Botafogo. Gandula rapidamente deixa pro Bray. Bray cobrou para Ivonei. Linha lateral do grande área com Patrick Bray. Aqui para esquerda, boa bola para Luiz Henrique. Tá na área, levantou para Edson Carius. Subiu, tirou Gabriel Silva pro meio da área. Fábio Sanches afastou. Olha a sobra da bola, bateu em cima do Matheus Silva. Tira na sequência, Felipinho. É pressão do Botafogo em Ribeirão. Fala, Tigrão. A Ponte inexplicavelmente recuou demais, né? A bola não fica no ataque, está sendo sufocada. Claro que o Botafogo não teve nenhuma grande oportunidade até agora, 18 minutos. Mas jogando muito quase dentro da grande área da Ponte, isso é um perigo. E o Catarino inspiradíssimo, tá engraçadinho ele, né, Boles? É, né? Tá numa ele fase, já meteu uma jogada pueril. Agora disse que o madruga todo dia. Tá engraçadinho ele. O que você achou? Demais. Ele vai cortar as asinhas do Vladimir. Eu pensei que o Madruga era relacionado ao Madruga, né? Do seu Madruga, do seriado Chaves, mas não tem nada a ver, né, Vlad? Não tem nada a ver, não tem relação nenhuma. Quem teria é o Juan, que é mexicano, lateral do Botafogo, mas o Madruga não. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. A macaca mais velhinha ontem completou 123 anos de fundação. Parabéns a toda a coletividade pontebretana. Aqui o jogo está parado, falta em cima de Leonaldo, falta para a macaca bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vamos chegar a 20 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 em Ribeirão Preto. É bola para Macaca com o capitão, o xerifão Fábio Sanches. Empurra na ponta para Gabriel Silva, cercado, marcado pelo Toró, jogador revelado pelo São Paulo. Volta para Fábio Sanches para Matheus Silva na zaga central, pelo meio para Felipe Amaral. No triângulo, sai jogando direitinho a Macaca. Luiz Felipe arranca, ultrapassa a linha marcatória, meteu na ponta para Eliel recolheu, dominou para Leonaldo. Tentou a finta, chega bem na cobertura do zagueiro. Na sequência o Leonaldo, de forma involuntária, acaba cutucando o quarto zagueiro Márcio e faz a falta, Vlad. O Márcio chegou à frente, né, e dominou a bola. Aí não teve outra alternativa, não teve como frear ali. O Leonaldo acabou cometendo a falta para cima do zagueiro do Botafogo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 20 minutos, primeiro tempo. Em Ribeirão Preto é a Série B aqui na Bandeirantes. Botafogo e Ponte 0-0. Edu Pinheiro. 46 segundo tempo lá em Criciúma, Série B. Criciúma 2, Londrina 0. André tenta ação ofensiva com o Eliel, tira a defesa do Botafogo, vem Patrick Bray, pelo meio pro Botafogo, dominou, tentou passe no comando pra Toró, Toró dominou, limpou, pé direito e bate, Fábio Sanches se joga na frente da bola e bloqueia, a sobra fica pra Macaca com o Paulo Baia, mas tá preso, isolado, por isso ele prende, segura, desacelera, rola por dentro pra Leonaldo, a bola toda torta, vem quicando no gramado, Leonaldo acabou errando, a bola saiu, lateral de graça pro Botafogo bater, a Nova Light, viva a intensidade da luz, projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Obrigado a você ligado no futebol da Bandeirantes no AM, no FM, também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A macacada reunida torcendo para Ponte. Bola solta para Juan, Juan para Toró. Toró recolhe e domina na faixa central do campo, soltou por dentro para Tarik. Tarik adiantou para Ivonei, revelado pelo Santos. Ivonei dá um tapa na bola para Márcio. Márcio tem a posse de bola dominada com o pé direito. Abriu aqui na canhota para Patrick Bray. Chamou, acionou por dentro Tarik. Tarik fez o passe para Luiz Henrique, já no campo ofensivo. Cercado, bloqueado pelo Leonaldo. Voltou para Patrick Bray. É um trava-línguas. Não é fácil. E foi ele quem sofreu a falta, Vladimir. E o Patrick Bray tá reclamando, dizendo que é a segunda cometida pelo Leonaldo, né? O árbitro apenas chamou a atenção do volante da Ponte. A falta é pro Botafogo. E foi de fato a segunda. Falta não forte, mas daqui a pouquinho o outro vai fazer aquele gesto, né? 1, 2, 3, 4 e mostra cartão para o jogador da Ponte. Foi a 9ª falta no jogo. 5 cometidas pelo Botafogo contra 4 faltas da Macaca.
Patrick Bray tentou passe na marginal do campo, acabou errando. Luiz Felipe deu uma vacilada, vai atrás da bola, recupera, agora fica preso, encurralado. Edson Carius pressiona, volta para Matheus Silva, levanta a bola, mas a bola bateu nos braços do Edson Carius. Por isso o jogo está parado no Santa Cruz. Metade deste primeiro tempo, placar de 0-0. Sai jogando Macaca com o Gabriel Silva, o estreante da tarde. Recolhe, domina, já está no campo ofensivo. Para, prende, olha, pensa, gira, recua para Paulo Baia. Paulo Baia esticou na ponta direita para o garoto Eliel. Ele mata no peito, coloca no terreno. A ultrapassagem de Luiz Felipe, tentou botar na frente. Luiz Henrique aparece para cortar. Deixa com o Patrick Bray. Leva a bola para a linha lateral, tentou a finta. Eliel tomou. Quase tomou, o Patrick Bray ficou com a sobra. Márcio levantou, Matheus Silva brigou, Ivonei brigou, voltou para Matheus Silva. Jogo brigado, disputado, tira lá atrás a zaga do Botafogo. Passou na frente do Felipe Amaral, volta para Fábio Sanches, que curtinho sai jogando com o Felipe Amaral. Recomeça Macaco no meio campo, tá 0-0 o jogo. Gabriel Silva, a meia altura para André, André levantou para Paulo Baia, muito forte o lançamento na bola esticada. Naquele último passe, chegou o mexicano Juan, se atrapalhou, mas consegue recuperar, controlar e voltar para Lucas. Levanta a bola para o campo de ataque, o zagueiro. Chega Gabriel Silva, ganha de Toró, toca na bola com a canhota. Na sequência, houve a falta marcada pelo árbitro do Felipinho para cima de Ivonei. O jogo está parado no Santa Cruz. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais. Aproveite. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Passe errado no time do Botafogo, a bola volta para o Matheus Silva, levantou para a velocidade de Eliel, bateu nas costas do marcador, voltou para André, André tentou a finta, Tarek brigou, acabou perdendo a bola, o André reclama de falta, o árbitro manda seguir. Patrick Bray na disputa com Eliel, o último a tocar na bola foi o jogador, segundo Bandeira da Ponte. Toda a indecisão do Bandeira, do quarto árbitro e do árbitro, mas o árbitro apontou lateral para o Botafogo. O árbitro fica esperando o assistente marcar e o assistente finge que não é com ele, né? Até que resolveu dar esse lateral para o Botafogo, já que era no campo de defesa. Valdemir Gomes, outra palavra fácil, vamos chegar a 25, 0-0 e o jogo, quem é que tá melhor do Santa Cruz, hein, Tiger? Tá melhor o Botafogo, mas ligeiramente superior à Ponte organizada, só que a Ponte tem uma carência que já era prevista, até porque o Elvis nem viajou para Ribeirão Preto pela condição física. A bola não passa, invariavelmente não passa pelo meio-campo da Ponte. Quem está saindo com a bola, arrastando a bola da defesa até o meio-campo e depois fazendo ligação direta, é o Matheus Silva. Aí o Eliel está do lado direito, o André centralizado, o Paulo Baia pelo lado esquerdo e o Leonaldo aparece às vezes ali como uma espécie de elemento surpresa, ocupando também o lado direito do campo. Mas a Ponte não tem inteligência de meio-campo. Nem Leonaldo, nem Amaral. Felipinho faz uma segunda linha também lá pelo lado esquerdo, fica embolado lá com o Paulo Baia. E a Ponte não tem alguém que faça a bola chegar com qualidade à frente. Ela vai à base da ligação direta. E aí fica sempre muito mais difícil. Lançamento para a área do Botafogo, atira, a defesa, a bola voltou para Gabriel Silva, dominou, limpou, clareou, falta! O juiz não deu. Mandou seguir o árbitro, bola para o Botafogo, lançamento para o Edson Carius. Encaixotado pelos zagueiros da Ponte. Kaique França e Matheus Silva. O Matheus Silva não quis saber de brincadeira, deu um bico na bola, cedendo o lateral para o Botafogo. Já batido pelo Luiz Henrique, ele volta para Ivonei. Ivonei a Tarek, um pouco depois da risca no meio campo, chamou, acionou Guilherme Madruga. Fez o passe na meia direita para Toró, passa no corredor Juan. Toró recolhe, domina, devolve por dentro para Madruga. Madruga fez a finta para cima de Felipe Amaral, faz boa jogada. Agora se atrapalhou, controlou, voltou para Tarek. Todo atrás a Macaca, inclusive com o André, que deu o combate para cima do Tarek. Patrick Bray de lateral para lateral, a bola chegou em Juan. Juan para Guilherme Madruga, rodopiou, girou para Juan. Juan domina e volta a bola e o torcedor ao fundo não gosta. Bola para Lucas. Lucas por dentro, entre as linhas para Tarek. Tarek de novo para a direita para Juan. Juan recolheu, dominou, fez o passe curtinho para Toró. Toró para, prende, segura, devolve no corredor para Juan. Fechado a Macaca, evitação ofensiva do Botafogo. Bloqueia Felipe Amaral. Vem cruzamento para Edson Carius. Ele não ataca a bola passa. Passa perigosamente na frente do Kaique França e vai embora em lateral para Macaca, Vladimir. Quando decidiu ir para a bola, o Cariú já não dava mais tempo. Ela já havia passado, perdeu uma grande chance o Botafogo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26:40, primeiro tempo.
No futebol da Bandeirantes, você ligado com o Timácio e Carlos Batista. São as emoções da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Do Santa Cruz, Ponte Botafogo 0-0. Edu Pinheiro. Acabou em Criciúma, público 13.600. Criciúma 2, Londrina 0. Criciúma, quarto colocado, 41 pontos. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Você encontra no Ig Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Falta em cima do André, o jogo tá parado, Vladimir Catarino. Ficou bravo o André pedindo o cartão, né? Porque a Ponte ia partindo ali pro contra-ataque, a falta foi cometida pelo Patrick Bray. O árbitro não deu cartão, mas deu a falta pra Macaca. Tem falta Macaca para fazer a cobrança na bola parada. Quem sabe a Macaca, em busca do primeiro gol, já com 123 anos. Tá 0-0 o jogo no estádio Santa Cruz. Paulo Baia sai lá da esquerda, vem aqui pra direita para fazer a cobrança, para fazer o levantamento pra área. 28 minutos, vem pra cobrança Paulo Baia, respira fundo, preparado, concentrado, atenção, levantou na segunda trave, Felipinho tentou de cabeça, o árbitro marcou uma irregularidade. Marcou a falta do Felipinho para cima do jogador do Botafogo, o jogo está parado, Vladimir. O cabeceio acabou indo para fora, mas o árbitro havia marcado a falta de ataque cometida pelo Felipinho. Olha, você já conhece a rede de assistências da Uesco? Estão mais de 630, está em todas as regiões do Brasil, sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse o Uesco Ferramentas, wesco.com.br. E fique ligado, porque no apito final tem a promoção da Uesco pra você. Bola na quarta zaga para Márcio, domina por time de Botafogo, sai driblando, enfiou na ponta com o Patrick Bray. Ele recolhe, domina a parte da corrida com o Luiz Felipe, faz o break, para, prende, levanta a cabeça, voltou para Luiz Henrique no corredor. Luiz Henrique recomeça com Márcio na quarta zaga pro time do Botafogo. Vamos chegar a 30 minutos, primeiro tempo 0-0. Botafogo, 13 jogos sem marcar. A última vitória foi jogando fora de casa contra o Londrina, quando derrotou o time paranaense por 2-1, e agora o jogo está parado. 4 para o jogo, tem um jogador da Ponte, Matheus Silva. Exato, Matheus Silva tá aparentemente sentindo mal-estar ali. Tá de cócoras, né? Tá agachado ali dentro do gramado. O departamento médico da Ponte entrando em campo para atender o zagueiro. Olha, mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, participe conosco na nossa arquibancada virtual. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E por precaução, 2 jogadores da Ponte já foram para o aquecimento, Vlad. Os 2 zagueiros, Tomás Kaique e Edson, estão nesse momento fazendo o aquecimento, mas parece que tá tudo ok ali com o Matheus. Agora, diga no caso, o Matheus Silva não permaneça, a Ponte perde um jogador muito bom na bola aérea, que tá marcando exatamente o jogador mais alto do Botafogo, que é o Edson Cariús, hein, Tigrão? Tanto defensivamente quanto na bola aérea ofensiva, né? Ele é um jogador que tem boa presença também na grande área, quando a Ponte tem uma bola parada de quina ali, escanteio, falta lateral. Mas eu acho que foi um pequeno mal-estar. Eu chamaria de insolação Ribeirão Pretana. É por aí. Ele tá com uma cara legal, o juiz pede para ele sair, é protocolo, né? Já tomou a água, agora tá batendo o papinho ali com o Pintado. A bola foi parada, o juiz vai dar um bola ao chão ali no campo de defesa do Botafogo, próximo à linha de meio campo. E aí quando o Botafogo começar a jogar, ele faz com a mãozinha assim, olha lá. Já fez. Matheus Silva já voltou. É uma frescura também, não? Pelo amor de Deus. Pô, por que precisa? O cara já tá lá dentro do campo, sai. Vai dar 3 segundos, ele vai mandar voltar. Por que já não fica em campo, pô? Tem toda a questão protocolar que às vezes é difícil pra gente entender. Olha, siga a Rádio Bandeirantes também no Instagram, hein? Pintando gols dos times de Campinas. Em alguns instantes os gols estarão lá. Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. E você pode mandar aquela mensagem por narrador aqui que vos fala também. Eu registro no ar, no @Leandro Boles com 2 L's e S. Meu amigo Mauro Lemos está lá em Jarinu, ouvindo o futebol da Bandeirantes. Assim como Andréia Mantovani, sempre ligada, agitando nas redes sociais. E mais uma falta em cima do André. Não é a segunda,
nem a primeira. Mais uma em cima do André, já é a terceira em Vladir. É o Tari que agora foi quem subiu ali, né? Acabou com muita força, com o braço também na nuca do André. Derrubou o atacante da Macaca. Falta pra Ponte no campo defensivo. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Paraflu! Domina Gabriel Silva para Macaca, com o pé canhoto, enfiou no comando, tentou o lançamento para Eliel, caindo pela canhota, chega o primeiro zagueiro para cortar, recolhe, domina Lucas Dias, dá um bico na bola, levanta, barulho de ataque para Edson Carius, sobe por trás, Fábio Sanches, Luiz Felipe briga com o Luiz Henrique, a sobra da bola fica para Paulo Baia, agora pela direita, recuando para Matheus Silva, ajeita, domina a pista na bola, devolve pela lateral direita para Paulo Baia, fica preso, encurralado, não pode perder aí não, ele volta para Matheus Silva, levanta a bola para o campo de ataque, tenta a ligação direta, defesa, ataque, tentou partir o André, mas foi impedido pelo Márcio. Tudo legal e a bola sopra pro time do Botafogo, Tigrão. Você viu, o Paulo Baia voltou ali quase que como lateral direito para recompor, não estava na posição dele, está jogando mais ofensivamente lá na esquerda. E mais uma vez, quem mete a bola é o Matheus Silva. Esse é o lançador da Ponte. Tá errado, né? Ah, mas não tem outro, tem que ter uma alternativa. Essa o Matheus Silva enfiou para André correr. Tem jeito de dar certo, bola em velocidade, para o André apostar a corrida com o zagueiro adversário? Não tem jeito de dar certo. Não tem. Então vai ter que mexer nesse time. Vai ter que mexer, vai ter que suprimir um dos atacantes e colocar um meia, ou suprimir um dos volantes e colocar um meia. A Ponte muito tímida atrás, não joga ofensivamente, não agride o Botafogo. O Botafogo também não tem poder de penetração, não consegue se infiltrar no sistema defensivo da Ponte, que está bem organizado. E aí o jogo é chato pra caramba, né? Essa é a grande realidade. Não aconteceu absolutamente nada. Só aquele chute do André logo no início. E passou pertinho do gol do Matheus Albino. O time do Botafogo ainda criou um lance perigoso, mas não foi aquela grande oportunidade. E no demais, nada. Segue 0-0 em Ribeirão. Bola para Luiz Felipe, soltou o curtinho para Paulo Baia. Paulo Baia recolheu, dominou, devolveu para Luiz Felipe. Bom toque de bola para Léo Naldi, abriu o setor direito, vem embora Macaca. Levou para o fundo, prepara o cruzamento, ele ganha escanteio. Escanteio é para Macaca, Vladimir. Tentativa da jogada do Léo Naldi, né? Tá descendo bastante aqui pelo setor direito do ataque. Na ponta, o corte foi do Patrick Bray. Escanteio, Paulo Baia quem vai cobrar. Vem junto a macacada reunida, quer comemorar o primeiro gol da Macaca no jogo, tá 0-0, tem escanteio, a Ponte para bater, capricha que dá. Paulo Baia, autorizado, pé direito na bola, partiu para a cobrança, levantou na primeira trave, a bola passa por todo mundo, ninguém para desviar. Vai sobrar ainda para Macaca, para o Felipe Amaral lá pelo setor canhoto. Ainda ele domina, vacilou, perdeu a bola para Toró. Toró para Ivonei, vem para o contra-ataque do meio da rua, viu o goleiro adiantado, ele bate, a bola passa. Vai embora, pela linha de fundo, Vladimir. Tentou fazer o gol que Pelé não fez, né? Arriscou de longe, quase que do meio campo, na bobeira que deu o Amaral, perdeu a bola, né? Se o Botafogo vem pra cima, eram 3 contra 2, mas aí o Toró arriscou de longe, a bola foi pra fora, tiro de meta. Amaral, vacilou, dançou, hein? Vacilou, dançou, não vacila mais. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio, acesse novalight.com.br, é do Brasil. Macaca tentou ataque com o André empurrou no comando pra Eliel, chega, zaga do Botafogo para cortar, a bola bateu no Felipinho, no rosto do Felipinho, sobra pra Macaca com o Leonardo, ele volta no círculo central para Matheus Silva, esticou no corredor pra Paulo Baia, dominou, limpou, fintou, cortou, fez o passe no comando pra André, André recuou pra Felipinho, passou Gabriel Silva pela canhota, Felipinho prende, segura, voltou pra André, chega Tarek na marcação, André briga, perde a bola, vai atrás, recupera, faz boa finta, protegeu, soltou na meia direita, soltou mal, Toró fica com a sombra, agradece o presentaço, empurra pela meia para Ivonei, Edson Carius pediu no comando, tentou o lançamento, chega Matheus Silva para cortar, Gabriel Silva completa, levantou a bola aqui na ponta, a bola bateu nas costas do Paulo Baia, fica de graça com Patrick Bray, André protege, a bola sai, o árbitro está apontando, o lateral, vamos ouvir. Não sai fora mais! Falou alguma coisa ali com o Leonaldi. Leonaldi aceitou ali a orientação. E agora o jogo novamente parado, falta do Luiz Felipe na risca do meio campo para cima do Tarek pelo setor esquerdo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você.
Com som ambiente dentro, estádio Santa Cruz em Ribeirão, quase 37 primeiro tempo. Série B do Brasileiro, Botafogo e Ponte 0-0, Edu. Encerrado em Criciúma 2, Londrina 0. Primeiro tempo, 37 minutos. Sampaio Correia e CRB 0-0. Às 18 horas em Goiânia, Vila Nova e Avaí. Com Pede Bola, Pede Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Com Timaço de Carlos Batista no AM 1170 no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pratiquem Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático, rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Estamos entrando na reta final do primeiro tempo, tá 0-0 em Ribeirão. Gabriel Silva empurra na ponta, passe errado para ele, a bola saiu. Lateral para o Botafogo bater lá pela direita, um pouco depois da risca do meio campo. Futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Tem o tempero preferido do Tigrão, que é o chimichurri. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Jogo parado, falta de ataque do Patrick Bray. Acabou atropelando o Matheus Silva, hein, Vladir? Hoje o Matheus Silva com muitas dores, agora nas costas, né? Porque recebeu a falta lá dentro da área. Falta cometida pelo lateral Patrick Bray. Vamos chegar a 39, primeiro tempo, na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ô Tigrão, aquele ímpeto ofensivo do Botafogo, não no início, né? Mas da metade, do início para metade do primeiro tempo já não existe mais. A Ponte deu uma controlada e uma equilibrada, hein, Tiger? É verdade. O Botafogo, olha lá, ó, agora mais um passe errado da Ponte. Vai lá que esse lance pode levar perigo para a Ponte, eu já concluo. Doral domina para o time do Botafogo, empurra na direita para Juan, para, prende, olha, pensa, observa, voltou para Guilherme Madruga, que fez aquele golaço de bicicleta em um jogo da Série B diante do Novo Horizontino. Bola recuada para Lucas. Lucas faz a inversão para Márcio. Pega esse passeio aí, ô Márcio! Lucas Dias exagerou para o Márcio, a bola saiu lateral de graça para Macaca, Tigrão. O jogo tá mais feio do que brigar com a mãe por causa de mistura, né? Uma coisa horrorosa. Horrorosa. E a exemplo da Ponte, a Ponte tem um problema, não tem meio campo. Só tem marcador no meio campo, não tem articulador. Não tem condutor. E o Botafogo também não. O Botafogo é volantada também. Então é ligação direta pra lá, ligação direta pra cá, zagueirada rebatendo. E vamos nessa, 40 minutos. Até agora o Kaique França não pegou na bola. Até agora, o Matheus, goleiraço do Botafogo, também não pegou na bola. E um jogo, um dos mais fracos, em termos de primeiro tempo, até agora da Série B. E desce o time do Botafogo pela esquerda com o Patrick Bray, levantou, Matheus Silva tira. Rebote para o Botafogo com o Luiz Henrique no corredor, soltou na meia esquerda com Patrick Bray, Edson Carius pede na área, bola voltou para Luiz Henrique na entrada na grande área, corta Léo Naldi, sobra para Felipe Amaral no corta-luz de Paulo Baia, ela chega na ponta para Eliel, recolhe, domina na ação ofensiva até aqui na ponta pedindo Paulo Baia, a inversão feita para Luiz Felipe no setor direito, boa bola, André foi para a área, dominou, encarou, cruzou para a boca do gol, tira Márcio, tira mal, a sobra da bola ficou livre dentro da área, chega o zaga do Botafogo para afastar com o Lucas Dias, volta para Felipinho no corredor, olha para a esquerda, o Gabriel Silva demorou para passar, ele recua para o capitão Fábio Sanches, a Ponte nesse momento todinha no campo ofensivo, é o Naldi para o Matheus Silva, dá uma recuada, dominou, limpou, servidor da marcação do Ivonei e do meio campo recua para o goleiro Kaique França. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto, são descontos especiais, aproveite, encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41,5, o primeiro tempo. Em Ribeirão Preto, Série B, 23ª rodada. Ponte Botafogo 0-0, Edu. 18 horas no Oba, Goiânia, Vila Nova e Avaí. E amanhã, 15h45 do Brinco, Guarani Juventude com o amigo Batista narrando aqui na Rádio Bandeirantes.
Olha, mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Você ligado pelas ruas e avenidas de Campinas por toda a região. Aqui vem Botafogo. Juan tentou chegar, mas não chegou. Chegou, mas a bola já havia saído. É tiro de meta para Kaique França bater. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco. A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. E por falar em setor de criação, como já disse o Tigrão, a Ponte não teve neste primeiro tempo. E no banco hoje não tem o Elvis, né, Vladimir Catarino? Exato, faz parte de um planejamento da comissão técnica até para melhorar as condições físicas do Elvis, por isso ele foi poupado do jogo de hoje, Boles. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light, potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse para saber mais. Nova Light, são 2 vezes, novalight.com.br. 43 minutos, reta final do primeiro tempo. Poderia prevalecer o bom senso do árbitro para encerrar com 45, mas vamos aguardar. Lateral já batido pela Ponte. Paulo Baia, Gabriel Silva para Paulo Baia no círculo central. Forte aqui para a direita, Luiz Felipe. Quem sabe Macaca? Joga um pouquinho mais de bola, Macaca. Completou ontem 123 anos para dar um presente para o seu torcedor. Seria a vitória no jogo de hoje. A segunda do Pintado. Bola para Macaca com o André na entrada da grande área. O árbitro parou o jogo. Tá parando o jogo, o árbitro marcou uma irregularidade no início do lance, um toque no braço do André, o jogo está parado, é posse de bola pro Botafogo bater. E assim que o futebol acabar, você já sabe, vai começar aqui na Bandeirantes o apito final e o comando vai ser dele. Edu Pinheiro. Vai dar o recado pra você aqui na Bandeirantes nesse sabadão com aquela categoria de sempre, oferecimento Rocha Autopeças. 31 anos neste mês de agosto, descontos especiais, aproveite. Chicken Supreme Seara 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas. Olha o Botafogo ganhando a entrada da grande área. Madruga dominou, foi desarmado. Volta ainda pro Botafogo. Luiz Henrique meteu pra Toró. Toró puxou pro pé direito. Arriscou, bateu. Kaique França. Cai no cantinho direito para fazer a defesa no chute do Toró, Vladimir Catarino. Não teve muita força o chute, mas foi bem no cantinho, né? Teve que se esticar ali o Kaique França para fazer a defesa. Bom momento do goleiro da Ponte. Eu confirmo que o apito final aqui na Bandeirantes é um oferecimento de Aroma das Ervas, especialistas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, e Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte, pronto para a partida. Vem ver o jogo, viva a intensidade, Nova Light. 45 minutos em Ribeirão. Mais 3, Boris. Gostou do jogo, árbitro, né? Não atendeu ao seu pedido. Houve aquela situação envolvendo o Matheus Silva no atendimento médico, então, consequentemente, o árbitro acabou acrescendo mais 3 minutos. Jogo parado, mais uma falta em cima do André. Falta batida, mas tem um jogador do Botafogo caído. O árbitro vai lá para conferir a situação deste jogador, para que depois possa autorizar o reinício de jogo. Futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. A Ponte, que diante do Botafogo conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B ao derrotar o time de Ribeirão por 2-0. Vem para o programa de ataque a Macaca como Eliel. Eliel no fundo, tentou a finta, balançou, rabiscou, girou para lá, para cá e tocou mal para Felipe Manal. A sobra da bola fica para o time do Botafogo com Márcio para Madruga. Madruga recolhe, domina, tem a marcação de Leonaldi. Ainda no campo ofensivo do time de Ribeirão. Eliel também pressiona na marginal do campo. Ele volta para Luiz Henrique com o pé esquerdo para Madruga. Madruga para Tarek. Tarek soltou para Madruga. Madruga domina, entra na lateral direita. Ele acaba recuando para o goleiro Lucas. Aliás, para o zagueiro Lucas. Agora sim para o goleiro Matheus dentro da grande área para o Botafogo. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiríssimo lugar.
Sai jogando o time da Macaca com Fábio Sanches. Ele abre na ponta para Gabriel Silva. Recolhe, domina, ultrapassa, larga na marcatória. Atende o corredor pedindo o Leonaldi. Para, prende, olha, pensa, observa. Soltou para Leonaldi. Leonaldi tentou a devolução. Me encontrou Gabriel Silva. Olhou para a área, preparou o cruzamento. Carimba o lateral do Botafogo e a bola sai. Entramos no minuto final. 47. Você vem junto comigo pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Já já um intervalo diferente e inteligente no Rádio Brasileiro, comando de Edu Pinheiro. Bola para Toró, ajeita, domina por time do Botafogo, sai rabiscando, fez o passe para Ivonei. Boa bola com Patrick Bray em posição legal. Ele domina, tá na área, bateu cruzado, soltou para Juan. Juan dominou, limpou, pé direito, cruzou lá dentro, subiu Fábio Sanches e não valia absolutamente nada. Desde quando Patrick Bray recebeu na ponta esquerda, Vladimir? E o protocolo diz que o assistente precisa esperar terminar a jogada, né? E quando dá a conclusão dela, o impedimento foi marcado, lance parado, não estava valendo. Ou ele marcou no segundo lance, né, do Carius. Que também estava impedido o Carius quando do cruzamento do Juan. Muito bem, vai terminar o primeiro tempo em Ribeirão Preto. O árbitro vai apitar, apita o árbitro. E não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo em Ribeirão. Série B, 23ª rodada. Botafogo e Ponte Preta 0-0. A bola parou de rolar, meu caríssimo Edu Pinheiro. Grande Boris, Catarino, você viu aí, tem torcida da Ponte, torcedores da Macaca? Tem sim, a torcida da Ponte, como sempre, marca presença. Nesse primeiro tempo esteve atrás ali, mais pro lado, né, no lado direito ali da defesa da equipe do Botafogo, localizado atrás do gol defendido pelo Matheus. A torcida da Ponte presente também a Ribeirão, Edu. Gostou do uniforme, Catarino? Que bonito, hein, rapaz, coisa linda. Esse uniforme comemorativo da Ponte Preta, 123 anos, a Ponte aí fazendo festa do seu aniversário, estreando o novo uniforme hoje. Olha, o Tigrão já vai falar o que achou do uniforme, vai voltar depois para comentar 0-0. A Ponte com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Gabriel Silva fazendo a estreia na lateral esquerda. O Arthur está suspenso. Amaral, Leonaldo e Filipinho. Meio de campo, Amaral, Leonaldo e Filipinho. O Elvis não seguiu. O ataque com Paulo Baia, Eliel e o André. Técnico pintado, no banco tem o Pedrão goleiro, tem o Ederson, tem o Mailton, Tomás Caíque zagueiro, tem o Edson zagueiro, Fraga volante, Samuel Andrade volante, Ramon Carvalho volante, Lucas Natan, que fez o gol contra a Chapecoense, é o meio atacante, Igor Torres e Everton são os atacantes. Everton, um ano atrás, sofreu fratura lá em Brusque. Pendurados, Edson, Leonaldo, Ramon Carvalho, Kaique França goleiro, e com 4 minutos o André recebeu o cartão amarelo. A Ponte não teve nenhuma finalização, nenhuma defesa do goleiro Matheus. Kaique França, uma defesa aí no comecinho, 0-0 Tigrão. Depois você volta para comentar. Descreva e se gostou do uniforme comemorativo, 123 anos. Eu gostei. Eu acho que como um evento comemorativo, e aí tem também aquela situação de incentivar a venda, né, da camisa. Isso daí tem uma ação de marketing em cima. Colecionadores que gostam de ter todas as camisas do clube, vão lá e compram, visando faturamento. Então, como evento de comemoração, é bonita. Agora, ela descaracteriza, né? Porque as cores da Ponte são preto e branco, né? Pra você ter uma ideia, o distintivo é dourado. Então, o distintivo da Ponte é fundo preto, né? Com as inscrições em branco, ou o contrário, mas é sempre preto e branco. É bonita a camisa, como um evento comemorativo. Como ela descaracteriza totalmente por não ter a faixa e por ter dourado, todos os detalhes que seriam brancos são dourados. Inclusive o distintivo, volto a dizer. Então, para utilizar assim em situações especiais, em situações eventuais e pontuais, legal, gostei. Mas ela não vai emplacar como um uniforme aí do dia a dia da Ponte, não. Pode ter certeza que provavelmente para a próxima partida já vem o 1 ou o 2, o 1 toda branca, com os detalhes em preto, inclusive a faixa, e o uniforme número 2, tudo em preto com a faixa em branco, o 1 tudo branco com a faixa em preto e os detalhes em preto. É isso, gostei. Para aquilo que se propõe de marcar um evento, de uma comemoração de aniversário, uma grande ideia, a camisa ficou muito bonita.
Olha, ontem, na abertura da 23ª rodada, em Novo Horizonte, de virada, Novo Horizontino 2, Mirassol 1, com 4.700 de público, Tombense 0, Sport 0. Acabou em Criciúma, agora à tarde, Criciúma 2, Londrina 0, gols de Fabinho e Arilson, público 13.600, intervalo de Sampaio Correia 0, CRB também 0, 18 horas, Vila Nova e Avaí. Amanhã, 11 horas, Chapecoense Atlético de Goiás, 15h45 no Brinco, Guarani Juventude, quem narra é amigo Batista, 18 horas o Barradão, Vitória e Ceará. Segunda-feira, ABC e Ituano. Olha, lembrando que no Brasileirão hoje só tem uma partida, 9 da noite, Engenhão, o líder Botafogo contra o Internacional. Os paulistas, amanhã tem Corinthians e Curitiba, às 16 horas, Neoquímica Arena. Tem Flamengo e São Paulo amanhã, 18h30, Maracanã. Fortaleza e Santos, amanhã, 18h30, na Arena Castelão. Palmeiras e Cruzeiro é segunda-feira. Segunda-feira tem Palmeiras e Cruzeiro, Bragantino e Vasco. Agora, o que aconteceu na Libertadores e na Sul-Americana, no meio de semana, cada jogo, cada decisões em pênaltis, gol no final, quem tava perdendo deu uma virada, nego que fez gol no finalzinho, perdeu pênalti, decisão, aconteceu de tudo, foi uma emoção espetacular. O que aconteceu na Libertadores, na Sul-Americana, eu vou te contar. Em Ribeirão Preto, 0-0, hein? Mas o Tigrão comenta. E no cacuete do rádio, eu pedi pro Tigrão falar do uniforme, porque ele não tem muita coisa pra falar de Ponte Botafogo 0-0, mas a gente volta já já. Futebol é com a Bandeirantes. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br.
Pedro Boles. Desce a macaca, Felipinho da ponta para Paulo Baia curtiu para André recolhe, domina na entrada da grande área, bateu pro gol, a bola passa com perigo. André recebeu na meia esquerda e soltou a bomba. Olha para macaca, pro Felipe Amaral lá pelo setor canhoto. Ainda ele domina, vacilou, perdeu a bola para Toró. Toró para Ivonei, vem pro contra-ataque do meio da rua, viu o goleiro adiantado, ele bate, a bola passa. Vai embora, pela linha de fundo, Vladimir. Valdemir Gomes. Tigrão, um abraço pro Edson da Boa Vista. Tem também aqui o Totó do Flamenguinho do Cambuí. Joguei com o Totó, jogávamos década de 70. Grande Flamenguinho do Cambuí, o dente de leite. Grande Totó, um abraço, viu? Prazer falar contigo. Porque o pintado precisa, sabe do que, Tigrão? Do motor Branchilés, da Oesco. Aí sim, a Oesco, a maior fabricante de furadeiras. Se falar com o Pintado e explicar o motor Branchilés, o Pintado melhora esse time ou não, hein, Tigrão? Com esse motor aí ganha até Campeonato Mundial de Clubes, né? Que é o melhor motor do mundo. Mas, infelizmente, o Pintado não o tem no banco hoje. E foi sofrível, hein? Ah, mas foi legal, porque a Ponte não correu grandes riscos e tal. Mas, meu Deus do céu, que jogo horroroso. Um pouquinho... ligeiramente superior ao Botafogo, mas o Botafogo também, ó, Tarek, volantão, Madruga, volantão, Toró, volantão, Ivonei, só toquinho lateral, só pega tudo, tique aqui, tique ali, camisa 10, que não, pelo menos no primeiro tempo, não dignifica o número da camisa, que normalmente é o craque do time. E a Ponte, Amaral, volante, Leonaldo, volante, Filipinho, volante, e aí? 3 volantes? E quem que fecha esse quadrado aí? Ninguém. Paulo Baia tentou voltar um pouquinho, não pegou na bola. A Ponte tem o Eliel mais pelo lado direito, tem ele, Paulo Baia, do lado esquerdo. O André, como vê que a bola não chega nem pro decreto, nem pro Reza Brava, começa a voltar, começa a tentar buscar a bola na linha de meio campo e aí se desgasta, né? É um cara que não tem essa resistência toda, não tem esse preparo físico todo. Então o jogo viveu aí a Ponte de um chute do André de fora da área, bonito, cobriu o gol. E por parte da equipe do Botafogo, teve aquele chute do Toró, que foi um traque, né? Ele estava do lado direito, cortou, fez a diagonal, veio por dentro. Aliás, estava do lado esquerdo. Faz a diagonal, traz a bola para a perna direita, ele é destro. Bateu ali no pé da trave, lado direito, rasteira, do Kaique França, que só deitou e embolsou a bola. Muito pouco. O jogo... eu, se fosse a bola, sairia agora do estádio Santa Cruz, ou mesmo ali, iria até o posto policial instalado de plantão dentro do estádio e faria um BO por agressão e maus tratos. O que maltrataram a bola Ponte e Botafogo foi uma enormidade. Foi horroroso o jogo, eu não gostei nada do que vi. Para mim, um dos piores tempos, assim, né? Quando a gente... pega o recorte de um tempo de jogo, 45 minutos mais acréscimos, um dos piores períodos de jogo da Série B 2023 até agora. Muito fraco. E eu acho que a Ponte, mas é bom o empate, é melhor do que perder, mas não é de todo ruim, não. Eu considero um ponto ganho fora de casa. E o Botafogo, empatando em casa, são 2 pontos perdidos. O Botafogo precisa da vitória. O Botafogo tem 32 pontos. Se ganha o jogo, vai a 35, mas ele tem um jogo a menos. Todo mundo já jogou por 4 vezes. Todo mundo já jogou 22 vezes antes dessa rodada. A Ponte, por exemplo, está fazendo o 23º jogo e o Botafogo o 22º. Então, funciona assim, ó, esse negócio. Se o Botafogo, a Chapecoense, o Avaí e o CRB jogaram um jogo a menos. Se o Botafogo ganha hoje e ganha esse jogo a menos que ele tem, ele vai fazer 38 pontos. Quer dizer, cola de novo lá no pessoal da dianteira. Então, para o Botafogo, é um prejuízo de 2 pontos se esse empate for mantido ao final dos 90 minutos mais acréscimos. Então, eu acredito que com o tempo menos quente, com o desgaste físico um pouco menor no segundo tempo, com a perda de líquido um pouco menor, que os times
vão imprimir uma velocidade um pouco maior, que vão imprimir um ritmo um pouco mais apreciável, mais vistoso para a partida, especialmente o Botafogo, que tem a obrigação de fazê-lo, porque ele joga em casa. Ele está dentro do seu estádio com a sua torcida a favor. Agora, a Ponte, o esquema não funcionou, né? A bola não gravitou, não passou, ela não transitou pelo meio-campo, em nenhum momento. É ligação direta, na maioria das vezes, do Matheus Silva. Em uma ou outra vez, o próprio Fábio Sanches faz isso. Os laterais tentando se projetar ali sem produzir nada, o Luiz Felipe pela direita e muito timidamente o Gabriel Silva pela esquerda. Resumindo, esse esquema aí, com esse esquema de jogo, dificilmente a Ponte vai fazer gol em Ribeirão Preto. Tem que mexer. E qual que seria a sugestão? Ele pode tirar um dos atacantes, ou ele pode tirar um dos volantes, ou ele pode tirar o Gabriel Silva, que flagrantemente está ali dando uma desfilada tal, mas muito discreto, com muita timidez, flagrantemente com falta de ritmo de jogo. Não comprometeu, fechou bem o seu setor, o Botafogo não se criou por ali, mas não dá para esperar a Ponte crescer com o Botafogo, a Ponte crescer com o seu lateral esquerdo para cima do Botafogo, com o seu lateral esquerdo estreante hoje, apoiando, indo para cima, buscando a linha de fundo, velocidade, ímpeto, voluntariedade. Não vai acontecer isso. Então pode tirar um dos volantes, como ele pode puxar o Filipinho para a lateral esquerda. O Filipinho já faz em alguns momentos do jogo uma espécie de segunda linha ali. Ele fica entre o Gabriel Silva e o Paulo Baia. Fica entre os dois do lado esquerdo. Pode puxar, sacar o Gabriel Silva, acho que até 15, 20 minutos do segundo tempo. No máximo ele vai aguentar, depois vai pedir para sair, porque faz muito tempo que não joga. E aí se puxa o Felipinho para o lado esquerdo, ele poderia vir com esse menino que fez o gol aí, né? Na última partida, o Lucas Natan deu a vitória para a Ponte, fez um golaço. E aí para que ele funcione ali como um terceiro homem de meio campo, tentando fazer essa bola chegar com mais qualidade à frente. O Botafogo também só tem Armandinho, volante, bloqueio no meio campo, então o jogo foi sofrível. Eu espero um jogo melhor no segundo tempo, espero uma partida com mais emoções, com mais lances agudos e que o Pintado consiga enxergar esse mesmo jogo que a gente está enxergando, onde a Ponte vive, né, sem meio campo. Tem meio campo de marcação, mas não tem meio campo de transição, de criação e que faça a bola chegar com qualidade à frente. Tem que corrigir, tem que tentar mudar esse estado de coisas. De repente, até, não sei, Ramon Carvalho, que é um cara que tem um passe mais bom, no lugar de um dos volantes aí, porque realmente a Ponte viveu de migalhas e não conseguiu criar absolutamente nada ofensivamente no primeiro tempo. E não adianta dizer que está com 3 atacantes, pode pôr até 8 atacantes. Se a bola não chegar até lá, eles vão morrer de fome, meu queridíssimo Leandro Boles. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo em Ribeirão Preto, saída com a Macaca, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, da Bandeirantes Ribeirão, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos pro segundo tempo, tem bola rolando no Santa Cruz, placar de 0-0. E a Ponte vem com uma mexida, Vladimir. Saiu o Leonaldi 5, entrou o Lucas Natan. Lucas Natan com a 20 entrou no lugar do Leonaldi, a única alteração desse intervalo. E aí, Tigrão, você aprova? Claro, eu falei. Vai lá. Olha o Botafogo chegando, entrada da grande área, Ivone disparou, a bola foi embora. À direita do gol, pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca, completando o Tigrão. A gente tinha falado, ele teria que sacrificar um dos atacantes ou um dos volantes. Eu falei até do Felipinho não ser sacrificado, mas passar a atuar na lateral esquerda, tirando o Gabriel Silva. Ele mantém o Gabriel Silva, mantém o Felipinho, mas sacrifica um dos volantes. E vem com um jogador que, em tese, tem uma transição mais vertical. Ele é um meia ponta de lança, um meia ofensivo, um meia atacante. Então vamos ver. Com o Lucas Natan, que entrou muitíssimo bem na partida contra a Chapecoense no domingo passado, se a Ponte preenche melhor esse espaço aí
depois da linha demarcatória de meio campo, até que essa bola consiga, né? Consiga ser conduzida até os homens de ataque com qualidade. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vem comigo com o timaço de Carlos Batista. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Bola para Macaca. Se estivéssemos no Moisés Lucarelli, a Ponte hoje com um uniforme comemorativo, a estreia de uma nova camisa, estaria atacando para o gol do portão de entrada do seu estádio. Bola solta aqui atrás para Gabriel Silva, que faz a sua estreia. Ele empurra por dentro com Paulo Baia. Com o pé direito, meteu o lançamento no comando para ele. É o muito forte, sai do gol Matheus Balbino. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. Descontos especiais. Aproveite, encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Início de noite de sabadão em Ribeirão Preto, bem diferente da região de Campinas, com uma temperatura agradabilíssima. Faz calor em Ribeirão Preto. Em Campinas, céu nublado. Bola aqui atrás para o zagueiro do time do Botafogo, Lucas Dias. Ele sai jogando, empurra pela meia para Ivonei. Já tem a passagem na canhota do Patrick Bray. Recolhe, domina perto da risca do meio campo. Devolveu na ponta para Toró. Toró recolhe, domina, tem Ivonei pela meia esquerda. Volta com Patrick Bray, pela meia para Tarek, capitão do time do Botafogo. 3 minutos de segundo tempo. É só o comecinho da etapa final. Guilherme Madruga para Tarek. Tarek mesmo desequilibrado, consegue o passe na ponta para o mexicano Juan. Juan recolheu, dominou, controlou a bola, mas a bola saiu. A bola saiu, bandeirinha dedurou, o árbitro confirmou, é lateral, é para Macaca bater aqui para a esquerda. Chamusca tá reclamando que a bola não havia saído, mas claramente saiu, né, Vlad? E o pessoal reclama de tudo também, rapaz. O assistente estava próximo ao lance e claramente a bola avançou a linha lateral. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Roda recuada para o goleiro Matheus Albino, com o pé canhoto, ele quebra a bola para o meio campo, subiu, escora de cabeça, Felipinho, tá caído, Gabriel Silva. Gabriel Silva tá sentado no gramado, até pela questão do ritmo do jogo, muito tempo sem jogar, 11 anos de Europa, tá voltando agora, mas parece que não vai continuar. Não vai, a Ponte queima em uma parada, né? Tá entrando com a camisa 2 o Mailton no lugar do Gabriel Silva. Sai Gabriel Silva 34, entra Mailton 2. É claro que é muito no condicional, né, Tigrão? Mas matou uma alteração com 4 minutos. Será que no intervalo o jogador já não havia alegado? Olha, acho que não vai dar para continuar, eu vou tentar voltar. Com 4 minutos, ele já teve esse diagnóstico, Tigrão? O que dá para ver em 4 minutos, não? Tem coisa que eu vou dormir pensando, acordo pensando e realmente não consigo entender. Que ele não ia jogar a partida toda, isso era algo perfeitamente natural. Repito, muito tempo sem jogar, foram 11 anos de Europa, fazia tempo que ele não jogava, depois do seu último time, que foi o Saint-Étienne da França, mas evidentemente com 4 minutos não precisava queimar essa alteração, Macaca. Vem o Botafogo, cruzamento, a bola foi desviada pela linha de fundo, escanteio para o Botafogo. Entra o Mailton, que no turno fez um dos gols da vitória da Ponte, Vlad. Exato, Mailton e Felipinho marcaram os gols naquele jogo. Luiz Felipe fez o corte pela linha de fundo, escanteio para o Botafogo. Escanteio para o Botafogo para bater, vem o Pantera, placar de 0-0, lá pela canhota, na bola parada, Ivonei com o pé direito, vai jogar lá dentro, Patrick Bray perto da bola. Atenção, levantamento na primeira trave, subiu para afastar André. Tira, afasta o perigo da boca do gol, mas ela volta ainda por time do Botafogo. Juan com a canhota, levantou lá dentro, subiu bem para tirar Fábio Sanches. Ela volta com Tarek de cabeça, tentou no comando, tira Felipe Amaral, rebate de cabeça Lucas. Tentou Edson Carius na entrada da grande área, fez o passe para Luiz Henrique, a passagem na ponta do Patrick Bray, dominou, encarou, invadiu a área, boa jogada, Patrick Bray tentou para trás o passe, chega Felipe Amaral para cortar, a sobra para André, André dominou, caiu, reclama de falta, o árbitro manda seguir, volta para o time do Botafogo, Luiz Henrique, levantou para Carius na área, passou para Toró, pé direito, ele bate cruzado, carimba o Mailton e a bola vai embora. Mailton tá caído no campo, o Toró chegou a reclamar que a bola bateu no braço, mas acho que bateu na barriga, né? Porque o que tá sentindo de dor ali o Mailton, Vlad. E aí falta o fôlego, né? Você puxa, o ar não vem, né? Claramente não houve o toque de braço, não. A bola acabou tocando na barriga mesmo do Mailton. É apenas escanteio pro Botafogo. E dói. São aqueles segundos que o cara literalmente fica sem respirar. Tá se levantando ali o Mailton, tem escanteio para bater o Botafogo, esboça uma pressão no jogo, Botafogo 0-0, vem pra cobrança, Luiz Henrique levantou pra boca do gol, subiu, tirou lá dentro, Matheus Silva, falta. O árbitro apontou a falta para cima do Matheus Silva, o jogo está parado em Ribeirão. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br.
E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 7 minutos. 7, segundo tempo. Série B, 23ª rodada do Santa Cruz em Ribeirão. Botafogo e Ponte Preta. Ponte Preta e Botafogo 0-0. Olha, encerrado, Criciúma 2, Londrina 0. Segundo tempo lá em São Luís é gol do CRB. Gol do CRB, Sampaio Correia 0, CRB 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Abraçando a nossa equipe técnica mais técnica do seu rádio com GR na máquina do som, Gabriel Ribeiro com Lucas Pessoa, o timaço comandado pelo Gil Kleber aqui na Bandeirantes. Saída errada do time do Botafogo, recupera a Macaca, Lucas Natan, domina, trabalha para a canhota do círculo central, passou na ponta Mailton para ninguém. Passe errado, a bola sobra de graça para Juan, que recolhe para sair jogando o mexicano no time do Botafogo. Com o pé direito ele levanta a bola para o grande ataque. Tentou escorar de cabeça Edson Carius, ganha de Fábio Sanches, mas na sequência do lance chega bem para recuperar Lucas Natan. Recuando para o goleiro Kaique França. Tem a posse de bola dominada dentro da grande área para Macaca. Você está ligado no AM 1170 no FM. 85.7 na faixa estendida para a região de Campinas. 85.3 para a região de Ribeirão. E aqui falta para cima do André. O André reclama toda hora também, mas assim, aquela velha história, né, Vlad? Não são faltas fortes, mas toda hora ele é caçado. E que vai mastigando o jogo, né? Vai fatiando aí, não dá espaço pro André avançar. Mais uma vez a falta cometida pelo camisa 5, o Tarek. André que perdeu um pênalti na última partida da Ponte, apesar de ter vitória por 1-0. Bola pra Macaca, trabalha a bola no campo ofensivo, tentativa de tabela, devolução lá na ponta. Ficou difícil pro Lucas Natan, pro Paulo Baia. Chega o Patrick Bray, protege, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Botafogo. Futebol da Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos chegar a 9 minutos, segundo tempo, 0-0 em Ribeirão. Guilherme Madruga trabalha a bola por dentro para o Henrique, limpou, fintou, soltou para Juan. Acorda, hermano! Não, hermano é argentino, né? Seria o muchacho? Seria o que, o Vladimir, o mexicano? Muchacho, né? Seria Tico. Acorda, Tico! Bola passou, foi embora em lateral que a Ponte já cobrou. Bola para Matheus Silva, ajeita, domina para Macaca, soltou na direita para Luiz Felipe, marcação do Toró. Tentou a tabela com o Lucas Natan, devolução não foi boa. Por isso parte com a bola dominada, Toró lá pelo setor esquerdo. Vem o Botafogo, cruzou para Edson Carius, sobrou para Luiz Henrique, vai marcar, bateu na trave! Ela explode no travessão no chute de Luiz Henrique com o pé direito e vai embora. Pela linha de fundo, quase o Botafogo abre o placar da melhor chance do jogo, Vladimir. Achou espaço lá pelo setor esquerdo, o time do Botafogo. No cruzamento era pro Carius, mas antes o Luiz Henrique chegou batendo de primeira. Ela explodiu no travessão do Kaique. É, Tigrão, uma falha aqui, outra colar e quase o Botafogo abre o placar, Tigrão. A Ponte é um time irritante, né? É uma preguiça impressionante, uma desatenção, uma desconcentração. Você vê, essa bola foi perdida de bobeira lá no ataque, um passe de 1 metro errado. Fiquei na dúvida se foi o Natan ou se foi o Paulo Baia. E aí o contra-ataque, a bola nas costas do Luiz Felipe, que já tinha saído. O que aconteceu? Cruzamento, a Ponte não tomou o gol por milagre no lance mais agudo do jogo até agora. A Ponte tá pedindo para tomar. E quem pede, toma. Nós vamos ver isso no jogo. Desce de novo o time do Botafogo com o Guilherme Madruga aqui na marginal do campo. Ele acaba voltando para Luiz Henrique, que a pouco meteu uma bola no travessão da Ponte. Ele tenta, briga, luta, a bola vai saindo. O árbitro vai apontar. Atenção, o tiro de meta. Tiro de meta para o Kaique França bater. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiríssimo lugar. Chamou. Quem? Por uma conversa ali, o Pintado chamou Paulo Baia, uma conversa ao pé do ouvido. Bola para Macaca com o Matheus Silva, ele mata no peito, rasga de qualquer maneira, levanta para o ataque, tá difícil, tá distante ali o Lucas Natan. Vai protocolarmente correr para tentar alcançar, mas não deu, a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Botafogo.
Para tá caído o jogador do Botafogo, Edson Carius. Quando o Matheus Silva levanta a bola, após tocar na bola, acaba atingindo de forma involuntária, pelo menos eu vi desta forma, o Edson Carius, que está caído no gramado do Santa Cruz, Vlad. E o Matheus Silva está explicando ali que não houve nenhuma intenção, nenhuma maldade no lance, e o árbitro vai lá conferir a situação do Carius. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Você chegar a 12 minutos, segundo tempo. Série B, 23ª rodada do Santa Cruz em Ribeirão Preto, Botafogo e Ponte 0-0, Edu. Olha, 16 minutos no Oba, em Goiânia, segue Vila Nova 0, Avaí também 0. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado aí com a sua emoção, a emoção do futebol no rádio, também através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No YouTube tem a nossa arquibancada virtual, você pode participar, você pode interagir conosco, seja mais um inscrito do canal da Rádio Bandeirantes, somos mais de 20 mil inscritos, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A trava da chuteira do Matheus Silva pegou na lateral do corpo ali do Edson Carius e necessitou de um atendimento médico. Está sentado no gramado o atacante do Botafogo, Vladimir. Na região da costela ali, né? Foi quem levou a pancada, o Carius. Repito, sem maldade nenhuma, acabou escapando ali a chuteira do Matheus Silva, zagueiro da Ponte. O jogo tá parado, mas a posse de bola deve ser da Macaca. Olha, na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Hoje é sabadão, dia 12 de agosto, vamos juntos em mais uma transmissão esportiva aqui para a Rádio Bandeirantes com Timácio de Carlos Batista. É o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, 21ª, segunda e terceira, ou seja, hoje a quarta rodada do retorno. Lembrando que o Botafogo tem um jogo para realizar em relação à Ponte contra a equipe da Chapecoense. O jogo estava marcado ainda, né? No primeiro turno, válido pelo primeiro turno, mas a Chapecoense, naquele período lá dos ciclones na região sul do país, não conseguiu sair de Chapecó e o jogo foi adiado. E vai acontecer daqui a algumas semanas. Lançamento por grande ataque em decisão do Matheus Silva. Kaique França sai bem do gol, tranquilo para fazer a defesa. Já faz a reposição da direita para Luiz Felipe com liberdade. Carrega a bola, vem arrastando a Ponte para o grande ataque. Encostou Felipe Amaral. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, soltou na ponta para Natan. Lucas Natan para, gira, volta, recua para Matheus Silva. Tem a posse de bola dominada, pisa na bola, o grão ali, da Macaca. Fez o passe curtinho para Natan. Natan recolhe, domina, sai da ponta, vem para meia, procura alguém por dentro. É Paulo Baia, centralizado, ele domina, limpa o lance. Cercado, marcado, toca mal na bola, perde a bola, recupera o time do Botafogo. Na sequência, a falta do Felipinho. O jogo está parado, tá vacilando no jogo Paulo Baia, mais uma bola que ele perdeu, hora, hein? É isso, tá Tigrão. na hora de ir pro chuveiro, hein? Eu viria aí com o Igor Torres. E também o Lucas Natan, que a gente pediu, entrou muito escondidinho na sombra, lá lado direito, jogando praticamente em cima da linha. Ele precisa jogar numa faixa mais ampla do gramado para tentar fazer essa transição. Continua jogando mal a Ponte. Tenta o Botafogo, vira para o campo de ataque, chega o Mailton para cortar, mais uma vez improvisado na lateral esquerda, ele solta a bola para Fábio Sanches, houve a falta ali para cima do zagueiro, o outro não viu. Bola solta de novo para o time do Botafogo com o zagueiro Márcio. Márcio trabalha a bola na canhota para Patrick Bray. Recolhe, domina com 15 minutos. Segundo tempo tá 0-0. Botafogo já meteu uma bola no travessão da Macaca no segundo tempo. Levantamento para o Toró. Chegou Luiz Felipe atropelando perto da risca no meio campo. Como está parado, tem falta para bater o Botafogo. Toró, aquele mesmo revelado pelo São Paulo. E quando chegou ao Morumbi, alguns comentaristas, que não é o Tigrão, disseram que era o novo Denilson. Denilson Show, mas isso acabou não se concretizando, né, Vladimir? Passou longe do Denilson Show, aliás, né? Por ataque de novo o time do Botafogo com o Patrick Bray. Recolheu, dominou, faz o break. Levou pro fundo, tentou a finta, chega, toca na bola. Luiz Felipe, a bola sai. O árbitro aponta a lateral pro Botafogo bater pertinho na linha de fundo. Vem para a cobrança o Patrick Bray. Vamos chegar a 16. Ele cobra na entrada da grande área. Tarek ajeitou, limpou, cortou, devolveu na canhota. Patrick preparou o cruzamento, calculou, executou. Kaique França deu um soco na bola. Rebote fica para o Macaca aqui na canhota. Quem domina é Lucas Natan. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou no margem do campo. Adianta a marcação o time do Botafogo. Colocando só nessa imagem aberta ali 6 jogadores. Chegou mais um agora que é o Juan. Após sair jogando com o Lucas Natan. Mailton tentou a finta, perdeu a bola não saiu. Volta para Luiz Henrique. Luiz Henrique no
comando, tentou o Cariús. A bola passou, sobrou para Ivonei. Ivonei limpou, rolou para Toró. Vem o Botafogo perigosamente. Linha lateral da grande área. Recuou para Ivonei. Ivonei soltou para Tarik. Tarik dominou, abriu na ponta para Luiz Henrique. Prepara o cruzamento, levantou na segunda trave. A bola passa por todo mundo e vai embora. Convenhamos que faltou bastante qualidade pro Botafogo agora, né, Vlad? Aliás, faz tempo, né? O time não marca 3, tá completando 4 jogos sem marcar um gol. Deu pra explicar, é cruzamento muito mal feito, a bola foi direto pela linha de fundo. Então, mas o seu Mailton, com o time saindo, com a defesa saindo, ele não pode tentar um drible assim, sem nenhuma convicção, chamado drible irresponsável. E quando ele ensaia, que ele esboça o drible, a gente percebe que ele vai perder a bola. E aí perdeu, faltou qualidade realmente para o Botafogo. Mas responsabilidade ou irresponsabilidade do seu Mailton. Se não tem convicção de que vai tentar o drible e vai levar, e vai envolver o adversário, pô, chuta essa porcaria dessa bola lá na frente. Vai perder ali na saída, poderia ter dado errado. Botafogo próximo do primeiro gol. Patrick Bray no comando para Ivonei. Kaique França saiu do gol. Faltou velocidade para o Ivonei. De novo o Patrick Bray tá jogando livre, leve e solto lá na canhota, hein, Vladimir? Total liberdade e espaço, né? Quando o Ivonei tocou na bola, ela correu um pouco mais do que ele esperava. E aí ficou fácil para a defesa do Kaique. A Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Próximo jogo da Ponte é fora de casa, Vladimir? A Ponte joga fora, pega o Ceará no próximo domingo lá em Fortaleza. Jogo duro, já diria aquele amigo. Aqui tenta vir para o grande ataque o time da Ponte, mas houve a falta. Falta marcada pelo árbitro em cima do Guilherme Madruga, em uma dividida com o Felipe Amaral. Tem falta para bater o Pantera. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto. São descontos especiais. Aproveite. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Desce o Botafogo pela direita com o Juan. Parou, prendeu, olhou, pensou, segurou. Volta para Luiz Henrique. Recomeça com Lucas Dias. Zagueirão tem a posse de bola dominada pelo time do Botafogo. Na quarta zaga ele empurra para Márcio. Márcio ajeita, domina, para, segura. Marcação do André. Abriu na canhota com Patrick Bray. Tenta a bola longa para Edson Cariús. Ele resvala de cabeça. Chega na cobertura. Mailton tira. Mailton demorou para tirar. Perdeu a bola. Recupera o time do Botafogo com Madruga. Madruga fez o passe na entrada da grande área. Falta para o Botafogo. Falta no Felipinho. A um passo da entrada da grande área, falta marcada, Vladimir. Falta foi pra cima do Luiz Henrique, na roubada de bola, o Luiz Henrique avançando, o Felipinho acabou cometendo a falta, recebe cartão amarelo e o Botafogo tem uma falta perigosa pra cobrar, Leandro Boles. Falta marcada, primeiro não, né, porque foi o segundo. Quem vacilou foi o Mailton, depois o Felipinho chegou forte, olha, Tigrão, mais um pouquinho seria pênalti, viu, Tiger? Agora o Mailton tá com brincadeira, pô. Tá com brincadeira, acabei de dizer. Se não tem convicção, mete a bola pro mato. Ele tentou sair jogando, perdeu a bola na lateral de grande área. A falta é no bico direito da grande área da Ponte. Pra pé canhoto aí, é sopa no mel. Se ela passar por cima da barreira, é caixa. Vamos ter que botar na conta do Mailton, né? Que já tinha dado um contra-ataque agora há pouco. Cresce a torcida do Botafogo, do Pantera em Ribeirão. É falta perigosa para o Botafogo bater. 20 minutos, segundo tempo, 0-0. Luiz Henrique e Ivonei. Falta autorizada, cobrança autorizada. Ivonei e Luiz Henrique. Vai partir para a bola, Luiz Henrique por baixo, fica na barreira. Volta para Ivonei. Ivonei meteu na ponta, picou na grande área para Luiz Henrique. Levantou para Tarik e escorou de cabeça na segunda trave. Tira lá dentro o Felipinho. Volta para Toró, pressão do Botafogo. Toró recolheu, dominou a linha lateral da grande área. Passou Patrick Bray, levou a marcação, ele não tocou e acaba recomeçando. Volta o jogo, aqui atrás para Guilherme Madruga. Tem a posse de bola no círculo central. Lá na frente várias opções, atrás só o goleiro. Volta pro Tarik, tenta pegar a defesa saindo, não consegue no peito do Kaique França para sair jogando tranquilamente para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Quase 21, segundo tempo.
Série B do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada do Santa Cruz em Ribeirão. Botafogo 0, Ponte também 0. A Ponte tá pedindo, Edu Pinheiro. Olha, o gol do CRB foi do Anselmo Ramon. Segundo tempo de Sampaio Correia 0, CRB 1. E lá no Oba, em Goiânia, tem gol, hein? E é do Avaí. Gol do Avaí, Denilson, 23. Primeiro tempo, Vila Nova 0, Avaí 1. É a Ponte em campo pela primeira vez depois de completar ontem 123 anos de tradição, de amor da sua torcida apaixonada, de raça, de muita paixão do torcedor, tradição acima de tudo na camisa preta e branca. Aqui vem para o programa de ataque o time do Botafogo. Tentativa do Juan, Mailton cortou, a bola saiu. Lateral no último terço do campo para o time do Botafogo bater. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente o suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O Juan tentou o rolinho para cima do Mailton, não, para cima de mim não, mexicano. Na sequência a bola saiu, tem lateral Botafogo para bater de novo no campo ofensivo. Tá apontando bandeira, confirmando o árbitro lateral aqui na direita para o Botafogo bater. São 3 jogos sem marcar do Botafogo. E, consequentemente, se não marcou, não ganhou. 3 jogos sem vencer. Vem de 2 empates seguidos por 0-0. Uma derrota e 2 empates. Juan vem para a cobrança do lateral. Força nos braços. Levantou na entrada da grande área. Subiu bem Felipinho para cortar. Olha, sobra com Patrick Bray. Escorou de cabeça. A bola ficou viva. Mailton deu uma vacilada. Vai atrás da bola e consegue a recuperação. Deu um bico na bola. Levanta para o de ataque. Para o Paulo Baia tentar ganhar. Olha o recuo mal feito. O goleiro saiu do gol. Com a cabeça ele tirou. Paulo Baia tá reclamando com o árbitro ali que foi seguro, ele já tem, não tem cartão ainda. É, mas o árbitro foi lá, deu uma bronca nele, né? Disse pra jogar bola e não reclamaram. Lateral pra Macaca bater, o pintado à beira do campo tá dizendo pro seu time, pelo menos ali no gestual, sair um pouco mais. Mailton vem pra cobrança do lateral pra Macaca, já ultrapassamos a metade do segundo tempo, ou seja, invadimos o último terço do campo, ou a última parte do jogo. A última parte, se dividir o jogo em 4, vamos para a última parte, o último quarto do jogo. Bola para Macaca com o Paulo Baia, pela meia esquerda, bola curta, parece cansado o Paulo Baia, bola colocada para fora. É lateral para o time da Macaca bater. Você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil, sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Mailton cobra o lateral para Felipinho, Felipinho para Mailton na marginal do campo, trabalhando a bola com o pé direito para André, de letra uma boa bola para Lucas Natan, botou na frente, foi desarmado, Paulo Baia brigou, espirrou, tira Patrick Bray de qualquer maneira. Lucas Natan ficou caído, o lance segue, a bola para o time do Botafogo com o Luiz Henrique, tentou a finta para cima do Felipinho, Felipinho já tem cartão, ainda ele levou, a bola toma todo o cuidado do mundo, ainda tentou e ele quem fez a falta. Fez a falta para cima do Felipinho, deu bote na bola, o Felipinho sofreu a falta. Agora foi bem demais, né, Vlad? Cobertura perfeita ali para cima do Luiz Henrique, não deu espaço para o atacante do Botafogo e ainda recebeu a falta. Falta para a Ponte cobrar no campo de defesa. E o camisa 20 já tirou o colete, vai entrar já no time do Botafogo. Aliás, serão 2 alterações no time do técnico Marcelo Chamusca. É o Xuxa, vem aí o Gustavo Xuxa. O Tigrão, no lance anterior, a imagem não deixa dúvida, foi falta clara em cima do Lucas Natan, que o árbitro não marcou, hein, Tiger? É, ele pega, o zagueiro do Botafogo pega a primeira bola e depois pega o avante da Ponte. Se eu tô apitando o jogo, eu dou a falta. Tem um jogador da Ponte pedindo substituição ali. Acho que é o Baia, hein? É, o Paulo Baia, ele tá em Ribeirão Preto de corpo, mas o espírito dele ficou lá em Indaiatuba, lá no Primavera de Indaiatuba, né? Que partida absolutamente opaca, apagada, sem nenhum brilho. Eu tô vendo ali à beira do campo agora o Igor Torres. A gente já cantava essa pedra lá atrás. Acho que o Pintado demorou demais para ter o tempo de reação, porque 25 minutos não participou do jogo praticamente o Paulo Baia, que eu gosto, defendo sempre a escalação dele, mas hoje foi muito mal, é ele mesmo. E agora vai ser substituído por uma questão física e não porque o treinador enxergou que ele não estava participando do jogo. Vamos ver, né? Ele entrou relativamente bem no domingo passado contra a Chapecoense, o Igor Torres. Porque pior do que o Paulo Baia ele não vai estar, a não ser que fizer 3 gols contra.
Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Vamos agora com 3 alterações de uma só vez no time do Botafogo, Vladimir. A primeira delas, o Toró sai para a entrada do 20 e o Gustavo Xuxa. Gustavo Xuxa entrando com a 20 no lugar do Toró. Tá saindo também o camisa 11, Luiz Henrique. Entrando o 19, Edson Carioca. Edson Carioca, camisa 11, está entrando no lugar do Luiz... Aliás, camisa 19 entrando no lugar do Luiz Henrique com a 11. A última alteração, saiu camisa 8, Guilherme Madruga, entre o 17, Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues entrando com a camisa de número 17. Muito bem, 3 alterações de uma só vez no time do técnico Marcelo Chamusca no time do Botafogo. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. André tentou o giro, chega a zaga de cabeça, o desvio para o goleiro Matheus Alpino. Tranquilo, ele sai do gol para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 27 minutos cravados, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, você vem comigo no futebol da Bandeirantes, é a Série B, 23ª rodada. Botafogo e Ponte, Botafogo 0-0, a Pantera diante da Macaca, Edu. Série B encerrado, Criciúma 2, Londrina 0, segundo tempo de Sampaio Correia 0, CRB 1 e no primeiro tempo, 33 minutos em Goiânia, segue Vila Nova 0, Avaí 1. Bandeirantes. Aqui jogo parado, falta marcada em cima do André, mais uma, mas quem está no chão é o zagueiro do Botafogo, bem no círculo central, Vladimir. É o Márcio, né? Foi quem chegou mais forte ali para cima do André e no final ele, Márcio, na queda, acabou levando a pior. Tá parado o jogo para atendimento ser prestado ao zagueiro do Botafogo. É o Márcio. Pois não, Tigrão? Quando ele faz ali a carga em cima do André, ele cai com a maquininha de fazer biscoito no chão. Recebeu o cartão amarelo, viu? Cartão amarelo pro Márcio, camisa 4. Mas ele deu uma bundada no chão que doeu até aqui, viu, velho? Ô, Tigrão, algum dia você já acionou uma máquina de fazer biscoito, Tigrão? Ah, várias vezes. Aqui levanta a bola para o grande ataque, bateu Silva, soltou na ponta para Igor Torres, primeira participação dele, botou na frente, chegou, dominou, tentou levar para o fundo, na área, Eliel na área, André, Igor Torres ligou para Mailton, prepara o cruzamento, pé direito, nossa, Mailton, a meia altura e facilitou o corte, a sobra da bola ficaria para o time do Botafogo, tentou Gustavo Xuxa, perdeu a bola, voltou para Felipe Amaral, tira a defesa, tira mal, volta para Luiz Felipe, dominou, tentou levar para o fundo, Xuxa na marcação, ele para, prende, segura, volta para Matheus Silva, no campo de ataque, uma das poucas vezes que veio para o campo de ataque, Matheus Silva, para fazer isso é melhor não voltar. Ele dominou livre na meia direita, levantou para absolutamente ninguém, a bola foi direto para fora, em tiro de meta para o Botafogo. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Olha o Botafogo chegando. Edson Carius está na área. Driblou o goleiro, ficou sem ângulo, dominou linha de fundo, cruzou para trás, para a boca do gol, desviou para fora. Perde uma grande oportunidade o Botafogo com o Ivonei, Vladimir Catarino. Desta vez estava clara a chance para o Botafogo, hein? A jogada foi construída a partir do lançamento lá da defesa, dentro da área. A defesa da Ponte não conseguiu tirar. O Edson Carioca rolou para trás, na verdade o Carius rolou para trás, e aí o Ivonei estava meio que desequilibrado, mas ainda conseguiu tocar na bola, mas mandou para fora. Chegou a driblar o goleiro, mas ficou sem ângulo. Acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. Vem de novo o chutão. Fábio Sanches protegeu na chegada ali do Edson Carius para a defesa do goleiro Kaique França. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, dá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Alô, Dona Mitiga, sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Alta em cima do Igor Torres. O que foi, Pita? Vai falar alguma coisa? Só gesticula.
Quando eu abri o microfone ambiente para ele falar, ele só gesticulou, né, Vladimir? Parece que ele sabia. Parece que ele sabia, não quis falar. Felipinho trabalha a bola com o Mailton. Mailton com o pé direito, faz a inversão lá do outro lado para Matheus Silva. Ele mata no peito, coloca no terreno, marcação do Ivonei. Abre pela direita para Luiz Felipe, tenta a ponte, perdeu o primeiro lance, perdeu o segundo lance, conserta Felipinho, foi na disputa, volta para Luiz Felipe. Luiz Felipe recua para Matheus Silva na região do meio campo, abre pela direita para Luiz Felipe. Luiz Felipe faz bom passe por dentro para André. André vem buscar, devolve para Luiz Felipe. Vem a ponte no toque de bola, tentou Luiz Felipe, perdeu de novo. Gustavo Xuxa recuperou, voltou por dentro, acaba perdendo a bola. O Pedro Rodrigues, a ponte recupera. Lucas Natan para Mailton. Mailton dominou, calibrou para bater pro gol. Bateu em cima do jogador do Botafogo. A bola volta para André. André para Amaral. Amaral dominou, cortou, limpou, voltou para Lucas Natan. Tem aberto pela direita. Luiz Felipe soltou para ele com a possibilidade de cruzar. Prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol. Chega Patrick Bray para cortar. Ailton briga de cabeça, chega a zaga do Botafogo, rebate no meio campo, Fábio Sanches, levanta para Igor Torres, voltou na posição regular, segundo bandeira, tá valendo, bola solta para André, André dominou, tentou levar para o fundo, mas segurou o Patrick Bray. Tô achando que o árbitro deu uma ajudada no bandeira, não foi não, Deu uma bela de uma compensada, né? Não foi nada, Vamos né? acabar com o perigo do lance, porque estava impedido no primeiro lance, né? E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32 minutos, segundo tempo. É a Série B do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada. Você ligado na Bandeirantes com o Timácio de Carlos Batista. Ponte Preta, que ontem ficou mais velhinha, 123 anos, 0. Botafogo também 0. Opa, falta em cima do Tarek. Cometida ali pelo Lucas Natan, que não se conforma, mas a falta foi marcada porque é o seguinte... A bola foi metida por Igor Torres, que poderia levar perigo contra o gol do Matheus Albino, mas a falta foi marcada. Completando 0-0 em Ribeirão, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, público aí no Santa Cruz já saiu. Público 5.949, 5.900, recorde de público em Ribeirão Preto nessa Série B. E segue lá no Oba, Vila Nova 0, Avaí 1. Estamos a 37 do primeiro tempo. Rádio Bandeirantes. Você ligado na Rádio Bandeirantes através do YouTube com imagens da nossa equipe, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E na segunda-feira, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais TV, os donos da bola, Carlos Batista com a sua equipe de comentaristas. Aqui Edson Carioca faz boa jogada, meteu na direita para Juan, prepara o cruzamento, calculou, executou para a boca do gol, chega Luiz Felipe, toca na bola, a bola fica para Kaique França. Abraça a bola, segura a bola e não dá rebote, Vladimir. Sempre no segundo pau esse cruzamento, né? O Luiz Felipe tava lá para fazer o corte, daqui a pouco vem Tomás Kaique, o zagueirão vai entrar na Ponte Preta. Olha, posso estar enganado, mas há pouco em um lançamento eu senti o Fábio Sanches meio puxando a perna. Opa, agora falta em cima do Eliel. O jogador do Botafogo deixou o braço no rosto do garoto Eliel. Falta marcada a favor da Ponte, é no bico da grande área, Vladimir. Um pouco mais pra lá, né? Lá pelo setor direito, quem tava na jogada era exatamente o Márcio, que aliás já tem cartão amarelo. Foi ele quem cometeu a falta para cima do Eliel. E aí, Tigrão, o Márcio já tem cartão. Era lance para um segundo amarelo e consequentemente o vermelho? Acho que foi mais para acidente de trabalho do que intenção. Não daria o segundo cartão e consequentemente o vermelho. A Ponte flagrantemente joga para empatar. E quem joga para empatar normalmente perde. Agora, pode aí, ó, uma falta sem maiores consequências, foi com o braço aberto. O zagueirão Márcio derrubou o Eliel ali, meio sem querer. E agora a Ponte tem um levantamento, uma bola bandida. Alguém escora ali, pode meter na rede. Mas a Ponte flagrantemente joga cozinhando o Botafogo para tentar um ponto. E corre riscos no jogo. Agora tem uma boa chance. Na bola parada, Macaca busca abrir o placar no Santa Cruz. Tem falta para bater lá na meia direita. Vem para a cobrança Mailton. Autorizado, capricha que dá. Partiu, levantou, cruzou para o gol de cabeça. Fábio Sanches, a bola fica viva. Tira em cima da linha o zagueiro. Volta para Felipe Amaral. Tá na área, bateu cruzado. A bola desvia de novo na zaga do Botafogo. Quase, Fábio Sanches abre o placar, Vladimir Catarino. Surgindo lá como um elemento surpresa, né? Quase, em cima da linha, tirou a zaga do Botafogo. O primeiro gol do jogo seria da Ponte. Recupera a posse de bola, Macaca com o Lucas Natan, empurra na ponta para Igor Torres. Ele bate na coxa, coloca no terreno, bora, Macaca. Partiu para cima a marcação do mexicano Juan. Ainda Igor Torres, bico na grande área, tentou a finta no primeiro lance, perdeu, insistiu, recuperou, ganhou. Ainda Igor Torres, ponta esquerda, voltou para Mailton. Mailton preparou o cruzamento, balançou, girou, escapou do primeiro, escapou do segundo, faz boa jogada, ainda Mailton tentou levar para o fundo, aí falta a perna esquerda, ele puxa para o pé direito, prepara o cruzamento, cercado, marcado, falta
Falta em cima do Mailton. É pra Macaca bater, Vladimir. Sinalizou como um empurrão ali o árbitro, né? E o Ramon Carvalho também vai entrar na ponte. Daqui a pouco 2 alterações na ponte. Vamos às alterações. Vai sair o André com a camisa 90 para a entrada do Tomás Kaique. Sai André 90, entra Tomás Kaique 13. Alteração, portanto, pediu para esperar, né? Vai esperar a cobrança da falta aparentemente, mas essa já vai acontecer. Tem falta para bater a Macaca. Vai mexer também o Botafogo, né? Isso, no Botafogo saiu o Ivonei 10, entra o 21, Lucas Cardoso. Lucas Cardoso tem a 21 no lugar do Ivonei. Lucas Cardoso, portanto, mais uma alteração do time do Botafogo. Tomás Kaique, portanto, vai entrar no lugar do André e o Ramon Carvalho também. Mas como disse o Vlad, o Pintado pediu para esperar, porque é uma bola, uma ação ofensiva para o Macaco, uma bola que vai ser cruzada para a área. Falta perigosa para a ponte bater, capricha aqui da Mailton. Respira fundo, partiu para a bola, pé direito, bateu direto, passa por toda a extensão do gol e vai embora. Quase a Macaca abre o placar, aquele desvio que seria fatal, seria letal para a Macaca abrir o placar, Vladimir. Seria crucial sim, né? Mas a bola acabou indo direto pela linha de fundo, confirmando as alterações, a saída do André com a 90 para a entrada do Tomás Kaique. Vamos ver agora quem vai sair para que entre o Ramon Carvalho. Sai a camisa 8, Amaral. Sai Amaral 8, entra 40, Ramon Carvalho. Bom, Tigrão, evidentemente que o Tomás Kaique não vai entrar como centroavante, né? Como é que vai ficar o time da Ponte com estas 2 alterações, também a entrada do Ramon Carvalho? Vai ficar o seguinte, ele vai fazer 3 zagueiros. Acabei de dizer que a Ponte flagrantemente está jogando para empatar. Quer dizer, então a gente viu o Tomás Kaique achando que era um problema de contusão com o Fábio Sanches. Felizmente não é, o Fábio Sanches está fazendo uma bela partida, inclusive protagonizou aí o melhor lance ofensivo da Ponte no jogo até agora, com uma cabeçada fraca, mas que ia entrando, e o zagueiro do Botafogo matou de barriga e acabou descarregando, tirando dali, salvando aquele que seria o gol da Ponte. Então, não tem muito o que se pensar em uma engenharia diferente quando começa a ventar forte também em Ribeirão Preto, a exemplo do que já está acontecendo na região de Campinas. É a frente fria entrando aí interior adentro. Então são 3 zagueiros agora, né? A Ponte quer um pontinho, enquanto que o Pintado faz uma alteração para segurar, o treinador do Botafogo, o Chamusca, ele vai abrindo o time, vai botando mais atacante, ele vai oxigenando o time, vai pondo jogadores que têm mais presença de área, que são mais ofensivos, como é o caso do Edson Carioca, né? Que entrou e está fazendo uma fumaça ali pelo lado direito. Então a Ponte, nesse momento, tenta segurar. Eu acho que não devia fazer isso. Corre riscos desde o primeiro minuto de jogo. Falta pro Botafogo, Xuxa levantou, vem o desvio na primeira trave do Edson Carioca, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pra Macaca bater. E teve cartão, viu? Teve cartão pro Tomás Kaique, no lance que originou a falta, cartão amarelo pro zagueiro Tomás Kaique. Eu ia só completar o que disse o Tigrão sobre a ventania, venta bastante, o vento é contra o gol do Botafogo. Aí, ó o barulho no ambiente. E muitos copinhos dos próprios jogadores que eles vão lá, quando a bola para de rolar, tomam água, né? Os jogadores reservas, esses copinhos que ficam à beira do campo, voaram tudo para dentro do campo. Foram em direção ao gol ali do Matheus Alpino. Vem para o programa de ataque, o time do Botafogo tenta tiro de lançamento, corta Luiz Felipe, voltou para Gustavo Xuxa. Estica a perna, faz o corte, Matheus Silva, sobra da bola, rebote, fica para o Botafogo. Lucas Cardoso partiu, linha lateral do grande área, faz o break, prende, volta. Patrick Bray prepara o cruzamento na canhota, a bola carimbou. Ih, acho que foi o encontro ali, hein? Massagista da Ponte saiu correndo. A bola bateu onde não deveria, Vladimir. O massagista fingiu que ia buscar alguma coisa no vestiário e não vai voltar enquanto o jogo não recomeçar. Bem Botafogo. Para sorte da esposa ou namorado do Mailton, não foi tão grave assim. Tem lateral para bater o time do Botafogo. A bandeirinha de escanteio ali tá tremulando de um lado pro outro. Levantamento, Kaique França não foi, tirou a defesa, olha só para o chute de bico, Kaique França! Kaique França salva a Macaca, ele saiu mal do gol, saiu, mas não tirou a sobra da bola, ficou pro Botafogo, chute de bico, Kaique França conseguiu a recuperação para evitar o primeiro gol do jogo, Vladimir. Cariús, né, foi quem usou o recurso do bico ali pro chute, bem colocado, fez a defesa o Kaique França. A Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br.
40 minutos e meio, 0-0, lançamento para Juan. Nem que ele nem tivesse hélice nas nádegas, ele chegaria. Passe muito forte, a bola saiu, lateral de graça para Macaca. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para Paraflum, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Macaca para ataque com Eliel, Eliel dominou, partiu, falta para cima dele. Cometida pelo mexicano Juan, na meia esquerda tem falta, mais uma para Macaca bater. Rocha Autopeças, 31 anos neste mês de agosto, descontos especiais, aproveite. Encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. A Ponte vai conquistando o empate em Ribeirão, da mesma forma que estreou empatando o Pintado, comando técnico da Ponte. Depois uma derrota e uma vitória, volta a empatar, mas sem jogo ainda. A Ponte tem falta para bater, repito, vento contra o rosto do Matheus Albino. Tem que caprichar o Mailton neste cruzamento. Vem cruzamento para a boca do gol, em prata na grande área. Partiu o Mailton, levantou, cruzou. Matheus Albino saiu bem do gol para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de Juca para você. 41-40, segundo tempo. O placar da Bandeirantes Série B, 23ª rodada em Ribeirão Preto, Botafogo e Ponte 0-0, Edu Pinheiro. No final, lá no Castelão, Sampaio Correia 0, CRB 1. Nos acréscimos do primeiro tempo em Goiânia, segue Vila Nova 0, Avaí 1. De bola, P de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui, ó. Márcio de Carlos Batista, você que está no YouTube e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não seja um cara vacilão, seja assim um cara legal, se inscreva no canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão. Pratiquem Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prato e rápido para o seu dia a dia, é Seara. Para cara que é Seara, hein? Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. A Ponte recupera a bola enfiada para Eliel. Eliel dominou, tá na área, pé direito, bateu, defendeu Matheus Albino. E na sequência do lance no rebote, Matheus Albino vai atrás dos pés de Eliel, fica com o rebote. Eliel teve a chance, Vladimir Catarino. A bola do jogo, hein? O Eliel teve em duas oportunidades de arremate, duas belas defesas feitas pelo Matheus Albino. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade, tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Samasa, a vida em primeiro lugar. Faltou pernas, faltou preparo físico para o Eliel em Tigrão. Ele teve a chance, mas bateu não tão forte assim. O goleiro foi bem também, mas faltou pernas para Eliel, Tigrão. Como diz aquele outro, que aquele altão da equipe, ele já chegou precarizado no lance. É, concordo contigo. Chegou precarizado no lance. Bola colocada para fora, tem lateral. O árbitro está apontando para o time do Botafogo. E o Pintado deu uma bronca no Mailton, deu pra gente ouvir, porque o Mailton perdeu mais um lance ali no meio campo. O árbitro está procurando alguém ali, está sinalizando, está dizendo que é lateral, portanto, para o Botafogo bater lá pela esquerda. TV reprisa o lance, o Eliel dominou entre dois. Ele poderia até ter carregado um pouquinho, mas aí faltou pernas. Aí no rebote ele tentou e o Matheus Albino fez a defesa. Pois não, Edu? Quem que deu esse passe aí? Foi o Lucas Natan? Eu acho que foi o Lucas Natan. É isso, Vlad? Concorda? Ficou com o relator. Lucas Natan fez o passe. E fez o passe para o garoto Eliel na bola enfiada. A defesa do Matheus Balbino. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Para você chegar a 45 em Ribeirão. Placar de 0-0. 45. Daí o toque Bandeirantes confirmando para você. Vai subir a placa do quarto árbitro. Levantamento na ponta esquerda para Patrick Iberê. Chega Luiz Felipe para cortar. Deixa para Ramon Carvalho. Recua na zaga central. 6. Com Tomás Kaique. A informação de Vladimir Catarino. Vamos até 51 no Santa Cruz. Felipinho trabalha a bola com Ramon Carvalho. Empurra na direita. Quem recolhe, domina para Macaca é Igor Torres. Igor Torres fez o passe no corredor para Ramon Carvalho. Parou, prendeu, ele pensou, se livrou de dois. Falta.
foi puxado e vai pintar cartão, acho que pro 17, viu, Vlad? Amarelado, é o Pedro Rodrigues. Foi ele quem cometeu a falta e por isso recebe mais um cartão amarelo. De olho no lance, a partida fica mais completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Tem falta, Macaca para bater, já no tempo acrescido pelo árbitro do Rio de Janeiro, Yuri Cruz. O que foi, Chamusca? O Albino tá pedindo pro Xuxa ficar atento no segundo pau. Na bola parada, a Ponte tem falta para bater, 46. Mailton ajeita a bola com todo o carinho, capricha aqui da Mailton. Vai daí ou vai cruzar? Vai daí ou vai cruzar? Partiu Mailton, mandou direto no meio do caminho, a bola foi bloqueada. Volta ainda para Mailton na meia direita. Mailton não tapa na bola, voltou para Luiz Felipe. Luiz Felipe colocou na área, saiu do gol. Matheus Albino para fazer a defesa. Reposição, encontra Cariús. Cariús para Edson Carioca. Vem para o time do Botafogo, chega na cobertura. Lucas Natan tentou fazer a falta, não fez. Passe feito na ponta para Xuxa. Acho que não chega, não chegou. A bola saiu em lateral para Macaca bater e já, assim que o árbitro apitar e terminar o jogo, vai começar o apito final aqui na Bandeirantes. E mais uma vez o comando vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro vai comandar o apito final na Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. 31 anos neste mês de agosto, descontos especiais, aproveite. Fiquem Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida, vem ver o jogo, viva a intensidade, Nova Light. Mudou. Quem é que mudou aí, ô Vladimir? O Botafogo, saiu o Juan 2, entrou Vidal, 13 Vidal no lugar do Juan. Gustavo Xuxa faz a finta para cima de Lucas Natan, vem para o time do Botafogo, 47-40, vamos até 51, Vidal para Xuxa, boa bola no corredor pela meia direita, Xuxa fez a finta para cima do Felipinho, levou para o fundo, preparou o cruzamento, bateu cruzado para boca do gol, chega Ramon Carvalho, entre corta para Macaca, na sequência o Vidal. Lá na Várzea os caras diriam que ele... Bom, deixa pra lá, mesmo não falar, né, Vladimir? Mas você entendeu, né? E ele entrou pra resolver, hein? Imagina se não fosse. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores hortifrutis e supermercados. Acesse aromadeservas.com.br. Felipinho de cabeça escora, desvia de cabeça Mailton. Ih, rapaz, um tapa pra trás do zagueirão do Botafogo, sobrou de graça pra Eliel. Eliel dominou, parte pra cima dele, Eliel. Linha lateral da grande área, Eliel levou pro fundo, faz o break, marcação dupla, fez a finta, bateu cruzado pra boca do gol, passa por todo mundo. Insiste a Macaca, beira direita, Luiz Felipe, recolheu, dominou, tem na entrada na grande área o Matheus Silva, cortou, limpou, fintou, cruzou pra Matheus Silva, tá na área, dividiu, sobrou pra Mailton. Chega dois jogadores do Botafogo, chegaram dois pra cima dele, ele não conseguiu finalizar. Entre quarta, tira de qualquer maneira a zaga do Botafogo. A sobra da bola para Felipinho no meio campo para Fábio Sanches. De primeira levanta a bola na entrada da grande área para Igor Torres. Caiu, o árbitro está marcando a falta de ataque do Igor Torres, Vladimir. Não entendeu muito, né? E a marcação, o árbitro, mas deu a falta pro Botafogo cobrar finalzinho de jogo. Já o apito final no comando de Edu Pinheiro. Tem análise do Tigrão, o gabarito no jogo, a defesa, a sorte no jogo. Tem muita coisa pra você, além da entrevista do Pintado. Aqui Edson Carioca bateu cruzado na área, chega Fábio Sanches para cortar. A bola não sai pela linha de fundo, não, agora saiu. Que coisa, saiu, escanteio pro Botafogo. Tem gol, Edu. Empata o Sampaio Correia no finalzinho com Eloir. Sampaio Correia 1, CRB também 1. Em escanteio, o Botafogo para bater, vai pra cima da Macaco. O Botafogo no finalzinho do jogo, 0-0. A Ponte tem que segurar nesse momento. Patrick Bray atravessa todo o campo, vem aqui na direita, deixa pro Gustavo Xuxa. Xuxa vem para a cobrança do escanteio para o Botafogo, quase 50, vamos a 51 em Ribeirão. Vem para a cobrança do escanteio o Botafogo com Gustavo Xuxa. Respira fundo, partiu para a bola, venta bastante em Ribeirão nesse momento. Cruzamento para a boca do gol, tentou de cabeça o Márcio, a bola passou por ele. Foi atropelado, ou melhor, atrapalhado pelo Tomás Caí, que foi o último a tocar, a bola saiu. Lateral de graça para Macaca bater.
E o pintado da beira do campo está dizendo, sinalizando, acabou, é só controlar que acabou. São os últimos segundos de jogo no estádio Santa Cruz. E o Botafogo vem chegando ao terceiro jogo seguido, terceiro empate por 0-0. E a Macaca vai conquistando 4 jogos sem marcar, né? Quarto sem marcar, terceiro seguido por 0-0, terceiro empate. Bola colocada para fora, a Ponte tem lateral para bater, ainda dá tempo de um último ataque. 50 minutos e 36, 37, 38. Luiz Felipe recua para Matheus Silva, dá um bico na bola, tira dali. Levanta para o ataque para o Igor Torres brigar. Ele contra o Vidal, Igor Torres chegou a tocar na bola, Vidal entra e corta. A sobra da bola fica para o time do Botafogo com o Edson Carioca. Recolhe, domina na marginal do campo, ele soltou por dentro, escapou, limpou, findou, chega Lucas Natan. Recupera para Macaca, solta o jogo para Ramon Carvalho. Empurra por dentro para Mailton, Mailton empurrando como não tentou Igor Torres. Entra e corta a defesa no momento em que não há tempo para mais nada. Aperta o árbitro. Termina o jogo em Ribeirão. Botafogo 0, Ponte Preta também 0. Na semana em que completou 123 anos de história, de tradição. Completados ontem, a Macaca empata em Ribeirão Preto. 0 para o Botafogo, 0 para a Ponte. Na sequência, fique ligado, vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final e até já! Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Edu Pinheiro. Público 5.949, 5.949. Seu destaque, Vladimir Catarino, Botafogo 0, Ponte também 0. A Ponte acaba somando mais um ponto, né? Traz um ponto lá de Ribeirão Preto, segunda partida consecutiva que a Ponte não perde. E agora tem outro jogo fora de casa, né, Edu? Pega o Ceará no próximo domingo. Nessa partida vai poder contar com a volta do Arthur. Fica a expectativa também para a volta do Elvis. É a Ponte, degrau a degrau, tentando subir na tabela de classificação, Edu. E olha, a Ponte tem o Ceará, você disse, é fora, jogo fora, é o Ceará. Depois o Londrina aqui. E depois tem o derby. Então a Ponte está
a 3 jogos do derby. Tem 2, depois terceiro, né? Terceiro já é o derby. E pendurados, hoje foi amarelado o André, deixa eu ver aqui, amarelado o André, foi amarelado o Felipinho e o Tomás Kaique. O Felipinho é da segunda série já, tá? O André tá pendurado. Então, olha, pendurados, atenção, derby chegando, pendurados. Zagueiro Edson, menino da base, não é considerado titular. Leonaldo está pendurado, é titular. Ramon Carvalho, pendurado, não é titular. O goleiro Kaique França é titular, tá pendurado. O André, hoje, tá pendurado. Tomás Kaique, zagueiro, não é titular, mas está pendurado, tomou hoje. Daqui a pouco você volta, meu caro Vladimir Catarino, no Craque Uesco. E volta a qualquer momento em edição extraordinária, certo, Catarino? Ô Edu, combinado, volto já já, é só me chamar. Olha, num jogo em que a Ponte não teve Elvis, hein, Tigrão? Elvis não seguiu, então para o segundo tempo que entrou Lucas Natan, é um meia atacante, no lugar do Leonaldo, abriu mão de um dos volantes para colocar o Lucas Natan para ver se armava alguma coisa. O fato é que o André, repito, toma cartão amarelo com 4 minutos de jogo. Primeiro tempo, nada a acrescentar. Olha, no segundo tempo, bola no travessão da Ponte a 9 minutos. Depois, a 29, o número 9 do Botafogo chegou a driblar o Kaique França, ficou sem ângulo e toca pro Edson Cairuz, que, né, acabou isolando, perdeu o gol feito. E a Ponte teve chance com o Fábio Sanches a 34, uma cabeçada, cobrança de uma falta lateral. O Fábio Sanches cabeceou e o zagueiro salvou. O zagueiro Lucas Dias salvou. O Mailton cobrou uma falta lateral a 36 minutos, passou pela pequena área, não tinha ninguém para dar um toquito. E o Eliel teve chance aos 43, lançado o que fora por Lucas Natan. Eliel ainda fora da área, finaliza, o goleiro defende, ele vai no rebote, o goleiro defende de novo, prensa. Ficou nisso, Tigrão. Botafogo 0, Ponte também 0. Um jogo muito fraco, Edu e amigos da Bandeirantes, tecnicamente, que melhorou um pouco na segunda etapa, né? Tem que dizer isso, a bem da verdade. Botafogo com uma bola na trave. A Ponte teve lá uma chance interessante com o Fábio Sanches, numa bola parada, o zagueiro do Botafogo tirou ali, parece que ela tinha o endereço, depois teve aquela bola metida para o Eliel, e ele poderia sim ter progredido com ela, bateu da entrada da área, o goleiro pegou em 2 tempos, né? O chute do André lá no primeiro tempo, longínquo o primeiro tempo. Então, na segunda etapa, 2 ou 3 boas chances para cada lado, mais contundente o Botafogo. Quero dizer também, a bem da verdade, para os amigos da Bandeirantes, que naquele lance que o avante Panterino driblou o Kaique França, aí perdeu o ângulo, rolou para trás, e quem entrou chutando foi o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique da entrada da área, ele passa um pouquinho da linha da bola, e aí ele já está meio que mal posicionado. Quando passa da linha da bola, já está com a inclinação errada, tenta voltar a perna e acaba batendo muito embaixo da bola. Nesse lance do drible para cima do goleiro da Ponte, quem perde essa disputa de bola, porque é uma bola longa, aérea, e ela vai no setor do Mailton. E o Mailton não disputa, ele não compete, ele vai sem nenhuma convicção para o lance. Sequer a falta ele comete em cima do zagueiro do Botafogo. E aí, essa bola é cabeceada e é servida para o jogador que sai cara a cara. Felizmente, quando ele dribla o Kaique França, ele dá um toque um pouco mais comprido. E aí ele perde o ângulo para a batida e é obrigado a jogar para trás. E o Kaique já tinha voltado para o gol. Então, 3 lances, defensivamente falando, do Mailton. 2 vezes ele perdeu a bola e deu contra-ataques perigosíssimos. E nesse ele não compete, ele desiste do lance. Bota a mão na cintura depois que o zagueiro do Botafogo cabeceia para que o companheiro entre em progressão e invada a área da Ponte, e ele desiste do lance com a mão praticamente na cintura, assistindo o desfecho da jogada. Então, detalhes de uma partida que mostrou o Botafogo ligeiramente superior à Ponte, o Botafogo rondando um pouco mais a linha de grande área da Ponte, e o Botafogo, sobretudo no segundo tempo,
com 3 oportunidades para fazer o gol e não fez. E a Ponte foi por 2, uma aquela exatamente com o Fábio Sanches de cabeça e a outra com o Eliel. Então, ligeiramente superior o Botafogo, mas também um time limitadíssimo, e eu me atrevo aqui, para encerrar, meu queridíssimo Edu Pinheiro, a dizer o seguinte, que se a Ponte tivesse ousado um pouquinho mais de tesão ofensivo, a Ponte teria vencido essa partida, mas eu reputo como um ponto ganho fora de casa, importante, e reputo como 2 pontos perdidos, realmente a se lamentar no futuro por parte exatamente da equipe da casa, da equipe panterina de Ribeirão Preto. Meu queridíssimo, como é bom estar aqui com você no apito final, Edu Pinheiro. Tigrão, pela ponta esquerda, quantos anos juntos, hein? Quantos anos? Esse é Mestre Tigrão. Abraço pro Matheus aqui de Campinas. O que aconteceu com os times de Campinas? Tanta dificuldade de vencer em Ribeirão Preto, alguma magia? Ô, Matheus, mas Ribeirão sempre foi difícil, sempre complicou. E estava lembrando de 77, aquele campeonato sensacional final entre Corinthians e Ponte. O Botafogo foi campeão do primeiro turno. Lembra-se disso? Isso virou o livro. Botafogo de Sócrates, João Carlos Motoca, campeão do primeiro turno. E na semifinal empatou com o Guarani. Foi no Pacaembu. 44 mil pagantes. Sabe o que é isso? Pacaembu, Botafogo e Guarani. E aí, Botafogo, campanha melhor, eliminou o Guarani e foi para a final com o São Paulo, Morumbi, lotado, 0-0, Botafogo campeão do primeiro turno. O Corinthians foi campeão do segundo turno, e aí teve o terceiro turno com os mais do campeonato, aquele babado todo, a final Corinthians e Ponte e tal. Giovani de Hortolândia, aquele abraço, muito obrigado. Olha, jogo mais feio do que briga de foice no escuro é o Jossier. Obrigado, Jossier, muito obrigado. Edu, o trabalho do Pintado está muito ruim, não adianta falar de destaque, escalou e substituiu mal. Quem que é? É o Paulo e a Rita Maluca, lá de Jacumã, em Conde, Paraíba. Atenção, promoção no ar da Bandeirantes. E a promoção é a Furadeira Oesco. Estamos no YouTube. Vá até o YouTube Rádio Bandeirantes Campinas e lá tem o número do WhatsApp. E para esse número do WhatsApp, você manda o seu nome completo, o seu CPF, a senha, tem uma senha. Tem uma senha aqui embaixo. Aí você manda. Estará concorrendo a uma Furadeira Oesco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá sem a senha? O charme da casa é o improviso. Então, olha, vocês entendem como é que é, a pessoa tem desculpas e tal, mas o charme da casa é o improviso. Tem. Opa! Tem. Valeu, Lucas. Pô, tá na cara, hein? Aniversário da Macaquinha. Você já deve imaginar que senha que é, hein? Que senha, hein? Aniversário da Ponte. Nome completo. CPF. A senha. E manda pro WhatsApp que tá aí. No YouTube você estará concorrendo. Que Furadeira Oesco, a maior fabricante de furadeira. Motor Brushless, coisa de primeira linha. Espetacular! Dentro do apito final, vamos divulgar aqui o vencedor. Gente, olha a placar aqui da Série B. Nós tivemos ontem a abertura da rodada, Novo Horizontino 2, Mirassol foi de virada. Novo Horizontino 2, Mirassol 1, Tombense 0, Sport 0. Atenção. Criciúma venceu. Criciúma 2, Londrina 0. Terminou Sampaio Correia 1, CRB também 1. O Sampaio empatou nos acréscimos. É impressionante como que sai gol no final nessa Série B. CRB venceu com o Anselmo Ramon e o Eloir empatou aos 45 para o Sampaio. Vila Nova e Avaí. O Avaí vence. Intervalo, aliás, começa agora o segundo tempo. Vila Nova 0, Avaí 1. O gol foi o do Denilson. Teremos amanhã, 11 horas, Chapecoense e Atlético de Goiás, 15h45, Guarani e Juventude, 18 horas, Barradão, Vitória e Ceará. E na segunda-feira, ABC e Ituano joga às 20 horas. Olha a Ponte, mais um pontinho. Deixa eu ver aqui, a Macaquinha é 13ª com 27. Mas o Ituano vai jogar, pode ultrapassar. Então a Ponte pode perder aí
uma posição. O Avaí está ganhando, tem 24, não alcança a ponte. O Sampaio Correia, 24, já jogou. Tombense, 20, já jogou. Então, apenas o Ituano pode alcançar a ponte. Guarani é o sexto com 37 pontos. E se ganhar amanhã do Juventude, vai a 40 pontos. O Guarani não consegue entrar no G4, porque o Novo Horizontino e o Criciúma venceram. O Sport empatou, está na liderança com 45 pontos. Então, se o Guarani ganhar amanhã, ainda não será dessa vez que entra o G4, vai ficar muito próximo disso. Vamos aguardar principalmente o resultado do Vila Nova. Vila Nova perdendo é ótimo para o Guarani. Olha, em termos de Brasileirão, hoje só tem uma partida no Engenhão, Botafogo Internacional, 9 da noite. Amanhã fica Atlético Mineiro e Bahia, 11 da manhã no Mineirão. 16 horas, Corinthians e Curitiba, Neoquímica Arena. 16 horas, Grêmio e Fluminense. 16 horas, Independência, América e Goiás. 18h30, Maracanã, Flamengo e São Paulo. 18h30, Arena Castelão, Fortaleza e Santos. Ficando para segunda-feira, 3 jogos. 19 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Cruzeiro. 9 da noite da segunda-feira, Bragantino e Vasco. E na terça, que vai terminar a rodada, 20 horas, lá em Curitiba, Atlético Paranaense e Cuiabá. Olha, uma notícia aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Como é que tá? Não, a série D de dados só tem o Paulista, que é a Ferroviária. A Ferroviária está jogando ou terminou? Pelo horário, terminou. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O resultado da Ferroviária, que jogou em Araraquara contra o Anápolis, é o único paulista. Estamos nas oitavas de final e vai ter o jogo da volta em Anápolis, semana que vem. Deixa eu ver aqui o resultado final da Ferroviária. Ferroviária acabou, Ferroviária ganhou. Ferroviária 1, Anápolis 0, então joga pelo empate semana que vem. Gol do Paulinho Santos a 12 do segundo tempo. Deixa eu ver aqui se eu consigo o resultado no Brasileiro Série C. O único paulista é o São Bernardo. O São Bernardo não vence há 10 jogos. Deixa eu ver aqui o jogo, quando é que é? Já terminou. Deixa eu ver aqui, resultado final do São Bernardo e Amazonas. Atenção, aleluia, aleluia! O São Bernardo ganhou. São Bernardo 2, Amazonas 1. O São Bernardo, antes da rodada, estava na 9ª colocação, 12º lugar. Perdão, antes da rodada... O São Bernardo, nesse momento, é o 7º colocado. 8 se classificam e faltam mais 2 rodadas. O São Bernardo chegou a liderar. O que foi que aconteceu com o comendador Roberto Graziano, presidente do São Bernardo? Bom, por enquanto recupera, tem que aguardar a rodada para saber se termina entre os 8. O São Bernardo, repito, 8 se classificam, faltam 2 rodadas. Aí na segunda fase, 2 grupos de 4. Turno e retorno e já vale acesso. Os 2 de cada sobem para a Série B. Meus amigos, um rápido intervalo e teremos o craque do jogo. 19h13, Botafogo 0, Ponte também 0. Teremos ainda no nosso jogo aberto a ficha técnica, tem a defesa e a sorte do jogo, tem o gabarito, conceito jogador por jogador e quem sabe uma fala do Pintado. Pintado, 4 jogos, ou na macaquinha. Eu volto daqui a pouco, hein? Olha a promoção Esco, vá no YouTube, mande o seu WhatsApp, nome completo, CPF e a senha. O apito final. Daqui a pouco fala o vencedor. Eu volto já já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light.
Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Muito bem, Botafogo 0, Ponte 0, agora o craque do jogo em nome de Oesco, ferramentas Oesco, já vou falar da Oesco, sensacional como sempre. Deixa eu pegar aqui o texto da Oesco que a Cidinha me enviou, é espetacular, vale a pena. Eu começo com o Leandro Borges, que narrou aqui 0-0, mais uma grande narração. E o craque, hein, Bolis? É isso aí, valeu, Edu, de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes, agora dentro do apito final. Evidentemente, a Ponte não teve um grande destaque na partida de hoje. O próprio Kaique França não fez uma grande defesa, mas pela solidez defensiva e por ser um líder do time, quase fez um gol, né, na reta final do jogo. Para mim, o Fábio Sanches, uma atuação regular, mas para mim, o craque do jogo, zagueirão, xerifão, capitão da macaca. Valeu, Edu, grande e forte abraço a você e até a próxima aqui na Rádio Bandeirantes. Demais, grande semana, Boris, você é espetacular, cada vez mais, cada vez mais. Oi, Vladimir Catarino, nosso repórter, o meu repórter, o craque. Oi, Edu, ouvintes Bandeirantes, eu vou ficar com o zagueiro Fábio Sanches. Para mim, foi um dos melhores aí da Ponte Preta, não fez uma grande partida a Ponte, mas meu voto vai para o Fábio Sanches. Edu Pinheiro. Muito bem, você foi bem, Catarina, viu? Até amanhã, se Deus quiser, na transmissão de Guarani Juventude. Oi, Tigrão, Fábio Sanches tem 2 votos, agora eu pergunto, hein? O craque do jogo. Fábio Sanches também. Um jogo onde a Ponte não teve ninguém que brilhou do meio campo para frente, na construção de jogadas nem nas conclusões, mas o compartimento defensivo, em que pese a fragilidade do Botafogo, que completou hoje 4 jogos sem marcar gols, né? Não é fácil isso, mas o compartimento defensivo, independente da fragilidade do Botafogo, se ouve bem. E boas atuações do Matheus Silva, mas o Fábio Sanches com uma atuação mais vistosa, não perdeu nenhuma, muito seguro, salvou uma bola importantíssima ali já no adiantado da hora no segundo tempo, num cruzamento do lado direito, ele estava muito bem posicionado. Para mim, com conceito regular, Fábio Sanches é o craque do jogo. Então, Fábio Sanches, o craque do jogo é o seguinte, mais uma vez explicando no YouTube, estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, tem o número do WhatsApp. Você vai ver lá, tem o número lá, o WhatsApp. Para esse número, mande o nome completo, o seu CPF, tem uma senha, coloque essa senha. E olha, não adianta querer mandar 10, 15, 20, é um só, é um CPF só que aceita o sistema. O sorteio é feito pelo programa O Sorteador. Estaremos divulgando no apito final o vencedor dessa belíssima furadeira, o Esco. E já, Fábio Sanches, um lance que ele
poderia ter feito gol. Furadeira de impacto WS2558K2. Deixa eu falar aqui da Uesco, W-E-S-C-O. Uesco, essa é para você, profissional que trabalha e busca inovar o seu trabalho. A nova furadeira de impacto da Uesco, a WS2558K2, já está dando o que falar em construções do Brasil todo. Escuta só tudo o que vem nela. Motor branchless, 3 funções e mandril com aperto rápido, entregando até 38 Nm de torque e acompanhada de 2 baterias de 2 amperes. Não precisa nem falar mais nada, não é mesmo? É a escolha que quem pega pesado, seja em madeira, concreto ou metal, você escolhe. E o melhor é que você já pode garantir a sua furadeira de impacto WS2558K2 e viver toda a inovação Uesco. Confira na revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 no país. Uesco, 10 anos construindo com você. Leandro Boles. Falta para bater lá na meia direita, vem para a cobrança Mailton, autorizado, capricha que dá, partiu, levantou, cruzou para o gol de cabeça, Fábio Sanches, a bola fica viva, tira em cima da linha o zagueiro, volta para Felipe Amaral, tá na área, bateu cruzado, a bola desvia de novo na zaga do Botafogo. Olha, é o seguinte, segundo tempo no Oba, em Goiânia, continua Vila Nova 0, Avaí 1. Vila Nova 0, Avaí 1, esse resultado é bom pro Guarani. Estamos agora com 14 do segundo tempo. Olha, ficha técnica na sequência, tem a defesa e a sorte do jogo. Tem um gabarito conceito. Qual é o conceito que o Tigrão vai falar? Jogador por jogador, tintim por tintim. Aqui, Ribeirão Preto, Botafogo 0, Ponte também 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Sim, Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto. A Ponte começa com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Gabriel Silva na lateral esquerda, fazendo a estreia. Arthur suspenso, Amaral, Leonaldi e Felipinho. Assim começou a Ponte, Amaral, Leonaldi e Felipinho. O Elvis não seguiu com a delegação. E na frente, Paulo Baia, Eliel e o André. Primeira alteração no intervalo. Saiu Leonaldi, entrou Lucas Natan. Depois, a 4 do segundo tempo, sai Gabriel Silva, estreante. Entra Mailton. Depois, a 25 segundo tempo, sai Paulo Baia. Entra Igor Torres. E a 36, duas alterações. Sai Felipinho. Entrou Tomás Kaique, volante saindo, zagueiro entrando. E o André, atacante, saindo. Entrando Ramon Carvalho também, a 36 do segundo tempo. A equipe do técnico Pintado. O Botafogo com Matheus no gol. Juan Martínez, que é mexicano. Depois Vidal, Lucas Dias, Márcio e o Patrick Brey. O Tarek Toró, depois Gustavo Xuxa e o Guilherme Madruga, depois o Pedro Rodrigues e o Ivonei, depois Lucas Cardoso, Edson Carus e o 11 Luiz Henrique, depois o Edson Carioca, a equipe do técnico Marcelo Chamusca. O trio foi Carioca, apitou Yuri Elino Ferreira da Cruz. Ele tem 31 anos, é professor de Educação Física, lá no Rio de Janeiro. Bandeira 1, Daniel do Espírito Santo Parro. Ele tem 43 anos, é professor de Educação Física em Saquarema. E o Bandeira 2 é o Wallace Miller. Ele tem 33 anos, é funcionário público em Saquarema. Disse que segunda-feira, 8 horas, vai estar na Prefeitura de Saquarema. Cartão amarelo para Ponte, André, Felipinho e Tomás Kaique, sendo que agora o André está pendurado, o Tomás Kaique também. E para o Botafogo, Guilherme Madruga, o Márcio e o Pedro Rodrigues. Olha os pendurados da Ponte agora, hein? Edson, Leonaldi, Ramon Carvalho, Kaique França, André e o Tomás Kaique. Público 5.949. Final, Ribeirão, Botafogo 0, Ponte também 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos à defesa do jogo, hein? A sorte, defesa e a sorte. A defesa e a sorte. Olha, estamos com 19 segundo tempo em Goiânia. Segue Vila Nova 0, Avaí 1. Terminou na Série B, Sampaio Correia 1, CRB também 1, Sampaio empatou no finalzinho, o Criciúma venceu, Criciúma 2, Londrina 0, e aqui Ribeirão Preto, Botafogo 0, Ponte também 0. Vamos lá, primeiro tempo sofrível, aliás o jogo todo, né? Jogo todo, mas 43, primeiro tempo, para não dizer que não aconteceu nada. Uma defesa do Kaique França, um chute do de Toró. Olha o Toró que é bom mesmo, aqui não chove. Ameaça, tenta fazer tempo nublado, mas não chove, precisa chover em Campinas. Alô, Toró, chuta aí pro Kaique França defender, hein, Bolis? Volta ainda pro Botafogo, Luiz Henrique meteu pra Toró. Toró puxou pro pé direito, arriscou, bateu, Kaique França! Cai no cantinho direito para fazer a defesa no chute do Toró, Vladimir Catarino. Vamos para o segundo tempo. O Mailton acabou de entrar, entrou há 4 minutos. 1 minuto depois, o Mailton prensa a bola. E Toró vai chutar, hein? Eu acho que é o Toró. O Mailton prensa, trava e evita o pior. 5 do segundo tempo, Boli. Volta pro time do Botafogo, Luiz Henrique levantou pra Carius na área, passou pra Toró, pé direito, ele bate cruzado, carimba o Mailton e a bola vai embora. Mailton tá caído no campo, o Toró chegou a reclamar que a bola bateu no braço. Carimbou o Mailton, muito tempo, viu, Boris? Não ouvia isso, carimbou o Mailton. 9, segundo tempo no travessão da Ponte. No travessão, acho que é o Luiz Henrique. No travessão da Ponte, vai, Boli. Tentou a tabela com o Lucas Natan, a devolução não foi boa, por isso parte com a bola dominada, Toró lá pelo setor esquerdo, vem o Botafogo, cruzou para Edson Carius, sobrou para Luiz Henrique, vai marcar, bateu na trave! Ela
explode no travessão no chute de Luiz Henrique com o pé direito e vai embora. Pela linha de fundo, quase o Botafogo abre o placar da Então melhor. é por isso que a defesa é a sorte do jogo. Se o goleiro não defendeu, ou o zagueiro tirou, ou o cara perdeu. Alguma coisa aconteceu. A defesa é a sorte. Vamos aqui pro lance 29, segundo tempo. O Botafogo perdeu, hein? Chegou a ser driblado o Kaique França, o número 9 dribla, ele ficou sem ângulo, tocou para trás, mas como disse muito bem o Tigrão, já perdeu um pouquinho o tempo da bola, estava um pouco para trás da bola e acabou isolando, e o lance foi assim. Olha o Botafogo chegando, Edson Carius tá na área, driblou o goleiro, ficou sem ângulo, dominou a linha de fundo, cruzou para trás, para a boca do gol, desviou para fora! Perde uma grande oportunidade o Botafogo com Ivonei, Vladimir Catarino. Desta vez estava claro. Bom, isolou Ivonei, agora 34 vez na macaquinha, né? Olha, é uma falta lateral cobrada Fábio Sanches, eleito aqui o craque Uesco de cabeça. E aí, cara, o goleiro batido. A bola ia entrar, também não tinha ninguém pra tocar. Aí o zagueirão isola. Vamos lá, Boris, tome fôlego e me conte. Olha o Fábio Sanches. Falta pra bater lá na meia direita, vem pra cobrança Mailton. Autorizado, capricha que dá, partiu, levantou, cruzou pra boca do gol de cabeça. Fábio Sanches, a bola fica viva, tira em cima da linha o zagueiro. Volta pra Felipe Amaral, tá na área, bateu cruzado, a bola desvia de novo na zaga do Botafogo. Quase, Fábio Sanches abre o placar, Vladimir Catarino. O Mailton, foi ele que cruzou essa bola. Gente, eu tenho tanto lance do Mailton aqui, observações do Tigrão. Você viu pintado, gritando, Mailton, Mailton, Mailton. O Mailton mais pronunciado na jornada e também na narrativa. Pra falar nisso, 36, olha o Mailton, ele cobrou uma falta lá do lado direito, ataque da Ponte. Agora ele vai cobrar uma falta lado esquerdo, de novo na fita, o mais pronunciado da jornada. Falta perigosa pra Ponte bater, capricha aqui da Mailton. Respira fundo, partiu pra bola, pé direito, bateu direto, passa por toda a extensão do gol e vai embora. Quase a macaca abre o placar, aquele desvio que seria fatal, seria letal pra macaca abrir o placar, Vladimir. Mailton, tem do bom e tudo melhor, hein? Tem do bom e do melhor. Mailton. Vamos lá, 40 minutos. Foi defesa do Kaique França. Pega uma bola rasteira no finalzinho. E lá estava Leandro Boris, o moço de Piracicaba. Levantamento, Kaique França não foi, tirou a defesa, olha só para o chute de bico, Kaique França! Kaique França salva a macaca, ele saiu mal do gol. Saiu, mas não tirou a sobra da bola. Aqui 0-0, Botafogo e Ponte, 0-0 e 43, o Eliel teve chance. Olha o Eliel lançado aí, ele tentou, mas estava no sacrifício. Finaliza fora da área, vamos lá, Boli. A Ponte recupera a bola enfiada para Eliel. Eliel dominou, tá na área, pé direito, bateu, defendeu Matheus Albino. E na sequência do lance no rebote, Matheus Albino vai atrás nos pés de Eliel, fica com o rebote. Eliel teve a chance, Vladimir Catarino. Oi, Tigrão, a pergunta é, atenção, hein? Você ouviu atentamente e qual foi a defesa do jogo? Para mim, essa última selecionada por você, apesar de que o Eliel poderia ter dificultado mais para o Matheus Albino, mas ele bate forte. E o Matheus vem, estava muito bem posicionado, pega e solta. O Eliel vai, divide com ele no lance perigoso, no lance de coragem. Tanto do atacante da Ponte quanto do goleiro do Botafogo. Mas o Matheus Albino, em 2 tempos, na segunda, acaba segurando para não largar mais. Para mim, o último lance editado aí por você, chute de Eliel e defesa de Matheus Albino em 2 tempos, lance que Leandro Bolis descreveu exatamente assim. A Ponte recupera a bola enfiada para Eliel, Eliel dominou, tá na área, pé direito, bateu, defendeu Matheus Albino! E na sequência do lance no rebote, Matheus Albino vai atrás dos pés de Eliel, fica com o rebote. Eliel teve a chance. Alô, Batata, lá em São José do Rio Preto. Olha, Edu, como disse o Tigrão no intervalo, tinha que fazer a bola, tinha que fazer um boletim de ocorrência. Foi maltratada em Ribeirão Preto. Batatinha. Muito obrigado, hein, José. Não, tem gente mandando. Então, é o seguinte.
Para participar do sorteio, tem gente que manda aqui nesse WhatsApp. Esse WhatsApp que você manda as mensagens no 97102-1493 não é esse WhatsApp. Nós temos um WhatsApp específico para o sorteio da Furadeira Uesco, que é você lá no YouTube vai ver o número do WhatsApp. Lá tem um número e tem uma senha. Você manda para esse WhatsApp o nome completo, essa senha, o número do seu CPF e pronto, manda. Estará concorrendo. Olha, são 19h34, só mais 5 minutinhos de promoção. Daqui a pouco vou dizer aqui o encerramento e a gente fala aqui no apito final quem foi que ganhou, o ganhador da Furadeira Uesco. A produção vai entrar em contato. Olha, Botafogo 0.0, a defesa do jogo. Eliel, 43 segundo tempo, defende 2 vezes o goleiro Matheus. Olha, já o gabarito, hein? Jogador por jogador, o Tigrão vai falar se foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Agora 19h35, continua, hein? Lá em Goiânia, no Oba, 27 segundo tempo, Vila Nova 0, Avaí 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, 31 anos. Neste mês de agosto, preços especiais. Aproveite! Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Aniversário de 31 anos Rocha Autopeças. Neste mês de agosto, preços especiais nos itens mais vendidos de nosso estoque. Aproveite! Aqui você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos. Rocha Autopeças, 31 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. O PDT está na Previdência Social lutando por você, beneficiário da Previdência, aposentado, pensionista. Recentemente lançamos o cartão do beneficiário. Com esse cartão você pode ter desconto em farmácia, desconto em teatro, em cinema e você que é aposentado também andar de graça em qualquer parte do Brasil no seu ônibus. É o PDT lutando por você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Um abraço ao Júnior Fernandes de Souza, Edu Elvis com 180 quilos, tem que jogar como a Ponte erra passe. Um abraço, viu, Júnior? Muito obrigado. Botafogo 0.0, vamos ao gabarito, Tigrão. Qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Conceito do jogo ruim e melhor, ligeiramente melhor, o segundo tempo, Edu. Lembrando que a Ponte hoje, uniforme comemorativo, 123 anos, toda de preta, com detalhes dourados.
o número, a numeração dourada, sem faixa, bonito uniforme, mas o Kaique França jogou todo de azul, aliás, um azul muito bonito. Aliás, o Kaique França, hoje 44 jogos em 2023. Kaique França é o que mais atuou pela Ponte. A Ponte, esse ano, jogou 46 com o jogo de hoje. Então, 44 jogos, Kaique França. Sem grandes defesas, teve sorte, uma bola no travessão e um lance não concluído, quer dizer, foi driblado, mas aí na conclusão foi para o meio da área e acabou isolando aí o atacante do Botafogo. Teve sorte também por essas e outras. Kaique França, como é que foi, Tigrão? Pouco exigido, e quando o Botafogo chegou, que foi pro gol, o Kaique teve bem, mas pouco exigido, uma saída ruim no comecinho do primeiro tempo, saiu, não achou a bola e ela foi cabeceada por cima, por sorte dele, conceito regular. Vamos ao Luiz Felipe. Luiz Felipe, pelo segundo jogo consecutivo, voltando à titularidade da lateral direita e hoje arredondou. Luiz Felipe completando 40 jogos, ele estava no Boa Vista do Rio, chegou em junho do ano passado, portanto, completando aí um ano de Ponte. Luiz Felipe, como é que foi? Defensivamente fechou muito bem o setor, marcou bem, teve bem, sempre bem postado, e ofensivamente praticamente inexistente, conceito regular. Dupla de zaga, Matheus Silva e o Fábio Sanches. O Fábio Sanches eleito aí o craque Uesco por você, pelo Boris e pelo Catarino. Teve chance de fazer um gol, a zaga tirou. Isso foi no segundo tempo, a 34 minutos. E o Matheus Silva, você dizia, inclusive no primeiro tempo e no intervalo. Olha, a Ponte sem meia, sem articulação no meio, tem em Matheus Silva uma ligação direta. Vai lá, dá cada chutão pra frente, tenta fazer alguma coisa. Matheus Silva e Fábio Sanches. Só para ajudar o amigo aí, sempre foi meu sonho ser seu rádio escuta. Empata o Vila Nova. Caio Dantas. Caio Dantas, a 34 do segundo tempo. Era uma pressão muito forte e o Vila Nova acaba chegando ao empate e agora tem tudo para virar. Tem tudo para virar porque nós teremos aí mais 11, mais no mínimo 7 minutos, mais uns 18 minutos de jogo. Tem tudo para conquistar a virada em cima do Avaí. Dupla de zaga da Ponte muito bem hoje. Claro que tentando, às vezes, sentindo que a bola não acontecia, não passava, não evoluía, não tinha qualidade ofensivamente falando, em termos de transição meio-campo-ataque no meio-campo. Eles, às vezes, tentavam a ligação, hora acertando, hora errando, mas a função deles é defender. E defenderam muito bem, um conceito bom para os dois. Olha, Gabriel Silva estreando. Quando estreia, a gente quer ouvir o comentarista, quer ouvir tudo, mas quando estreia, lateral esquerdo, Arthur suspenso. O Gabriel Silva, que jogou no Palmeiras, que não jogava desde novembro do ano passado, estava no Saint-Étienne da França, e ele saiu a 4 do segundo tempo. Não se sabe se porque não saiu no intervalo ou se ele sentiu no começo do segundo tempo, entrou o Mailton. Então, por partes. Primeiro, o Gabriel Silva, se dá para ter alguma análise dele, Tigrão. Uma atuação defensivamente segura, ele guardou posição, não se atreveu a ir ao ataque, exatamente por tudo isso que você acabou de dizer, uma falta de ritmo muito grande. Pô, desde novembro, veja você que são 9 meses. 9 meses sem jogar futebol, não é brincadeira, mas ele mostrou toda a sua experiência, não comprometeu e ofensivamente não teve forças para ir. Enquanto esteve em campo, um conceito regular. Olha, o Mailton, que entrou no lugar dele, aproveitando aqui, eu disse aqui que foi o que eu mais observei, foi o que mais se falou de jogador do Mailton. Porque o Mailton, ele entrou, repito, a 4 do segundo tempo no lugar do Gabriel Silva. No primeiro lance dele, ele travou uma bola, um chute de toró e foi para escanteio. Depois, a 16 minutos, o Mailton perdeu ao tentar driblar lá na lateral e deu um contra-ataque. Você dizia, olha, jogada irresponsável do Mailton. 19 minutos, o Mailton perde a bola na lateral e obrigou o Felipinho a fazer falta e tomar amarelo.
O Felipinho foi amarelado por causa do Mailton. Aquele lance que o Botafogo perdeu, que o Kaique França chegou a ser driblado, o cara tava sem ângulo e jogou no meio ali da pequena área, que também perdeu o Botafogo. O Mailton também teve uma observação que você fez, também está na fita. O Mailton, porém, cobrou a falta pro Fábio Sanches de cabeça quase fazer. O Mailton depois cobrou uma falta do outro lado, passou na pequena área, ninguém tocou. Essas e outras, o Mailton, como é que foi, Tigrão? Você falou tudo. Ele esteve parte do jogo no céu e parte do jogo no inferno. A bola que o Kaique foi driblado, ele não competiu, né? A bola foi no setor dele, ele não subiu, ele ficou observando a trajetória da bola e aí o jogador do Botafogo cabeceou, jogou para dentro da área, jogou para a entrada da área e deu aquele bololô todo com o Kaique sendo driblado. Felizmente, houve a perda de ângulo, né? Quem dribla aqui foi o Edson Cariús e ele rola para trás na entrada da área para o Luiz Henrique, que já tinha passado um pouquinho da linha da bola. Aliás, dentro da grande área. Ele tinha passado um pouquinho e aí teve que fazer lá uma espécie de contorcionismo, né? O goleiro do Avaí acaba de fazer a defesa do jogo, viu, Edu? Não brinca. Essa daqui, se nós estivéssemos fazendo esse jogo, nem precisava mostrar as outras. Por muito pouco não virou Vila Nova. Um milagre. Então, sabe, nesse lance, a Ponte poderia ter tomado o gol. Ele não pode perder também, tentar driblar numa saída de bola, sem convicção, perder e dar o contra-ataque. Agora, na bola parada, a bola do Fábio Santos, que poderia ter entrado, vamos lá. Então, lances comprometedores defensivamente, alguns lances interessantes ofensivamente. Vamos meter aí o Maraci de Almeida aí pra ele. Vai levar um regular. Vamos pro meio de campo. Olha, os 3 volantes que iniciaram, a Ponte não tinha um meia de ofício, então Amaral, Leonaldo e Felipinho, o Elvis não foi para Ribeirão. Amaral é que jogou o tempo todo, o Leonaldo saiu no intervalo e o Felipinho saiu a 36 do segundo tempo, sendo que o Felipinho foi amarelado. Amaral, Leonaldo e Felipinho. Só fazendo uma correção, Amaral não jogou o tempo todo. Ele foi substituído pelo Ramon Carvalho, né? Então, dos volantes da Ponte, o único que ficou o jogo todo dos 3 volantes foi exatamente o Felipinho. Amaral sacado e o Leonaldo também sacado. E entrou bem no jogo o Ramon Carvalho. Eu acho que não aconteceu, não deu certo o esquema. Não funcionou a tentativa do Pintado de botar 3 no meio-campo, tentar trazer o Paulo Baia, às vezes ali para fazer um quarto homem, às vezes quem voltava para buscar era o André, mas não deu liga, não funcionou. O esquema não andou. A Ponte praticamente no primeiro tempo não foi nenhuma vez. Sim, uma coisa até difícil da gente comentar e de dar detalhes para o ouvinte, porque a Ponte simplesmente não teve um chute a gol, não teve uma jogada, não teve uma oportunidade. Sentindo isso, e a gente falava a respeito no intervalo, aí o Pintado tira o Leonaldo, e o Leonaldo era o cara que tinha a função de ocupar o lado direito. Ele fazia ali uma dobrinha com o Luiz Felipe até uma trinca, porque caía por ali também o Eliel, com o André centralizado, não é? E com o Paulo Baia, quando não vinha buscar, quando a Ponte estava entrando com a bola, do lado esquerdo. Então o Leonaldo apareceu, até fez 2 bons cruzamentos. Teve uma que a bola foi cabeceada, mas acabou indo por cima, foi o Felipinho, mas assim, discreto também. Não conseguiu dar aquela condução na bola. Ele não conseguiu ser aquele volante /meia e aparecer como uma espécie de elemento surpresa. Então foi sacado. Ele poderia escolher qualquer um dos 3 volantes. Escolheu o Leonaldo e ao escolher o Leonaldo ele vem com o Lucas Natan. Então os volantes marcando razoáveis. Em termos de chegada à frente, vou dar regular para os 3 aqui porque o resultado foi bom. Mas um jogo sem lustro, sem brilho, sem nenhum destaque, tanto de Amaral, quanto de Leonaldo, quanto de Felipinho. E olha, está encerrado a promoção Esco, está encerrada. Daqui a pouco o vencedor da Furadeiro Esco aqui no nosso apito final.
Tigrão, e a comissão de frente, acho que também tá falando um bloco só, né? O Paulo Baia foi até 25 segundo tempo, assim, nada a acrescentar. Você mesmo dizia, quando ele foi substituído, a ausência de lances do Paulo Baia. O Eliel teve uma chance no final, o goleiro pegou, tentou em 2 vezes, e o André, amarelado logo no começo, teve algumas faltas, toda a falta ele reclama demais. Vamos lá, Paulo Baia, Eliel e o André. Melhorzinho o Eliel por esse último lance aí que poderia ter dado a vitória para a Ponte. Regular pro Eliel, ruim pro André e o Paulo Baia hoje irreconhecível, ruim também. O Lucas Natan, que fez o gol contra a Chapecoense aqui, entrou para o segundo tempo no lugar do Leonaldi. Como é que foi o Lucas Natan? Aliás, foi o Lucas Natan que deu aquela enfiada de bola pro Eliel. O Lucas Natan que enfiou pro Eliel no finalzinho. O Lucas Natan, Tigrão. Um conceito regular para ele, foi um dos responsáveis pelo fato da Ponte ter melhorado um pouquinho no segundo tempo. A transição meio-campo-ataque acabou, de alguma maneira, funcionando melhor. Acabou acontecendo em 2 ou 3 oportunidades, algo que nós não vimos no primeiro tempo. Ele não entrou com o mesmo ímpeto que entrou na estreia contra a Chapecoense no domingo passado. Leva um conceito regular, teve algumas boas participações, errou alguns passes por absoluta falta de concentração, de capricho, mas arrastou a bola, fez com que a Ponte chegasse com algum perigo em 2 ou 3 oportunidades. Conceito regular para ele. Olha, o Tomás Kaique, Igor Torres e o Ramon Carvalho, que entraram, mas jogaram pouco. Vamos para o Pintado, por aquilo que armou, com 3 volantes, Amaral, Leonardo e Felipinho, não teve o Elvis, que nem foi. Pela alteração que fez no intervalo para tirar o Leonardo e o Lucas Natan, você cantava isso, ó. O abrir mão de 3 volantes, o abrir mão de 3 atacantes. Abriu mão, então, de um dos volantes, por aquilo que ele armou e fez, pelo sufoco que a Ponte tomou também, criou alguma coisa, quase fez. Pintado, que é o conceito dele hoje, Tigrão? Ele foi a Ribeirão. Claro que ganhar é sempre o melhor dos cenários, mas ele já demonstrou desde o início da partida que estava feliz com o resultado de empate. A Ponte segurou, administrou, marcou atrás da linha da bola, não se arriscou em nenhum momento. E o Botafogo também não jogou lá uma partidaça, não. É que a Ponte trouxe o Botafogo para cima dela. Então eu me atrevo também a dizer que se a Ponte, eu falei isso no comentário pós-jogo aí, que se a Ponte tivesse um pouquinho mais de apetite, um pouquinho mais de tesão ofensivo, ela, em termos de ataque, ela poderia ter vencido essa partida, porque o Botafogo também fez uma partida de ruim para razoável. Nada de brilho também no Botafogo, que completou aí o seu 4º jogo sem marcar nenhum gol, o que, convenhamos, por si só, mostra a ineficiência ofensiva deste momento, nesse recorte de 4 rodadas da equipe dirigida pelo Marcelo Chamusca. Então, o Pintado, ele chegou, ele foi às aias. As alterações foram as seguintes, né? O Igor Torres no lugar do Paulo Baia, não produziu. O Lucas Natan no lugar do Leonaldo foi a principal, comecinho, aliás, intervalo, já veio do segundo tempo assim. Amaral, atuação discreta, marcando, tocando curtinho, fechando espaços, né? Dando consistência de marcação, mas ofensivamente nada. Ramon Carvalho entrou, dando um pouco mais de fluência, clareando um pouco mais o jogo, tentando passes mais compridos. Então, essa alteração boa também. Agora a outra, quando ele tira o André e vem, veja você, ele tira, porque ele tira Paulo Baia e vem com o Igor Torres. E ele tira André e vem com o Tomás Kaique. Então, ele, num determinado momento, abriu mão dos 3 volantes, considerando que o Lucas Natan não é volante, mas quando ele viu que o jogo caminhava já para o seu final, ele falou, quer saber de uma coisa? Volante eu não tenho para pôr mais. Eu já abri mão de 3 e botei um meio atacante, que é exatamente o Lucas Natan. Então vou meter, ao invés de 3 volantes que eu já abri mão, vou meter 3 zagueiros. E aí ele puxou o Fábio Sanches no meio, ele puxou o Matheus Silva mais para a direita, e ele botou o Tomás Kaique como um 4º zagueiro, mais aberto pelo lado esquerdo, ele, Tomás Kaique, que inclusive é um canhoto. E aí, em cima disso, meu caro Edu, ele deu um pouquinho mais de liberdade para a chegada, para a subida dos laterais. Só que o Luiz Felipe não foi e o Mailton acabou se soltando um pouquinho mais. Foram melhores momentos da Ponte dentro da partida. Então, dentro do planejamento de jogo do Pintado,
Eu acho que quando ele tira um centroavante que já estava extenuado, o André, que produziu muito pouco dentro da partida, mas muito pouco mesmo, apesar de ter tentado, de ter procurado o jogo, mas de prático muito pouco. Quando ele tira o André e vem com mais um atacante, mas foi ousado porque ele liberou os laterais. Liberou entre aspas, porque eles também sequer uma vez chegaram no fundo do campo, quando a Ponte jogava com 3 zagueiros, e efetuaram sequer um cruzamento com perigo, um cruzamento que pudesse levar a algum tipo de embaraço para a zaga do Botafogo. Então, eu acho que o Pintado planejou o seguinte, isso é axiologia. Não conversei com o Pintado e o Pintado não falou ainda. Nós vamos para ganhar o jogo, mas perder nós não queremos, como sempre. Então, vamos para ganhar, mas não vamos nos expor, que o empate também é legal. E ele conquistou, dentro do planejado, um ponto ganho fora de casa, um conceito regular para o Pintado. Olha, 47 segundo tempo em Goiânia, Vila Nova 1, Avaí também 1. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 1-1, e daqui a pouco nós temos aqui um programa, o Antenados, que começa às 20 horas em rede nacional. Vamos com o Antenados já já. Tigrão, para encerrar contigo, por favor, 0-0 em Ribeirão Preto, Botafogo e Ponte. O próximo compromisso é o Ceará no Castelão, Parada Federal. Como é que você armaria a Ponte, na sua opinião, se por acaso o Elvis tiver condições de jogo? É o Elvis mais 3 volantes e 2 atacantes, ou um meio de campo com 2 volantes, 2 meias, que eu acho que a Ponte não tem de ofício, e 2 atacantes? Como é que você armaria a Ponte? É difícil projetar isso, porque a gente não sabe como é que vai estar a condição física do Elvis. A verdade é que a última aparição dele foi domingo passado. Esse jogo é no domingo que vem, são 15 dias, são 2 semanas. Se o Elvis tiver evoluído um pouco do ponto de vista atlético, tem que jogar. Eu jogaria com 3 volantes, Elvis e 2 atacantes, num 4-4-2 bastante precavido, encurtando e com bom poder de marcação. É o que eu faria. Agora, para decidir isso, terá que ser feita uma melhor avaliação da condição atlética exatamente do Elvis, que é tecnicamente o melhor jogador do elenco, mas precisa estar com um pouco mais de força e com um pouco mais de mobilidade para aguentar essa correria desenfreada, alucinante, que é a bezona do Campeonato Brasileiro. Tá bom, Tigrão, para você então um ótimo domingo. Amanhã você trabalha ou não? Descansa, Tigrão? Tá na fita amanhã? Tá na fita, né? Novamente, tô dobrando. Meu nome é Trabalho, meu sobrenome é Hora Extra e o meu apelido é Dobrar aos finais de semana. E eu gosto. Não tem problema nenhum. O apelido do Tigrão é Dobradinha. Estamos dobrando de novo e, se Deus quiser, estaremos juntos amanhã. O jogo começa, lembrando aí a grande galera do Guarani, o jogo não é nem 3,5 nem 4. Os caras também inventam mais do que Santos Dumont. Daqui a pouco eles vão falar, o jogo é às 15h52h30, começa. Aí o juiz fica lá com o cronômetro, a hora que dá 15h52 e 30 segundos, ele liga o apito, ele sopra o apito e dá o início à partida, porque não é nem 4 e nem 3,5, o jogo é 15h45, e é nessa que nós, volto a dizer, se Deus quiser, estaremos juntos amanhã, meu queridíssimo Serjão Eduardo Pinheiro. Mas o seu almoço de papai não vai demorar muito, que eu preciso docer amanhã no Concentração. Às vezes você almoça mais cedo com os filhos e pronto, tá bom, Tigrão? Já comemorou o Dia dos Pais amanhã, tá bom. Não, tá bom. Quando for, o jogo é 15h45. O concentração é 2 horas. A concentração é às 2 e vai até que hora? Das 2 até... Tá marcada às 3 horas a abertura, mas o narrador não aguenta. Se abrir às 3 horas, não aguenta. Tem que ter 3h10, 3h15. Tá bom. Eu vou procurar chegar o mais cedo possível. Lá pelas 15h08 eu te chamo. Grande Tigrão pela ponta esquerda, é um domingo maravilhoso para você, Dia dos Pais. Esse é o Tigrão pela ponta esquerda, 0-0, Ponte Botafogo. Já eu vou divulgar, então. Tô esperando o nosso site aqui, o sorteador, beleza. A Cidinha, que está promovendo lá, ela tem que separar certinho. Daqui a pouco ela me dá aqui, ela com 50 minutos, segundo tempo, Vila Nova 1, Avaí também 1. E vai até 53, tá? Oi, Tigrão. Vai até 53. Vai até 50, mas
Tem mais 3 minutos e 15 segundos. De jogo. Edu, Diga grande lá, abraço diga lá. então para você. E você também é papai, e que grande papai que você é. Imagina, né? Curta bastante o Marcelinho amanhã também, dentro do possível, porque você vai ter que chegar cedo aí. E a pergunta que eu ia te fazer é essa: o Marcelinho já se alistou no exército ou não? Não, vai ao ano que vem. Daqui 20 dias ele faz 17 anos. O ano Como que vem. passa, hein? Meu Deus. Passa, eu já comemorei ontem. Ontem, sabe, com o Marcelinho, almoçamos, passeamos pelo Shopping Dom Pedro, batemos papo, depois do almoço teve café, depois do café teve sorvete. Falei, filhão, eu tô com 67, eu vou inflar, hein? Macarronada, frango, café, sorvete, não vai dar certo, filhão. Você precisa do pai, e o pai precisa de você, precisa cuidar de você, calma lá. Não, mas já tá comemorado. Beleza, Tigrão, então. Grande abraço pra você. Um abraço, viu? Valeu, um Fica abraço, com Deus. boa noite e até amanhã, então, se Deus quiser. Se Deus quiser. Atenção, tambores rufando. Saiu o vencedor da furadeira Uesco. É ela. Uau, é ela. É ela, diria o amigo Batista. Ana Paula Salvucci Lizardo. Ana Paula Salvucci Lizardo ganhou a furadeira Uesco. A produção vai entrar em contato contigo. A Cidinha tem o seu WhatsApp. Família Salvucci, será que é do Sérgio Salvucci? Um grande radialista, um enorme radialista, muitos anos de Rádio Brasil. Eu ouvia Sérgio Zé Salvucci na minha infância, ao lado do meu avô, Radinho de Pilha e o Radar dos Esportes. Ana Paula Salvucci Lizardo, parabéns, muito, muito obrigado. Olha, 52 minutos no Oba. Em Goiânia está 1-1. Vila Nova e Avaí. Eu já vou encerrar já, porque vem aí o Antenados com Danilo Gobato aqui, Botafogo 0.0. Amanhã, 14h, concentração de Guarani Juventude. Amanhã, 45 anos do título brasileiro do Guarani. Muita festa no Brinco, os jogadores sendo homenageados, vai ser muito bonito. Então eu volto amanhã, 14h. Muito obrigado a Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro e Gilberto Sulfi. Amanhã eu volto, 14h. Vem aí o Antenados, mas amanhã eu volto. Se Deus quiser. Olha, voltando rapidamente para informar que acabou em Goiânia, hein? Vila Nova 1, Avaí também 1. Acabou. Vila Nova 1, Avaí também 1. Agora sim, em rede nacional, vem aí o Antenados em Danilo Gobato. Obrigado, gente. Até amanhã, se Deus quiser.